hora certa. Agora em Campinas, 8 horas mais 29 minutos, 8h29, para você que estava acompanhando Vitória 1, Botafogo 0, a partir de agora a jornada esportiva dos canais Futebol Interior, às 9h30 da noite, tem Guarani Esporte Recife, no Brinco de Ouro da Princesa, você ligado com a gente nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5, Série B, Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, já está no ar a nossa jornada esportiva. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Claudinei Corsi. Olá, muito boa noite para você, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, mais uma grande jornada esportiva para você, focalizando a 24ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, às 9h30 da noite, Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, tem Guarani contra o líder da competição, o Esporte Clube do Recife. Por aqui nos canais Futebol Interior, a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Pelos lados da Essência FM, a coordenação geral do Gil Kleber, a técnica é do Lucas Boa Pessoa e a direção geral do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé Church, Avenida do Ipiranga, 447, no bairro Ponte Preta, em Campinas. Essência, a frequência da vida. Você vai acompanhar daqui a pouquinho a bola rola, Brinco de Ouro da Princesa, 9 da noite, mais 30 minutos. Tem Guarani Esporte Recife, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM, é Claudinei Corsi, que desde já agradece o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande noite de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior e da Rádio Essência FM. Futebol Interior. Essência. Por aqui nós falamos em nome de Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Acesse patriani.com.br. Igatacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Shimozono Mega Sorte, loterias Mega Sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery. 32567626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Rider Comunicação Integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral, em Campinas, ou peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado com a gente nos canais do Futebol Interior, no Rumble, no Facebook, no YouTube, também através do nosso canal de áudio no site futebolinterior.com.br, em nosso app para Android, também no Radiosnet. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência na Rádio Essência FM, a frequência da vida, em 102,5 e 98,5 para Campinas e região, para todo o Circuito das Águas e sul de Minas. Eu aguardo a sua participação com a gente através das nossas lives no Facebook, no YouTube e também pelo nosso WhatsApp. Diga onde
você está nos ouvindo. 19 9 89 89 35 26. 19 9 89 89 35 26. 8 da noite, mais 35 minutos. A partir de agora, vou girar os primeiros e principais destaques aqui da nossa jornada esportiva. Começando com o primeiro, chegando do Bugre. E o primeiro destaque do Bugre chegando na voz dele. Albert Cavalcante. Garotinho de Valinhos, Vinhedo e adjacências, trazendo o primeiro e principal destaque do Bugre. Já é a escalação do Bugrão ou ainda não? Boa noite, seja muito bem-vindo, Albert. Opa, legal. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, o nosso DJ Felipe Marques e a você, amigo internauta, conectado aos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM 102,5 e 98,5. O Guarani vem de derrota, viu, Claudinei Corsi, contra o Juventude na última rodada e viu cair a sequência de 7 jogos de invencibilidade. Na 7ª posição com 37 pontos, o Guarani tenta manter a escrita de 31 anos de não perder para o Leão em Campinas, para se reaproximar do G4. E o técnico Humberto Louser irá mandar a campo para a batalha de hoje, Claudinei Corsi, os 11 selecionáveis estão na pedra, Claudinei Corsi. Legal, esse Humberto Louser já escalou. O torcedor do Guarani quer saber, no pique do rádio, como joga o Bugre para pegar o líder da Série B, em Albert Cavalcante. O Guarani vem definido e escalado assim, com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Matheus Barbosa. E agora aqui, Claudinei Corsi, como adiantávamos, né, no dia de ontem e até mesmo hoje, no nosso programa Meio Campo FI, o Matheus Bueno, ele sentiu uma lesão no posterior da coxa esquerda e está fora do jogo. Então, em seu lugar vem Lucas Araújo. O Bruninho está de volta. João Vitor, que estava amarelado, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está de volta. E Bruno Mendes, Claudinei Corsi. Legal, no repeteco do Bugre, Albert Cavalcante. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Lan Santos e Mike. Matheus Barbosa, Lucas Araújo, Bruninho. Bruno José, João Vitor e Bruno Mendes. Legal, no adversário do Bugre, que vem bem na competição, o Sport lá do Recife. Qual é o destaque do Leão, hein, Albert Cavalcante? O Sport chega de empate diante do Tombense fora de casa e viu a gordura pela liderança diminuir. Com a vitória, do Vitória contra o Botafogo nesse momento, segundo tempo, 29 minutos do segundo tempo, o Sport vai perdendo a liderança e o Vitória está aí, assumindo a primeira colocação. O Leão continua no topo, com 45 pontos somados e está agora, na vice-liderança do agora líder Vitória, Claudinei Corsi. Legal, 8 da noite, mais 38 minutos. Canais Futebol Interior e também Rádio Essência FM tem opinião. A opinião esta noite é dele. Wagner Ferreira. O nosso presidente. Olá, Wagner, seja muito bem-vindo. Boa noite para você, a sua expectativa para Guarani e Sport. Boa noite, Wagner. Boa noite, Claudinei Corsi. Um abraço aos companheiros aqui da bancada verde, dos canais Futebol Interior, ao Felipe Marques. Olha, eu cheguei há pouco aqui nos estúdios do Futebol Interior e passei do lado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Movimentação enorme, muito grande para esse jogo do Guarani contra o Sport. Uma noite agradabilíssima, não tem vento, não é frio, praticamente um calor em pleno inverno. Então tem tudo, o panorama aí perfeito para que o torcedor compareça, estimule o Guarani a uma vitória importante. Não vai conseguir com uma vitória chegar ao G4, mas vai encostar diante do, como disse o Robert Cavalcante, já não é mais o líder, o Sport, em função da vitória do Vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas de qualquer maneira é um time postulante e para mim praticamente já é o time que tem praticamente o acesso garantido. Só uma bobeada qualquer aí, mas pelo time que tem, pelo investimento que fez, que levou o Diego Souza, tem o Wagner Love, vendeu agora o Luciano Juba, então tem um investimento muito forte e pode realmente e deve ser um dos 4 da Série A do ano que vem. Guarani escalado aí pelo técnico Humberto Louser, só faço uma ressalva. Ninguém gosta, eu acho que daqui ninguém, da bancada aqui, Claudinei, ninguém gosta do Lucas Araújo. Agora, ele teria outra escolha?
poderia colocar o Alvarinho por ali. Eu acho que seria uma decisão mais coerente. Mas de qualquer maneira, não vamos dizer que ele está errado. Vai que ele ganha o jogo com essa formação, nós vamos ter que calar a boca. Então, em tese, eu entraria com o Alvarinho. Agora, nas demais posições, não há, é o que há de melhor. Agora, esse que há de melhor significa que é melhor do que o Sport? Vai ter que duelar, vai ter que batalhar, vai ter que muito empenho para conseguir superar o time de Pernambuco, que vem aí com seus objetivos. Evidentemente que não perde há 4 jogos, né? São 3 vitórias e 1 empate, e enquanto que o Guarani não vence a 3. Então, tá aí a chance do Guarani reabilitar com uma vitória em cima de um postulante à Série A do ano que vem. Legal, 8 da noite, mais 40 minutos. Este Wagner Ferreira vai comentar a partida aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM, a frequência da vida, 8h40. E ele vai transmitir o jogo, trazer todas as emoções de Guarani Esporte Guarani, aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Quem é ele, Felipe Marques? Lucas de Souza. Olá, Lucas. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo à sua expectativa para Guarani Esporte. Boa noite, Lucas. Boa noite, Claudinei Corsi. Boa noite especial à bancada verde e branca. O nosso querido Felipe Marques modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. E claro, você ligado e conectado na Rádio Essência FM, 102.5 FM para as cidades da região metropolitana de Campinas e 98.5 para o Circuito das Águas. Ô, Claudinei Corsi, eu gostaria de fazer um papel um pouco aqui do Albert Cavalcante, trazer o desempenho do Sport fora de casa, que pode ser um trunfo em favor do Guarani no jogo desta noite. Por quê? De 11 jogos que o Leão da Ilha fez longe dos seus domínios, o Sport venceu apenas 3. São 5 empates e 3 derrotas. Assim sendo, é um time que não joga tão bem fora de casa, ou seja, a força do Leão da Ilha é justamente jogar na Ilha do Retiro, e isso é um trunfo em favor do Guarani. Tô com o presidente, talvez o Alvarinho no meio campo no lugar do Lucas Araújo fosse uma escolha melhor, mas acredito que esse time do Guarani possa aí conquistar 3 pontos e encostar mais uma vez lá no G4 da competição. Claudinei Corsi. Este Lucas de Souza vai transmitir o jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM. Futebol Interior através do Facebook, do Rumble, do nosso YouTube, canal de áudio app para Android, e também no Rádiosnet e outros tantos streams que você acompanha aí o som dos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5. A bola rola a partir das 21h30, na Sessão Coruja desta sexta-feira, hoje dia 18 de agosto de 2023, 24ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, 9h30 da noite. Guarani Esporte correndo atrás da bola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora 8 da noite, mais 42 minutos, um rápido intervalo e a jornada esportiva dos canais Futebol Interior e da Essência FM volta já já. Casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. Agora 8 da noite, mais 45 minutos, 8h45, Jornada Esportiva, canais Futebol Interior e também Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5. Agradecendo aqui a audiência dos canais Futebol Interior através do nosso canal de áudio, também do Rádiosnet, do nosso app para Android. Ouvintes agora ligados com a gente na cidade de São Paulo, capital, em Campo Grande, na Paraíba, Campina Grande, na Paraíba, em Lisboa, Portugal, em Hortolândia, em Marília, em Feira de Santana, na Bahia, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, aqui pertinho da gente, em Santa Bárbara do Oeste, em Caruaru, Pernambuco, em Rondonópolis, no Mato Grosso, Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, em Canópolis, na Bahia, também tem gente ouvindo a gente, em Caruaru, Pernambuco, em Jandaia do Sul, no Paraná, em Piracicaba, em Contagem, Minas Gerais, em São José do Egito, Pernambuco, em Recife, também Pernambuco, o pessoal torcendo pro esporte, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná, em Goiânia, em Votorantim, em Rio Preto, interior de São Paulo, em Curitiba, em Anápolis, Goiás, em Fortaleza, no Ceará, também no Japão, temos ouvintes sintonizados com a gente agora, na Praia Grande, em São Paulo, em Cícero Dantas, na Bahia, também temos ouvintes em Pindaré Mirim, no Maranhão, em São Luís, no Maranhão, em Macaé, no Rio de Janeiro, em Anápolis, em Goiás, em Tibaú, no Rio Grande do Norte, em Boston, nos Estados Unidos. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, você que está aí nos Estados Unidos, em Mafra, Santa Catarina. Olha, a audiência sensacional dos canais Futebol Interior em todo o Brasil, né? Aqui pertinho, em Cerquilho também, em Camaçari, na Bahia, tem ouvintes curtindo aqui a nossa jornada esportiva na cidade do Porto, lá em Portugal. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho de todo mundo. Se você estiver nos ouvindo aí, mande pra gente um WhatsApp aqui no 199 8989 3526. Nós ficaremos felizes em colocar a sua mensagem aqui no ar da nossa jornada esportiva. Às 9h30 da noite tem Guarani e Esporte Recife correndo atrás da bola, e você ligado com a gente aqui vai ter a transmissão do Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Agora 8 horas mais 48 minutos, vamos com a participação de Arthur Eugênio Matias aqui na nossa jornada esportiva. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou falar de um goleiro que fez história no Guarani, que conquistou títulos no Corinthians, que foi campeão no esporte, revelado pelo Noroeste de Bauru, teve momentos importantes no Bangu do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar este momento do futebol interior para falar de Tobias. Para mim, da minha geração, o melhor de todos os goleiros que eu vi com a camisa 1 do Guarani. Se eu tivesse que fazer uma seleção dos jogadores do Guarani que eu vi atuando, o goleiro seria Tobias. Tobias participou daquele lendário time do Guarani que disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro em 1973, jogando contra o Nacional em Manaus. Tobias, Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Jader, Washington, Cleiton e Mingo, técnico
era cedular. Depois, no Corinthians, ele foi campeão paulista, no título mais marcante da história da equipe corintiana. Aqui no Futebol Interior, a história, a carreira do goleiraço Tobias. José Benedito Tobias, o goleiro que nasceu em Agudos, no dia 13 de maio de 1949. Agudos, cidade que fica próxima a Bauru, e foi justamente no Noroeste onde Tobias começou sua carreira. Jogando no Noroeste de Bauru, jovem, se destacou e foi contratado pelo Guarani. Você vê uma foto de Tobias em início de carreira, jogando no Noroeste. O último em pé é Lorival, que fez sucesso no São Paulo. E o antepenúltimo é Ilso Neri, que chegou a ser treinador da Ponte Preta e também trabalhou nas categorias de base do Guarani. No final dos anos 60, o Guarani tinha dois grandes goleiros, Dimas e Sidney Poli. Dimas estava encerrando a carreira, Sidney estava em ótimo momento. O momento de Sidney era tão bom que ele foi negociado com o Flamengo. E para a ausência de Dimas e a transferência de Sidney para o Flamengo, o Guarani foi buscar o jovem Tobias. Então, com apenas 19 anos, junto ao Noroeste de Bauru. E o primeiro jogo de Tobias no gol do Guarani foi contra o Saad, em um amistoso em São Caetano do Sul. O Saad ganhou de 2-1. E o treinador que escalou Tobias pela primeira vez no gol do Guarani foi Rubens Minelli. E a partir daí, Tobias ganhou a titularidade da meta bugrina, inclusive desbancando o paraguaio Pérez, que havia jogado no Palmeiras. Tobias foi muito bem no Guarani. Em 1971, o Guarani, disputando apenas o Paulistinha, não estava no Campeonato Brasileiro. Tobias, junto com Milton dos Santos, os dois foram emprestados ao Sport Recife. Tobias foi bem no Sport, deixou saudade, mas voltou ao Guarani em 1972, participando de excelentes equipes formadas pelo Guarani à época. Mas no final de 1974, com o Sport montando a super máquina do Nordeste, tendo como grande atração Dario Maravilha, Tobias voltou para Recife e foi campeão pernambucano com o Sport em 1975. Foi muito bem no Sport, mas o Corinthians estava atrás de um goleiro. Sérgio Valentim havia sido contratado, mas não estava bem. Ado em final de carreira. Butice, o argentino, não foi bem. E o Corinthians contratou o Tobias para o ano de 1976. Mas o momento que ficou imortalizado na carreira do goleiro Tobias foi seu título de campeão paulista em 1977, tirando o Corinthians da fila depois de 23 anos, vencendo a Ponte Preta de 1977. O goleiro era Tobias. Olha esta foto lendária. Em pé, Zé Maria, Tobias, Russo, Moisés, Ademir Gonçalves e Cláudio Mineiro, Vaguinho, Basílio, Palinha, Geraldão e Edu. Corinthians, campeão paulista em 1977. Apesar do título paulista, das grandes atuações com a camisa 1 do Corinthians, Tobias não era uma unanimidade e foi emprestado em 1978 ao Atlético Paranaense. Você vê uma imagem de Tobias como goleiro do Atlético do Paraná. Agachado, o do meio, o terceiro agachado, é Ziquita, que também jogou no Guarani e ainda hoje é ídolo da torcida atleticana. Depois do Atlético Paranaense, Tobias voltou ao Corinthians, mas não mais foi titular e começou a perambular por várias equipes.
Primeiro, ele esteve no Leônico, da Bahia, disputando o Campeonato Brasileiro em 1979. Segundo uma matéria da revista Placar, no Leônico, Tobias tinha o maior salário do futebol baiano. Esta foto, o último agachado, é Macedo, campeão brasileiro com o Guarani em 1978. Do Leônico, Tobias esteve no Bangu. Nesta foto, no Maracanã, o timaço que o Bangu começava a se formar. O quarto em pé é Moisés. Outra foto de Tobias com a camisa do Bangu. Depois, Tobias foi para o Rio Negro do Amazonas. Foi campeão amazonense, jogando no Rio Negro. Você vê uma imagem de Tobias no Rio Negro do Amazonas sendo campeão amazonense. O centroavante, terceiro agachado, é Alcino. Vários registros apontam Tobias como tendo jogado no Fluminense. Não jogou. Eu fiz uma exaustiva pesquisa e Tobias nunca jogou no Fluminense. Voltou a São Paulo para disputar a segunda divisão, hoje A2, jogando no Clube Atlético Jalesense. Uma foto de Tobias da Gazeta Esportiva, quando jogava na Jalesense. Depois Tobias parou de jogar, foi segurança de Castor de Andrade. Quem diria, hein? Tobias, segurança do ex-presidente do Bangu, já falecido, Castor de Andrade. Tobias hoje mora em São Paulo. Está tranquilo, sempre participa de eventos da comunidade corintiana. Eu contei a história deste grande goleiro. Para mim, o melhor de todos que eu vi jogar com a camisa 1 do Guarani, Tobias. Que saudade deste grande goleiro. No futebol interior, você quer que eu conte a história de algum atleta, que eu lembre de algum confronto? Fale aqui nos canais oficiais do futebol interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Sempre aqui no futebol interior. Muito obrigado, Arthur Eugênio Matias, 8h57, trazendo aí histórias do Tobias, que atuou pelo Guarani e atuou também pela equipe do Sport Recife. 8h57, jornada esportiva, canais Futebol Interior, aguardando aqui a sua participação pelo nosso YouTube, também pelo nosso Facebook ou através do nosso WhatsApp 989-3526. Fique à vontade para participar aqui. O Reinaldo Cardinale já está com a gente aqui, perguntando, será que esse time vai? Se na escalação tiver Lucas Silva e Alan Santos, o Guarani começa com 2 a menos. Tem o Alan Santos, não tem o Silva, mas tem o Araújo, né? Ele diz aqui, presidente, por que o Alvarinho não entra no time do Louser, o presidente? Falta de confiança, né, no Alvarinho como coringa, né? Ele é um coringa, mas não se define se é lateral, se é zagueiro, se é meio campista. É um quebra-galho em todas as oportunidades. Mas a gente não está lá no dia a dia, né, no treinamento, e não podemos avaliar por que a decisão do Humberto Lousa. Agora, ele mantém o Alan Santos, e se ele não faz isso, ele queima o jogador, né? Não foi por causa daquela falha que ele tiraria o Alan Santos. Mas talvez já foi a segunda, né? Mas então, é isso que eu ia dizer. Se ele repetir uma outra performance negativa, aí sim justifica-se uma saída. Agora, se ele tira por causa daquela falha, queima o jogador e talvez fique mal até com os demais jogadores do grupo. Legal. O Alberto Cavalcante, passa pra gente também como é que está o banco do Guarani formado para esta noite aí, nessa partida contra o Sport, Robert. Opa, legal, é isso mesmo. Aí há dúvidas, né? Havia dúvida. O goleiro Douglas Borges, a rodada passada também o Ian, eles também estavam no departamento médico, né? Eles estavam ali se recuperando e todos estão de volta. Então vamos passar os bancários. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Pablo Tomás, Robinho, ele voltou. Lewanderick está de volta. Ivan Varinho, Titi, Lucas Silva, Wenderson, Bernardo, Ian, Valber e Kaique. Claudinei Corse e amigos, né?
O Levander, que ficou um período aí no estaleiro, né? Era dúvida, né? Era dúvida, fez o último treino, né? Ele estava aí naquela famosa, como que fala? Transição física, está apto. Assim também como o Kaique também era dúvida, né? O próprio Mike também era dúvida. Estão aí performando na partida de hoje. Lembrando também que o Kaique, que saiu com uma bolsa de gelo no joelho, está de volta também, Claudinei Corsi. Legal, dá mais um destaque também da equipe do Sport Recife, o Albert Cavalcante. Assim como o Guarani, o Sport volta a conviver com os desfalques e a dúvida fica na dupla de laterais titular, né? O Eduardo e o Filipinho. O clube fez mistério, mas ele segue no departamento médico com desconforto muscular, que também acabou de atacar o Guarani também, né? Já o Rafael Thierry, que era a dúvida, viajou com a delegação e está à disposição do técnico Ederson Moreira, Claudinei Corsi. Lembrando que esse tal de Thierry aí, no primeiro turno, foi o autor dos 2 gols na vitória do Sport, 2-0 em cima do Guarani. Um gol de cabeça e depois no outro cruzamento ele conferiu. Exatamente. O Albert Cavalcante, para o torcedor do Sport que está ligado com a gente também, temos torcedores lá em Recife ligados no futebol interior. Passa rapidamente aí no pique do rádio o time do Sport, que entra em campo daqui a pouquinho. O Anderson Moreira, o técnico do Leão, definiu e escalou assim o Leão. Renan, Rafael Thierry, Sabino e Victor Gabriel. Fabinho, Ronaldo Henrique, Everton, Luciano Juba, ele mesmo, hein? Pode ser a última partida dele com a camisa do Sport. Tudo dependendo do torcedor do Sport, sabe muito bem que assim, ele até o dia 1º de setembro, o Bahia comprou, obviamente, o Luciano Juba, e assim, ele está pendurado. A próxima partida do Sport é contra o Ituano. Se caso ele levar o 3º cartão amarelo na partida de hoje, ele está fora e automaticamente ele vai para o Bahia. Jorginho, Edinho e Wagner Love, Claudinei Corsi. Esse Edinho aí é lei do ex, hein? Jogou no Guarani, jogou no Ituano, jogou no Guarani uma temporada. Não, mas hoje não tem não, Wagner. Fica tranquilo. Fica tranquilo que hoje não tem não. São 9 da noite, mais 1 minuto, já 9h30 a bola rola. Eu ia trazer aqui a entrevista do Matheus Bueno, né? Que falou aí durante a semana. Eu acho que eu ziquei, né? Porque eu trouxe no meu boletim... Você zicou o Matheus Bueno, Alberto Cavalcante. Aliás, no meio campo FI, eu cheguei a comentar, né? Que eu ouvi aquela parte que você colocou da entrevista em que ele disse que o time está consciente de que quer chegar à Série A do Campeonato Brasileiro e que continuaria fazendo as mesmas coisas que vinha fazendo. Aí eu falei, gente... Eu vi isso. Falei, gente, ô Matheus, vamos mudar um pouco aí a conversa, né, rapaz? Porque se continuar fazendo o que fez nos últimos 3 jogos, aí não, né, Albert? Os últimos 3 jogos. Agora o Guarani estava 7 jogos sem perder agora, né? Com a derrota, está 3 jogos sem ganhar. Né? E o Matheus Bueno, ainda coloquei no meu quando eu fiz o boletim, né, Claudinei Corsi, que o técnico Humberto Loser tinha problemas, dúvidas na equipe, mas o único que estaria assegurado entre os 11 seria o Matheus Bueno. Isso foi na quinta-feira, né? Chega ontem mesmo, né? À tarde eu até mandei no nosso grupo aí, ó, o Matheus Bueno aí sentiu. Ele me derrubou, o Matheus Bueno. Então é melhor nem pôr o Matheus Bueno mesmo, Claudinei Corsi. Porque... derrubou. E aliás foi uma entrevista demorada, né? Fala bem o Matheus Bueno, falou muito bem e tal, mas não adianta não foge, a gente colocar... não foge, hein? Colocar um jogador que nem na reserva não vai estar hoje, Ney, né? Pois não. Queria aproveitar, temos imagens lá do Brinco de Ouro, que Sim. o nosso querido Marcelino mandou. Já sarou? Tava no hospital? Não, já tá bem. Já tá bem. Já. Eu entrei em contato com ele, entrou em contato comigo essa semana, passou toda a situação que ele infelizmente Você tá sócio viveu. dele lá na empresa? Ou Na verdade não, né? Mas não, ainda não, né? Ele manda bastante mensagem pra mim. Marcelino, tamo junto. E ele mandou as imagens, olha lá, Ney. O presidente falou que tinha mais torcedores fora do que dentro do estádio. Isso foi uma informação confirmada aí pelo Marcelino, você que está nos acompanhando no YouTube. Então, por enquanto, a galera tá nos arredores, do lado de fora do Brinco de Ouro, muitas pessoas, mas conforme o tempo for passando, a tendência é que o brinco fique cheio mais uma vez. Legal, tá? Então, imagens para você que está no YouTube e também no Facebook, acompanhando as imagens aí do estádio Brinco de Ouro da Princesa, mandado pelo nosso ouvinte Marcelino, né? Você mandou a foto aqui para mim no WhatsApp do Lucas Souza com a camisa aqui do... Quem que é esse time aqui? Do Arsenal, é isso, Lucas de Souza? Exatamente. Mandou aqui, nova contratação do Arsenal. É um fanfarrão esse Marcelino, viu? Que coisa incrível. Muito bem, deixa eu dar uma passada aqui pelos resultados da Série B do Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, terminou agora há pouco, Vitória vencendo o Botafogo 2-0, lá
no Barradão, em Salvador. Tivemos ontem Vila Nova 2, Mirassol 0, resultado que foi bom para o Guarani. O Londrina perdeu em casa para o Atlético de Goiás 2-0. Os jogos que vão dar prosseguimento à 24ª rodada, já tem Guarani Esporte, que você acompanha com a gente aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Teremos também amanhã o Avaí pegando a equipe do Tombense às 15h30. Às 17 horas tem Ituano e Criciúma. Também às 5 da tarde o ABC pega a equipe do CRB. Às 18 horas tem Juventude e Sampaio Correia. Também agendado para domingo, dia 20, Novo Horizontino e Chapecoense, às 15h45. E às 18 horas, que segundo Carlos Corsato será 6 horas da noite, Ceará e Ponte Preta, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Na classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos em primeiro agora o Vitória com 47 pontos, em segundo o Sport com 45, em terceiro o Novo Horizontino com 42, em quarto o Vila Nova com 42. Na quinta colocação aparece o Criciúma com 41, em sexto Juventude tem 39, em sétimo Guarani 37, em oitavo Atlético de Goiás 37, em nono Mirassol 36 pontos, em décimo Ceará, o adversário da Ponte no domingo 33 pontos, em 11º Botafogo, que perdeu agora há pouco para o Vitória por 2-0, tem 33 pontos, em 12º o CRB com 29, 13º a Ponte Preta com 27, em 14º o Ituano 26, em 15º o Sampaio Correia com 24, em 16º o Avaí com 22 pontos. Na zona da degola, no chamado Z4, 17º o Tombense 20 pontos, em 18º Londrina com 19, em 19º Chapecoense com 19 e em 20º na lanterna da competição o ABC do Rio Grande do Norte com apenas 14 pontos até aqui. Ô Ney, pois rapidamente, deixa eu já registrar a participação da galera aqui no YouTube. Vontade. Né, nosso querido Mário Júnior, lá do aeroporto, grande amigo nosso, que está sempre acompanhando a nossa transmissão. Alô, Luiz Cristóvão, de Ponte Lacerda, no Mato Grosso. Você conhece Ponte Lacerda, Claudinei Corsi? Ainda não, mas terei o prazer um dia de conhecer. Carlos Lemos Matozinho tá aqui também, dizendo que vai ser 2-0 pro Vitória. Grande abraço pra você, viu, Carlos Lemos Matozinho. Não, 2-0 pro Vitória já foi contra o Botafogo. Sim, é verdade. Ele tá dizendo aqui que o resultado do... 2-0 pro Sport. Exatamente. Não, mas ele tá falando do resultado do Vitória mesmo, do Vitória. contra o time do Botafogo. E Gomão Ribeiro, um dos maiores narradores do atual cenário em São Paulo, tá aqui mandando a sua mensagem. Grande Gomão Ribeiro. Fala, pessoas, boa jornada e bom trabalho. Forte abraço. Valeu demais, Gomão. Tamo junto e misturado. Valeu. Gomão? Obrigado, hein, Gomão. Grande abraço pra você, viu? 105? É o próprio. Eu não acredito. 105, Gomão. Audiência qualificada dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM. Agora 9 da noite, mais 7 minutos. Jornada Esportiva, canais Futebol Interior. Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5. Já 9h30 da noite. Tem Guarani Esporte, Brinco de Ouro correndo atrás da bola. 24ª rodada Série B Campeonato Brasileiro. E nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com a nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM, a frequência da vida. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul.
Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Claudinei Corsi. 9h, mais 11 minutos. Olha aquele reloginho ali nosso agora. Vamos ouvir o técnico Humberto Lousa? Vamos ouvir. É uma atenção muito grande na hora da organização defensiva nossa, mas nós não podemos perder o nosso ímpeto ofensivo. A equipe tem jogado, tem construído, tem criado tanto dentro como fora de casa. Hoje mais uma oportunidade. A expectativa é que a gente possa continuar com esse mesmo volume, mas que dessa vez a gente possa ter eficácia e consigamos assim as chances que nós produzimos, a criarmos, a gente consiga colocar para dentro para que a gente consiga assim o nosso objetivo de vitória. Tá aí o técnico do Beto Louser que passou. Lá ele. O Wagner Ferreira sentiu um pouquinho para baixo aí, o técnico do Guarani, viu, Wagner Ferreira? Olha, aí não dá para justificar dizendo que o Guarani está desfalcado no jogo de hoje. Você pega o time, quem é que tá de fora? Que considerado titular? Bueno. Derek. O Isaac. Regis não... o Isaac e o Zé que não reserva. Então só o Bueno e o Derek. Na verdade, o Bruninho vinha sendo, volta como titular. Então, bem dizer, é o Bueno e o Derek. Está à disposição do técnico, porém, a questão física eles não estão entre os 11. Então, por isso eu esperava mais positivismo, do nosso treinador aí. Ele tá sentindo meio para baixo, e assim, que aproveitar as chances e tal. Lembrando que 2021, ele participou da campanha, infelizmente, do rebaixamento do Sport. Ele deixou a equipe na 18ª posição com 15 pontos e ele pegou um momento conturbado no Sport, com salários atrasados, brigas internas, etc, etc. Tanto em brigas internas que o Michel Bastos, no famoso podcast, acabou dizendo aí, porque a torcida do Sport, ele diz, casar, 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 que é um grito de guerra, E quando ele viu isso, ele disse no podcast pagar, porque ainda estão devendo para ele. Aí depois da repercussão negativa que deu, ele nas suas redes sociais pediu desculpa, porém, entretanto, ele manteve o que ele disse que em relação à dívida. Muito bem, são 9h mais 13 minutos, já a bola rola. Quer falar mais, Lucas de Souza? Não, Ney, só registrar aqui a galera que vai participando. Falante hoje, Lucas de Souza. O Real M, porque depois eu não mando um abraço, a galera me cobra no então vai, PV. Vamos rapidinho. 4 horas da tarde. Rapidinho. O Anderson Grigoleto aqui participando da nossa jornada, ótima transmissão, Feiras do FI. E hoje o nosso torcedor anônimo é o Real M, com o logo da Lazio, da Itália, ele manda aqui. Real M. Real M. Hoje creio no empate. 1-1 Guarani Sport, uma boa noite a todos os demais profissionais do futebol interior. Legal, a Lourdes Neves também está com a gente aqui, curtindo a nossa jornada esportiva. Muito obrigado, viu, Lourdes? Grande abraço, nosso ouvinte também do Café com Bola. Mais algumas cidades que entraram, que tem ouvintes com a gente aqui, Guatemi, no Mato Grosso do Sul, Joinville, Santa Catarina, em Jequié, na Bahia, em Campina Grande, na Paraíba, em Caldas Novas, estado de Goiás, também em Fortaleza, no Ceará, Porto Alegre, eu já falei aqui, Pouso Alegre, em Minas Gerais, Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, também Vila Velha, Espírito Santo,
em Caruaru, Pernambuco, em Paraty, no Rio de Janeiro, cidade histórica, em Santo Antônio, na Bahia, em Varginha, terra do ET, em Minas Gerais, em Cariacica, no Espírito Santo, Taubaté, São Paulo, terra de Reinaldo Porto, em Maragogipe, na Bahia também, em Barretos, terra lá do peão de boiadeiro, em Barretos tem gente ouvindo a gente, Uberlândia também, em Patos de Minas, terra da URT, também em Tangará da Serra, no Mato Grosso, tem gente ouvindo a gente também em São Bernardo do Campo. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência de todos vocês, um Brasil de audiência. Já ouvi isso em algum lugar, viu, Wagner Ferreira? Um Brasil de audiência. Rádio Globo. Pode isso? São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em Blumenau, Santa Catarina, também tem gente ouvindo a gente aqui. Muito obrigado. Em Pirapora, Minas Gerais, em São Carlos, terra da minha saudosa mãe também, tem gente ligado com a gente aqui. Americano do Brasil, em Goiás, também tem ouvinte dos canais Futebol Interior, em Camaragibe, Pernambuco, em Olinda, Pernambuco, em Colatina, no Espírito Santo, em Jandaia do Sul, no Paraná. Olha, gente, tantas e tantas cidades aqui, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em João Pessoa, na Paraíba, todo mundo ligado aqui nos canais Futebol Interior. Pindaré Mirim, no Maranhão. Conhece Pindaré Mirim, Wagner Ferreira? Eu não conheço, mas me parece que lá tem uma padaria. Sensacional, vende um sonho, né? Um sonho. Com creme, né? Tem aquele de creme e tem o de goiabada também. E doce de leite também. 9 da noite, mais 16 minutos, 9h16. Futebol leve, solto, descontraído, com muita informação para você aqui nos canais Futebol Interior. Abraçando aqui o Josias Freitas, em Salvador, tá ligado aqui com a gente também, já mandou mensagem no nosso Facebook. Grande abraço, Josias, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Albert Cavalcante, Guarani, definido, né, Albert? Escalado. E a equipe do Sport Recife? Definido. E a arbitragem, Albert? Na pedra. Às 9 horas, mais 16 minutos, para Prone Alimentos. Em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa para Guarani e Sport Recife. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Albert Cavalcante. E o Guarani do técnico Humberto Louser, que vem no 4-3-3. Vem definido e escalado assim. Pegorário, o goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, o capitão Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Lucão, camisa número 3, e Alan Santos, o camisa número 12. Na lateral esquerda, o camisa número 6 é o Mike. Os homens do meio-campo do Bugrão, Matheus Barbosa, o camisa número 5, Lucas Araújo, o 21, e o cérebro pensante na partida de hoje, Bruninho, camisa número 27. Os homens de frente do Bugrão, Bruno José, o 17, João Vitor, o 19, e o matador Bruno Mendes, o camisa número 9. Repeteco do Bugrão, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Matheus Barbosa, Lucas Araújo, Bruninho, Bruno José, João Vitor e Bruno Mendes. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Pablo Tomás, Robinho, Derek, Ivan Varinho, Titi, Lucas Silva, Wenderson, Bernardo, Ian, Valber e Kaique Claudinei Corsi. É o Guarani correndo atrás da vitória dos 3 pontos no Brinco de Ouro da Princesa até aqui. 23 jogos com 10 vitórias, 7 empates e 6 derrotas como mandante. 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 37 pontos ganhos, é o 7º colocado
com 53% de aproveitamento. Marcou 27 gols e sofreu 18. Na questão disciplinar, 72 cartões amarelos e 2 vermelhos. O artilheiro é o Derek, com 8 gols. Próximo jogo do Bugrão, sábado, dia 26 de agosto, às 5 da tarde, contra o Sampaio Correia, a Bolívia querida, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Futebol Interior. E o esporte do técnico Wenderson Moreira vem definido e escalado assim no 3-5-2. Renan, o goleiro, camisa número 33. O trio de zaga, o Rafael Thierry, o capitão, camisa número 15, o Sabino, 35 e o Vitor Gabriel, camisa número 52. Os alas do esporte, Everton, o camisa número 2 e Luciano Juba, o 46. Os homens do meio campo do esporte, Fabinho, camisa número 7 e o Ronaldo Henrique, o camisa número 5. O cérebro pensante do esporte é o Jorginho, camisa número 10. Os homens de frente do Leão, Edinho, camisa número 11 e ele, hein? Matador, o artilheiro, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, Wagner Love, o camisa número 9. Repeteco do esporte, Renan, Rafael Thierry, Sabino, Vitor Gabriel, Everton, Luciano Juba, Fabinho e Ronaldo Henrique, Jorginho, Edinho e Wagner Love, Claudinei Corsi. E se caso o técnico Wenderson Moreira queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Jordan, Alisson Cassiano, Chico, Roberto Rosales, Pedro Martins, Fábio Matheus, Felipe, Alan Ruiz, Michel Lima, João Relon, Fabrício Daniel e Facundo Lambadeira, Claudinei Corsi. Tá muito bem, é o esporte, né? Que tá aí fazendo uma belíssima campanha no Campeonato Brasileiro, 23 jogos, com 13 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Como visitante, 11 jogos, apenas 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Até aqui, 45 pontos ganhos, está agora na segunda colocação, depois da vitória do Vitória em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, com 65% de aproveitamento. Marcou 33 gols e sofreu 17. Na questão disciplinar, apenas 31 cartões amarelos e 2 vermelhos. O artilheiro é o Wagner Love, com 10 gols. O próximo jogo do Leão, sexta-feira, dia 25 de agosto, às 21h30, contra o Ituano, o Galo de Itu, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Lembrando que no primeiro turno, em Recife, o Sport venceu o Guarani por 2-0. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, hein? Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA de Goiás, com seus auxiliares, a Anne Kese Gomes de Sada, FIFA do Amazonas, e Leone Carvalho Rocha, também de Goiás. O quarto árbitro é o Gustavo Holanda de Souza, de São Paulo. E o VAR, hein? Na salinha da TI, é o Adriano Milksevic, do Paraná. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 9 da noite, mais 22 minutos. Aí a ficha técnica completa para você, sempre em nome de Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Produtos da Prone Alimentos que já vêm prontos para o consumo. E você encontra na rede de supermercado Pão de Açúcar, também na rede de supermercado Good Bom e também no Oba Hortifruti. Abraçando aqui o José Dierson Maciel, de Boa Vista, Roraima, tá com a gente aqui através do nosso Facebook, mandando mensagem e acompanhando a nossa jornada esportiva. O Reinaldo Cardinale diz aqui: meu Deus, Lucas Araújo e Alan Santos, pedir para perder o jogo, vai inventar de novo com Bruninho de armador, é inventar demais. Mas aqui, no caso do Bruninho, né, o Wagner Ferreira não tem muito o que fazer, né, com o Regis de fora e também o Isaac de fora por cartão, aí teria que ser o Bruninho mesmo, que já vinha, inclusive, atuando, né, Wagner? Eu não vejo nesse elenco do Guarani ninguém à altura para ser um meio armador titular do Guarani. Tá certo que o Isaac é uma meia colher, o Regis veio para ser esse homem, mas desde que veio ficou no cartaz só, não rendeu nada, teve o problema da contusão, tá voltando agora, quando entra também não resolve muita coisa, então o Guarani não tem um camisa 10, isso aqui é ponto pacífico. Agora,
E temos que inventar alguém, como o Cardinale disse aí, é uma invenção, o Bruninho como meia. Mas não tem outra alternativa, é o que temos para hoje, torcer para que dê tudo certo. No Atlético Mineiro ele fazia essa função de meia, né? Mas assim, o Atlético Mineiro era uma coisa, né? E aqui no Guarani é outra. Então, assim, essas invenções, Claudinei Corsi e amigos, né? Até mesmo o presidente, a versatilidade, como diz o Drubsky, né? E até mesmo o Humberto Louser, eles vão ali, a característica do Bruninho é mais jogar pela ponta, como disse o presidente. No Atlético Mineiro ele fazia essa função, mas assim, era só o quebrar o galho. Se fosse a coerência, né? Fosse coerente, o Alvarinho estaria agora no lugar do Lucas Araújo, né, presidente e amigos. Mas na verdade o Alvarinho, eu não sei, me parece volante. que ele é volante, mas ele não cai muito nas graças do Humberto Louser não, hein, Wagner Ferreira? Ele só entra na pior, né? Na fogueira, ele só entra quando não tem opção da opção, né? Não tem lateral, bota o Alvarinho. Não tem zagueiro, bota o Alvarinho. Tem volante. Na verdade, pensa duas vezes para colocar. Na verdade, nem na direita ele acabou não indo, né? Naquele jogo que ele inventou. Não passou do meio campo. Também tem um jogo que ele não passou do meio campo, você lembra? Ele tava com o e a terceiro saída zagueiro. do Diogo Matheus lá que ele inventou. Quem que foi na direita? Foi o Wenderson. O Wenderson que acabamos tomando nem assim gol. o Alvarinho não foi, que já tinha atuado de lateral direito, né? E o Guarani ainda, né, esticou, né? Ia acabar o contrato do Alvarinho no final do mês passado. O Guarani foi lá, fez opção demais, né? Ao final do Campeonato Brasileiro. E não usa o Alvarinho. O Alvarinho que poderia, porque o Matheus Barbosa no Vasco da Gama, ele fazia essa função, entre aspas, do Matheus Bueno como segundo volante. Ele só ia trocar. Colocava o Matheus Bueno para poder. Barbosa, desculpa, para fazer essa jogada e colocar o Alvarinho ali na frente da zaga ali. O Alberto Cavalcante, e o derby, né, continua marcado para sexta-feira, dia 1º às 21h30 mesmo, né? Por enquanto, nenhuma mudança. E só lembrando, viu? Agora são exatamente 21 horas e 30 minutos até a meia-noite, dia 18. O Guarani tem até hoje. Até hoje para poder fazer, porque tem 10 dias. Mas a diretoria tá trabalhando nisso, tentou alguma coisa, Albert? Eu vi assim, lógico, o torcedor ficou meio chateado, ficou mordido com o horário do derby e tudo mais, mas a diretoria do Guarani chegou realmente a intervir junto à CBF, à Federação Paulista? Então, até mesmo quando saiu o horário do derby, né, depois da enxurradas, né, de torcedores criticando o horário, o Guarani soltou na imprensa que iria formalizar um pedido de mudar a data do derby. Só lembrando que até o dia de hoje, 18, agora nós sabemos se vai se estender mais alguns dias ou não, mas a data até hoje. E hoje, né, uma matemática boba, mas hoje nós vamos tirar de parâmetro quantos torcedores estarão hoje no mesmo horário do derby. Lógico que derby é derby e vice-versa, né? Mas assim, a Federação Paulista junto com a televisão precisam estar junto com o Guarani, senão o derby será mantido. O Guarani tinha até hoje, né, para formalizar o pedido. Vamos aguardar os próximos capítulos, Claudinei Corsi. Tá muito bem, então por enquanto mantido o derby dia 1º de setembro, uma sexta-feira, como hoje, né, às 21h30 também. É um horário ruim, evidentemente, para um jogo que polariza as atenções na cidade, né? É uma torcida só, é bem verdade, mas o outro lado do derby também, que é o lado da Ponte Preta, fica polarizado também, com às vezes telões nos bares, enfim, nos clubes. É um jogo que mexe, evidentemente, com a cidade, é o maior evento esportivo da cidade, né, Wagner Ferreira? E sexta-feira, 21h30, eu penso que se a gente fizer a jornada completa, o pós-jogo, ouvindo aí os treinadores, nós vamos sair lá pelas 2, 3 da manhã, viu, Wagner Ferreira? Já emenda no Café com Bola, né? Já vai, né? Que sábado, né? Não vai ter. Não vai ter. Sábado com bola. Mas não muda, olha, dificilmente muda o horário eu do também jogo. não acredito, não. Pelo seguinte, não é simplesmente tirar o jogo do Guarani e levar para outro horário. Ele vai ter que... Para onde levar esse jogo, vai ter que de mudar com outro jogo. E então, mudar o jogo, até mesmo a escala, né? A escala de jogos, né? Da grade. Já está a programação feita, então para mudar nisso aí é muita complicação. Eu também acredito ser muito difícil. Pode até ser que aconteça. Abraçando aqui o Luciano Alves, já chegou com a gente aqui. O Luciano Automóveis, boa noite, turma. Vontade é ver uma vitória, mas o time não está jogando lá essas coisas. Vitória só na superação. Boa transmissão a todos. O João Neto está dizendo aqui que vai ser Sport 2-0. A Ana Piovesan já chegou aqui com a gente também. Boa noite para cima deles, Bugrão. Eu espero a sua participação aqui através do Facebook e também
do YouTube. Tudo quase pronto no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 9 da noite, mais 29 minutos. Eu vou ficando por aqui, volto no intervalo de jogo com vocês, porque a partir de agora ele está assumindo o comando da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior para a 24ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Tem Guarani Esporte correndo atrás da bola. E quem é que vai contar essa história, hein, Felipe Marques? Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta, e aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Equipes perfiladas no gramado Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, do seu rádio. O time do esporte, por sua vez, do lado direito do seu rádio, do seu computador, do seu smartphone, da sua Smart TV. Árbitro FIFA pro jogo de hoje, o Wilton Pereira Sampaio é o dono do apito. Vai trilar o apito, vai trilar o seu instrumento de trabalho. Saída de bola pertencente à equipe do esporte. Vai dar a saída do Leão da Ilha. Pra cima, Guarani em busca dos 3 pontos que hoje, mais do que nunca, são fundamentais por essa briga rumo ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Você está na 24ª rodada do Brasileirão Série B conosco. Trila o apito árbitro. Apita o senhor Wilton Pereira Sampaio. Boa sorte, Guarani! Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado em Campinas, em todo o Brasil, curtir a primeira etapa de Esporte Guarani, 24ª rodada, Campeonato Brasileiro 2023, Série B. Sai jogando o time do esporte lá pela ponta direita, já tem o primeiro lateral lá pela ponta. Campo de ataque, vem pro manejo, vem pra cobrança o Everton. Everton domina, balança o esqueleto, solta a jogada com o Wagner Love. Olha o Wagner Love aí, tentou fazer a jogada pra cima do Mike, para na frente dele, tira bem o lateral, manda pra frente. Chega a cobertura do Rafael Thierry, manda a bola pela linha de lado. Lateral, bola pro Guarani no campo de defesa, canais Futebol Interior e Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Pressão do time do esporte neste começo de jogo. Tentou fazer a saída de bola, pressionado o time do Leão. Falta em cima do Bruno Mendes. Tá parado o jogo, derrubado camisa número 9 do Bugrão, que ficou sentindo ali, Albertinho. É, 1 minuto de jogo, né? Ali já vai tomando o Bruno Mendes ali na parte, nas costas, né? E do lado do esporte, Lucas de Souza e amigos, o Vitor Gabriel, ele tem 19 anos, ele volta a ser titular na equipe após 1 ano. A última vez que ele havia sido, né, titular foi em fevereiro de 2022 contra o Retrô no Pernambucano. Então, e no Campeonato Brasileiro é a segunda vez de que ele joga, né? A primeira vez foi contra o Corinthians em 2021. Pois é, o jovem Vitor Gabriel que tá jogando ali pelo lado esquerdo do campo de defesa. Sai jogando o Leão da Ilha lá pelo lado direito, domina a parada Everton, chega na metade do campo, estica a jogada boa, a bola com Edinho, soltou no fundo pra Fabinho, atenção, linha de fundo, tá parado o jogo. Subiu o pano ali, o senhor Leonardo Carvalho Rocha. Tá marcado o impedimento, lance impugnado, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Sai jogando o time do Guarani lá pelo lado esquerdo, a bola vai pela linha de lado, lateral, bola pro esporte, campo de defesa, vem pra balançar o esqueleto, vem pro manejo de novo, camisa número 2, o Everton. Everton vai olhar pra frente e busca alguém pra jogar, quem se movimenta tem preferência, se defende nesse começo de jogo, o time do Guarani afasta do jeito que dá, Lucas Araújo, manda a bola pela linha de lado, lateral, mais uma vez pro time do esporte, que vai avançando jardas no gramado, procura pressionar o Bugrão nesse início de jogo, bola lançada, toca de cabeça do Fabinho, sobra no campo de defesa, afasta Lucão, a bola sobe e desce, cai na intermediária, tapa de primeira do Luciano Juba, a bola fica de graça nos pés de Pegorari, que faz a defesa tranquilo, o goleiro do Guarani, camisa número 1 é a dele, São Pegorari, que a padroeira do Brinco de Ouro esteja com você hoje, hein, Pegorari, hoje é jogo pro Bugrão vencer, mas olha, o adversário do outro lado é complicado, Albertinho. É, o Pegomito, né, o esporte que causa, né, calor, tá na vice-liderança, né, mas lembrando que no primeiro turno acabou vencendo a gente aí, né? E agora eles irão. E faz 31 anos, hein? 1992, no Campeonato Brasileiro de 1992, o Guarani foi derrotado no estádio Brinco de Ouro da Princesa por 3-1. Nunca mais, né? Nunca diga nunca, né? Mas faz 31 anos
que o esporte não vence aí. Que continue, né, Que Lucas continue esse tabu. Desce a ladeira, vem Bugre. Vem com o Mike, tenta o cruzamento, a bola explode na marcação. Sobra na metade do campo, intermediária, campo defensivo com Wagner Love. Estica a jogada, bola mais à frente, domina a parada, o camisa número 10, o Jorginho. A cabeça pensante do time do Leão da Ilha que volta a jogada. Volta o lance lá com o Sabino. Sabino estica a jogada mais à frente com o Carequinha. Fabinho experiente, Fabinho. Volante do time do esporte, inverte a página, vira a folha da direita para a esquerda, acha a jogada lá pela ponta esquerda com o Sabino. Sabino domina na quarta zaga, abre bola lá na ponta direita com o Everton. Everton domina, caminha, avança no gramado, vai ganhando jardas, passa a metade do campo, engata a primeira, segunda marcha. Se deixar, ele vai embora. Lançamento no comando, Wagner Love toca de cabeça. Tá tranquilo, tá favorável. Aparece na cobertura, lançando a bola volta de graça com Pegorari, Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Sai jogando o time do Guarani, campo de defesa, vem com o Lucão na quarta zaga, daí pra Pegorari, vai lá, Claudinei Corsi. Abraçando aqui o Thiago Bucheroni, estou no trabalho e acompanhando o Bugrão. O Marcelino Fernandes já falou, tá lá no campo acompanhando o Guarani. Também a Maria Piton, vai Bugre, tá aqui o pessoal no Facebook. E vem Bugre, Bruno José pra Matheus Barbosa, o passe por baixo, tira a defesa, voltou pra Calvo José, cruzamento, Bruno Mendes, pegou o goleiro, voltou, gaveta! Do futebol aqui nos canais Futebol Inteiro, também na Essência FM. Bruno Haaland Mendes, camisa 9 a dele. Seja bem-vindo de volta, nosso camisa 9. Jogada rápida do Bugrão pela ponta direita, Bruno José. Bruno José, o homem, levou no fundo, fez o cruzamento, achou o Matheus Barbosa por baixo. O volante do Guarani tentou achar o primeiro passe, a bola bateu, rebateu. No rebote, Bruno José, mais um cruzamento. Na força da raça, da perseverança, da resiliência. Achou de novo o Bruno Mendes, que bateu uma. Defendeu o goleiro Renan, no rebote, com o aberto. Bruno Mendes manda a bola no teto da rede. Estufa a rede do esporte, manda a bola pro fundo do barbante. Bruno Mendes, camisa número 9, é bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, é gol do Bugrão no brinco. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também da Essência FM. 1 para o Bugre, 0 para o time do esporte. É Renan, essa aí passou, meu querido, vai, busca lá dentro. E na intimidade do lance, alô, Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol do Bruno Mendes. Bruno Haaland Mendes, isso mesmo, seja bem-vindo, hein? Já fazia um bom tempo que o Bruno Mendes estava tentando fazer o gol, sempre o goleiro pegava, outro marcava, agora não, hein? Jogada pelo lado direito, mais uma vez, hein? O Bruno José, com velocidade, achou ali, dentro da grande área, o Matheus Barbosa, ele foi fazer o cruzamento. Isso mesmo, ele fez o cruzamento no ponto futuro. Ali, o Rafael Thierry ajudou, hein? Ele deu um carrinho, acabou interceptando, mas a bola voltou dentro da grande área e o Bruno José fez o cruzamento na marca do pênalti. Ali vinha na velocidade o Bruno Mendes, que finalizou a primeira vez rasteiro. A bola pegou no goleiro Renan e voltou de novo para ele. Bruno Mendes, que só teve o trabalho de cumprimentar para dentro da rede. Agora no brinco de ouro da princesa, o Guarani vai vencendo o esporte e vai mandando a Ziques ir embora. Agora no brinco de ouro, o Guarani 1, Sport 0, Lucas de Souza. Wagner Ferreira, 7 minutos e meio da primeira etapa, tá na frente o Bugre. Bruno Mendes volta a marcar pelo Guarani. Guarani 100%, né? Primeira descida, um gol. E a gente comentava isso na abertura da nossa jornada esportiva, de que estava na hora do Bruno Mendes desencantar, porque o artilheiro é o Derek, vinha fazendo os gols. Ele saiu do time, o Guarani parou de fazer gols. Então chegou a hora aí, hoje o Bruno Mendes conferiu uma bela jogada pela direita, né, do Bruno José. O pessoal ainda contesta, né, o Bruno José, mas ele tá aí, mais uma assistência e gol do Guarani, 1-0. Escanteio de graça, agora cedido pelo time do Guarani, um recuo de bola lá do Lucas Araújo, tava pressionado. Escanteio pros homens aí, Albertinho. E a quinta assistência do Bruno José nesse Campeonato Brasileiro e o 7º gol do Bruno Mendes, que agora cola atrás do Derek, que tem 8. Escanteio pros caras, atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado, Luciano Juba levantou, bola fechada sob o Mike tira. A bola vai voltar, vai sair pela linha de lado lateral para o time do esporte. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br.
Café Canecão, o café no seu melhor momento. Esporte no campo de ataque, bola levantada, Lucão afasta o perigo, completa o serviço, Bruno José ajudando a defesa do lado esquerdo do campo, campo de defesa, a bola sobe e desce e volta pro time do Sport, Everton dorme no ponto, perde, o Bruninho tentou puxar o contra-golpe, a bola volta com o time do Guarani, Bruno José tá marcado ali pro lado esquerdo, bota na frente, a bola sai pela linha de lado, vai de graça, sai pela linha de lado, lateral, bola já cobrada pelo time do Sport, que sai jogando no campo de defesa, domina a parada, Rafael Thierry faz o passe pela meia, domina a parada, Sabino junto ao círculo central do gramado, volta jogada com Rafael Thierry, o capitão do time dos caras, abriu pela ponta direita com Everton, volta jogada com Rafael Thierry, manda pra frente, a bola sobe e desce, cara intermediária, dominou Wagner Love, tentou fazer o pivô, tentou fazer o giro, tocar no ponto futuro, buscando o apoio do Vitor Gabriel, bola vai de graça nas mãos do Grandão Pegorari, Canais Futebol Interior da Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Saída de bola apertada do time do Guarani no campo de defesa. Manda pra frente, Pegorari. Bruno Mendes de primeira, botou pra correr João Vitor. No corre com tia na casa da tia. Conseguiu alcançar o João Vitor, linha de fundo, cruzamento por baixo. Fechou no meio, gaveta! Bruninho! Guarani! É do Bugrão! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Inteiro também na Essência FM, Bruninho. Camisa número 27, a dele. Mais uma enxadada, mais uma minhoca colhida pelo Guarani. Ataque rápido, inteligente. Bruno Mendes no ponto futuro pra João Vitor. Eu dizia, é o corre cutinha na casa da tia. Apostou uma corrida, uma maratona o João Vitor pra pegar, mas ele alcançou a bola no peito, na raça. Ele não cruzou, ele deu um passe, uma assistência no meio. Visão de jogo aprimorada. Bruninho entra fechando na marca penal. Estufa a rede do Renan. Manda a bola pro fundo do barbante. Bruninho, camisa 27, é bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, é gol do Bugrão no brinco. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Inteiro também da Essência FM. Guarani 1, 2, Sport 0. É, Renan, essa aí passou de novo, meu querido. Vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, me dá o detalhe do gol do Guarani. Irresistível, Bugrão, Alberti. Bruno Rala Mendes, tudo. E segura. Ó, Bruninho, pé direito, bate pro gol, pega Renan. Rapaz. Vai lá, Alberti. Bruno Rala Mendes, começou com ele, hein? A bola quebrada lá de trás, ali o Bruno Mendes, hein? Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou, é tipo primeira para você, João Vitor, pega lá. Pelo lado direito, o João Vitor apostou corrida com lateral direito, né? Ali do Sport. Ele ganhou na velocidade. Ele olhou e viu o Bruninho, mais uma vez, parecia um repeteco do gol do Bruno Mendes. Parecia um repeteco o João Vitor. A quarta assistência dele nesse campeonato brasileiro, cruzou para trás. Ali veio o Bruninho, hein? Inteiro com a perna direita, bateu firme, bateu forte. Nada, mais uma vez o goleiro do Sport foi de fazer. O Bruninho faz seu sexto gol. Sexto gol no Campeonato Brasileiro. Agora o Guarani tem 2 no Brinco de Ouro. E quando aparece o Anderson Moreira ali espinafrando, cuspindo fogo, porque foi 2 gols idênticos em menos de minutos. Agora o Brinco de Ouro, o Guarani vence por 2. O Sport não tem nada, Lucas de Souza. Pois é, irresistível Guarani pra cima do Sport. 12,5 deste primeiro tempo. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo. Olha aqui no placar digital, olha lá, Bruno Mendes e Bruninho. Guarani 2, Sport 0, Claudinei Corsi. Futebol Interior. Tivemos mais cedo Vitória vencendo o Botafogo 2-0. Ontem, Vila Nova 2, Mirassol 0. E o Londrina perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-0. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Eu tô com o Guarani, feliz da vida. Vem Sport, vinha pro campo de ataque, passe errado do Wagner Love. Vem Guarani, Lucas Araújo na ponta esquerda pra Bruno José, na ponta canhota, bota na frente, soltou pra Bruno Mendes. O passe sai errado, 13 minutos, Wagner Ferreira.
o melhor início possível pro Guarani pra cima do vice-líder do Brasileirão da Série B, Wagner. Nem o mais otimista torcedor do Guarani estava esperando por um começo arrasador. 2 descidas, 2 gols. E quase que numa terceira faz o terceiro gol. Então a noite está favorável ao Guarani. Interessante que o segundo gol saiu no momento em que o Guarani faria uma inversão. Botou o Bruno José lá na esquerda. Foi pra canhota e o João Vitor veio pra direita. E justamente nessa alternância, nessa inversão, a bola acabou sobrando pro Vitor, né, que fez o cruzamento. E aí o Bruninho apareceu para conferir. Então o Guarani resistível nesse começo, com 10 minutos já está fazendo 2-0. Ô, presidente, uma coisa que eu observei aqui é o seguinte, hein? O Vitor Gabriel perdidinho em campo, hein? É novo, é menino ainda, né? Mas 19 anos, é a segunda partida dele. Tá numa sinuca, porque daqui do lado direito aqui do Guarani tem uma avenida, é a Lix da Cunha ali pra cima do lado esquerdo do time do Sport. E o Albert flagrou o técnico, o Anderson Moreira, né, irritado no banco ali com o seu sistema defensivo. Se ele joga com 3 zagueiros, com 10 minutos tá perdendo por 2-0, imagina, né, que esquema de jogo é esse? Pois é. Vem Sport lá pela meia direita, vai pro chão, Jorginho, falta em cima do Jorginho, o jogo tá parado, falta marcada. Falta na intermediária, vem pro jogo o time do Sport e corre atrás do prejuízo o Leão da Ilha, Albertinho. O Leão da Ilha, quer acordar, né? Ali o camisa número 21, né? O Lucas Gattuso Araújo, pegou por baixo, acabou pegou por baixo, ali ele chegou, o Guarani tá vencendo, é só alegria. Pegou por baixo, falta pelo lado direito. E lá vem bola, jogada na área, o camisa número 11, né? É o Edinho. E eu quero saber... E o Luciano Juba, ele bate bem na bola, Exatamente. hein? Lucas de Souza, estou procurando informação, né? Sobre os nomes que estão ali abaixo do número e ainda não achei nada. Perfeitamente. Falta pro Sport, vem pra cobrança, Luciano Juba na perna esquerda, fatiou, bola no meio da área, sobe, Bruno Mendes tira. Tem rebote, Vitor Gabriel na perna canhota, uma bomba, ela passa direita, vai fora. Vitor Gabriel de perna esquerda mandou o sarrafo, ela passou à direita no Pegorari. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Manda pra frente, Pegorari, acha a bola lá na ponta esquerda, Bruninho domina, toca de cabeça, que beleza! Um chapéu de peito, um drible da Foquinha pra cima do Fabinho, ele tentou o passe no comando, tiro defesa, rebote voltou pelo meio, tentativa de passe do Wagner Love buscando a jogada no meio, Bruninho, fecha a porta, a bola sai pela linha lateral, participação no Zap, Claudinei Corsi. Pois é, tem aqui também um Lucas Araújo, viu? Ô, louco! Lucas de Souza, Lucas Araújo. Rapaz. No WhatsApp, final 5707, vamos Guarani, vai ser um bom jogo. Também o meu amigo Marcelo Agostinho, curtindo o Bugrão aqui do Guarujá. Pediu para mandar um abraço aqui para a esposa dele, a Renata, e para o filhão, Gabriel. Um abraço aí então para a Renata e para o Gabriel, que estão curtindo ao lado do Marcelo Agostinho, lá no Guarujá, esta vitória do Bugre 2-0 até aqui. Em cima do Sport. Sport no campo de ataque, bola esticada, vai chegar no fundo, Everton Lucão. Firme, seguro, com classe, na bola, tira, tranquilo e favorável, manda a bola pela linha de lado. Lateral na linha de fundo para a equipe do Sport, balança o esqueleto, Everton sai jogando curta, jogada com o Ronaldo Henrique. Devolve a jogada na ponta direita para Everton, volta a jogada com Rafael Thierry, o capitão dos caras, o autor dos 2 gols lá na Ilha do Retiro no primeiro turno. Ele sai jogando na meia direita com Everton intermediária, campo ofensivo, solta a jogada com Fabinho domina, gira o corpo pro lado esquerdo, deixa a jogada com Ronaldo Henrique junto ao círculo central do gramado, no carocinho do abacate, abriu pela meia esquerda, recebeu Sabino, olha onde tá o quarto zagueiro do Leão, abriu pela ponta esquerda com Vitor Gabriel, na tabela curta com Juba, linha de fundo, a bola vai, a bola sai, é tiro de meta pra equipe do Guarani, Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Eu quero 100 simultâneos até o fim do primeiro tempo. Temos 50. Curta, compartilhe e comente a nossa jornada. Vamos subir a audiência aí. 17 minutos e meio, primeira etapa de jogo. Tá bonito o Bugre. Flechada no Leão, Guarani. Sai jogando o Bugre lá pela ponta esquerda. Mike levantou a cabeça, faz o levantamento buscando o João Vitor lá pela ponta esquerda. Sobe a defesa, tira. Rebote e volta lá para a metade do campo. O Fabinho volta a jogada com Everton. Everton evita a saída pela linha lateral. Achou bem o passe lá pro meio com Ronaldo Henrique. Cabeça erguida do Carequinha, domina para, pensa, avança já, volta, jogada na quarta zaga com Sabino. Sabino que é bom zagueiro. Na quarta zaga domina, para, pensa, não tem espaço, não tem com quem jogar mais à frente. Ele prefere tocar de lado a jogada com Everton. Everton domina o ala direito do time do Sport. Recebe, avança no terreno, chega na metade do campo, volta a jogada. Volta com Rafael Thierry. 2 toques na bola do quarto zagueiro. Achou o Sabino, vai lá, Claudinei Corsi. E o Chotoco Maccabi. Alô, Maccabi-san. Ele entra... E olha o Sport, Luciano Juba de bicicleta, ela passa a direita, vai fora. Aí também não, né, Luciano Juba?
Eu sei que é o seu Forçou, último jogo, né? Você tá todo, né, Penúltimo. motivado, enfim. Mas tentou ali no cruzamento do Sabino, a bola foi pra fora. Completa aí, o Pois é, Claudinei e Corsi. o Maccabi-san lá do Japão, ele diz aqui, Claudinei, no Jardim Pacaembu, tem uma padaria chamada São Judas, que faz uma baguete recheada, que é um sonho. Vai lá e fala com o Carlão. Eu conheço as baguetes ali do São Judas. O Paulo Marques tá aqui com a gente também, que morou vizinho lá da São Judas, também conhece muito bem. O Avanael Domingos também tá aqui dizendo que o Sport ia vencer por 1-0. Já não tá dando mais, hein, Avanael? Tá dando o Guarani aqui. Meu respeito ao Guarani, mas meu Sport vence por 1-0. Já não tá dando mais. Vamos ver o que é que vai acontecer. O César Leão vai Guarani. Tem também um ouvinte aqui de Goiás, que torce pro Goiás. Já eu vou ver aqui. Tá aqui. É o Del Explorer. Boa Como noite. É que é? Del Explorer. Ô, louco, chique, hein? Boa noite, sou torcedor do Goiás, aqui de Goiânia, torcendo para o Bugre. Tá no YouTube, viu? Que beleza. O César Leão também no YouTube. O Esporte na Web. Também, Lucas, o meu gaveteiro. Tem 4 gavetas. Preencha todos para mim, quero ouvir mais gavetas. O gaveta pegou, né, Claudinei Corsi? É isso aí. E também o Colarelli, o Toninho Colarelli. Grande Toninho. Boa noite, Lucas. Equipe Irmãos Corsato. Olho na tela, mas o som do futebol interior. Toninho Colarelli de Limeira, São Paulo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo honor da sua presença. Guarani toma a bola e parte no contra-golpe. João Vitor faz o passe pelo meio. Passe displicente. Luciano Juba devolve o presente. João Vitor tentou botar na frente. Aí tinham 2 em cima dele, ficou difícil. Retoma a posse de bola. Ronaldo Henrique, você ouve o toque da mesa digital do Felipe Marques. 20 cravados deste primeiro tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. E o tempo e o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 24ª rodada. Brinco de ouro da Princesa, o palco do espetáculo. E por enquanto o Guarani na frente, 2-0, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior. Mais cedo, Vitória venceu lá no Barradão a equipe do Botafogo de Ribeirão por 2-0. No domingo, às 6 horas da noite, tem Ceará e Ponte Preta, com o comando de Marcelo Corsato aqui nos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Acompanhando Souza. mais uma descida do Sport pela ponta esquerda, tabela curta de Vitor Gabriel com Luciano Juba. Volta a jogada com o lateral esquerdo do time do Leão da Ilha. Aí o Vitor Gabriel tá sem espaço, volta o lance com o Sabino. Sabino deixou de lado com o zagueiro central Rafael Thierry, o capitão dos caras, voltou com o Sabino. Sabino avança no terreno, vai ganhando jarda, soltou para Vitor Gabriel de primeira com o Luciano Juba. No bico da grande área pela ponta canhota, ele volta a jogada com o Ronaldo Henrique. Gira a jogada de lado com o Everton. Everton tem espaço, engatou a primeira, segunda marcha, parou na frente da marcação do João Vitor, ajudando a defesa, abriu pela meia direita com o Edinho, chamou para dançar ali o Mike, soltou na ponta direita. Bonita tabela, linha de fundo, Edinho, fecha a porta pra ele, Matheus Barbosa manda a bola pela linha de fundo do João Vitor na jogada, escanteio para o Sport, desce o Leão da Ilha, corre atrás do prejuízo, o time do Sport, Albertinho. O Sport resolveu acordar, hein, pelo lado direito, troca de passes rapidinhos, hein, ali estava, hein. O João Vitor fez a cobertura, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio para o Sport. A informação para a construtora Patriano. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Guarani, todo mundo na boca do gol. Atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa. Sinal de alerta ligado, vem pra cobrança Luciano Juba, passa da bola, quem vem pra bola na verdade é o Edinho, camisa 11, fatiou na perna direita, levantou, bola perigosa, toque de cabeça do Sabino, a bola fica viva dentro da grande área. Bruninho, tranquilo, sai na boa, Lucas Araújo na verdade de 3 dedos, tenta ligar o contra-golpe, tira a defesa do Sport. A bola bate, rebate, volta pro Guarani, tabela curta do Bruno Mendes com o Bruninho, e tem o latifúndio agora pra correr o Bugre. Engata a primeira, segunda marcha, João Vitor tem espaço, parou, pensou, olhou, soltou pra minha direita com o Diogo Matheus, lá vem o capitão do Bugre, Diogo Matheus, fatiou, bola pra dentro da grande área, afasta Sabino, tira do jeito que dá, a bola sobe, desce, cai, evita a saída, Vitor Gabriel vai estar pressionado, de perna direita, manda pra frente, tira errada, a bola voltou, Diogo Matheus intermediária, trouxe pra perna esquerda, aí chamou a jogada, congela o jogo, a bola volta pelo meio com o Lucas Araújo, soltou na ponta direita, bola pra João Vitor dominou, caprichou, João Bruno Mendes de cabeça, passa a esquerda no gol, vai fora! Joga bonito, joga fácil, Guarani. Piti-pó do Bugrão pra cima do Sport, quase o terceiro gol aí, Albertinho. Facilidade, né? Pelo lado direito, mais uma vez, hein? O João Vitor, ele cai pelo lado direito, ele cai pelo lado esquerdo, está deixando ali a zaga do Sport totalmente, né, doidinha. Cruzamento na medida, no primeiro pau, Bruno Mendes, ele subiu livre, leve e solto, cabeceou, a bola passou, hein? A bola passou lambendo o ângulo, ali pegou aquela sustentação da rede,
Quase, o Guarani faz o terceiro gol. A informação para Iga Atacado, quando ali o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro FIFA... Ele tá indo no VAR? Ele está indo ali, está a passos largos, ele vai no VAR. Opa! Ele vai... O que será que ele... O que será que ele vai olhar no VAR, Alberto Cavalcanti? Ele vai olhar um possível toque pênalti. de mão? Exato, um possível pênalti. Não, por menos foi marcado pênalti para o Flamengo na verdade. Copa do Brasil. Foi um toque de cabeça do Sabino na jogada Isso. anterior, né? Na cobrança do escanteio do Edinho. Exatamente. O Sabino tocou de cabeça, a bola explodiu no Lucão, que subiu com o braço aberto. Agora com essa nova mudança de regra, né? Eu acho que todo e qualquer toque de mão, o árbitro... Ele vai marcar. Eu não sei, pelo jeito ele deve marcar pênalti em favor do time do Esporte. Eu também acho que Esporte. ele vai marcar pênalti, viu? Isso mesmo, ele marca pênalti. O Wilton Pereira Sampaio. Agora, o que não dá pra entender é o seguinte, a bola já havia saído de um lado. Exatamente. A bola já havia, o lance já havia terminado. O VAR chamou o Wilton Pereira Sampaio. Quem tá no VAR hoje é o senhor Adriano Milchivski, né? Aproveita aí, Albert, dá o scout do jogo no momento que tem pênalti Esporte no Brinco de Ouro. É isso mesmo, com 37% de posse de bola para o Guarani, com 63% para o Esporte. 5 finalizações para o Guarani, 2 gols e 3 para o Esporte. Finalizações no gol, na direção do gol. O goleiro chegou ali a suar. 4 para o Guarani e nenhuma para o Esporte. Escanteios, 2 para o Esporte e nenhum para o Guarani. A informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. E só, né, passando esse detalhe que você falou, Lucas de Souza, alguma coisa errada não está certa. Porque o jogo continuou, por mais que tenha sido, né, o lance de contra-ataque, ele esperou a bola. Na verdade, Lucas de Souza foi a continuação. Sim, ele deu a continuidade do lance. Da continuação. Então, assim, vamos dizer assim que o que aconteceu está correto. Não foi que ele cobrou, não teve a segunda paralisação, sim, né? Perfeito. Então ele está Talvez certo. se essa bola tivesse saído... E do lateral, exatamente. Então tá certo sim. O Wagner Ferreira tá marcado o pênalti em favor do Esporte e chance do Leão da Ilha diminuir ainda no primeiro tempo. O VAR cagueta, rapaz. Ninguém reclamou, nem o time do Esporte reclamou. O Guarani quase que faz o terceiro gol. Aí o VAR... Mas já pensou? O Guarani faz o terceiro gol e aí como é que faz? Anula, marca o pênalti e tá aí o Guarani ameaçado de diminuir a sua vantagem dentro do Esporte. Vamos lá. Eu vou falar pra Mas você achou pênalti, presidente? Olha, bateu na mão, né? Bateu. Foi indiscutível, né? Daí ia dizer que houve a intenção, mas me parece que a regra não tá nem aí mais com o negócio de intenção. Então, né? por menos foi marcado o pênalti para o Flamengo na Copa do Brasil. Sim. Né? Mas eu tenho uma coisa pra dizer. que pênaltizinho mandrake que marcaram pro Flamengo. Aí depois teve um lance seguinte do Grêmio e não marcaram. Mas deixa uma coisa pra você. Posso falar uma coisa pra você? Pegomito vai... É o seguinte, 26 cravados da primeira etapa, Ronaldo Henrique na bola. Eu sou mais você, Pegorari. Eu sou mais você, Pegorari. Goleiro importantíssimo já nesta campanha. Ronaldo Henrique, concentrado, experiente, camisa número 5, é o volante do time do Esporte. Atenção, torcedor. Atenção, nação bugrina. Forças aí pro nosso Pegorari. Que a nossa padroeira do Brinco de Ouro esteja com você, Pegorari. Ronaldo Henrique na bola. Na perna direita, com paradinha, bateu. Gaveta. Gol do Esporte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Ronaldo Henrique, camisa 5 é a dele. Com paradinha, com corridinha. Deslocou, né, o goleirão Pegorari, que nem saiu na bola, muito menos na foto. Bola no canto alto, superior esquerdo de Pegorari. E a bola tá no fundo do barbante, na marca de 27 cravados da primeira etapa. Terceiro gol do jogo, primeiro gol do Esporte na partida. Guarani 2, Esporte 1. É Pegorari. Dessa vez passou, vai buscar lá dentro. Na intimidade do lance. Alô, Albert Cavalcanti, me dá o detalhe do gol do Esporte. Um pênalti, existe golaço de pênalti, é esse, né? O Ronaldo Henrique, ele chegou, né, com aquela frieza, com classe, né? Com classe, né? Chegou ali na marca penal. Ele veio olhando, né? Responde o Guarani na ponta esquerda. João Vitor no bico da grande área. Soltou para o Bruninho, pintou o terceiro, bateu pro meio da área. Renan faz a defesa. Rebote, volta o Guarani irresistível. Vai pra cima em busca do terceiro gol. Bruninho fatia a jogada, Firula penteia na frente da marcação do Fabinho. Volta a jogada com o Mike. Mike domina, para a bola, soltou para Matheus Barbosa antes que ela chegasse no volante. Aí Matheus Barbosa esperou a bola no pé. Vem o Esporte, desce no contragolpe. Bola esticada na ponta direita, lá vem com o Edinho. Edinho bota na frente, aí para na jogada, tava sem opção de jogada. Vai voltar pro time do Esporte, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto.
Vai lá, Albertinho. E o pênalti, né? Voltando no pênalti, né, Lucas de Souza, ali a batida, né? A batida certinha, né? Aquela famosa paradinha, o Pegorari. Achou que ele ia bater no meio, né? Mas ele acabou deslocando agora no brinco de ouro, hein? Guarani 2, Sport 1. A informação para Ovo Satoshi. Não gostei do Pegorari não, hein? Também achei que ele ficou pregado no lance. Vai lá, Claudinei Corsi. Abraçando aqui o Edgar Carmona Pavan, chegando para ouvir e torcer pelo Bugrão. Aqui em Mateus Leme, Minas Gerais, vamos Bugrão. O João Fidelis de Campo Largo, Paraná, torcendo pelo Guarani, porque amo essa cidade de Campinas. E o Tiago Moreira com a gente aqui também, acompanhando a nossa jornada esportiva no Facebook. Valeu demais pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, você que está no rádio, você que está no carro, voltando para casa depois de um dia estafante de trabalho, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, seja bem-vindo a mais uma super jornada esportiva do Guarani, Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. O jogo tá parado, falta de ataque, falta do Vitor Gabriel em cima do Bruno José aí, Albertinho. É o Vitor Cavalo Gabriel, né? Que ele deu ali uma pancada no Bruno José, uma dividida, né, no alto, e nós lembramos aí do Diogo Matheus da última vez que dividiu por alto, né? E o Vitor Gabriel chegou muito, né? Muito forte em cima do Bruno José, que estava no campo de defesa, e acabou levando a falta. O juizão também só marcou falta. Pra mim era pra cartão, Lucas de Souza e amigos. A informação para Café Canecão. Vem Guarani, bola esticada no campo de ataque. Bruno José sobe de cabeça. Bruno Mendes tentou fazer a parede, tentou tocar por cima, tira a defesa do Sport. A bola sobe, desce, cai na metade do campo, sobe Alan Santos, rebate, manda pra frente o Bruninho. Bota a pelota no chão, chama a gorduchinha de meu amor. Volta a jogada com o Lucas Araújo. Esticou, boa bola pra Bruno José. Chama a marcação pra dançar no Chiruliro lá, Chiruliro ali. Volta o lance com o Diogo Matheus. Olhou pra dentro da grande área, cruzamento, a bola no meio da grande área, tira a defesa. Rebote, voltou Lucas Araújo, toca de cabeça. João Vitor, aparou, tocou no meio da confusão, afasta Rafael Thierry. Rebote cai com o Fabinho, toca por cima, dá certo o lance. Wagner Love tentou esticar a jogada com o Jorginho. Chega por ali, Lucão, manda a bola pela linha de lado, lateral para o Sport, campo de defesa. 30 minutos e meio deste primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 24ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o palco do espetáculo por enquanto. 2 para o Guarani, Bruno Mendes e Bruninho. 1 para o Sport, gol marcado pelo Ronaldo Henrique e Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior. Ontem Londrina 0, Atlético de Goiás 2, Vila Nova 2, Mirassol 0. Hoje, mais cedo, Vitória 2, Botafogo de Ribeirão 0. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Esporte no campo de ataque, bola esticada pra Edinho, evita a saída, mas sai com bola e tudo, é tiro de meta em favor do Bugre. Wagner Ferreira, jogo movimentado, jogaço de bola no brinco, 2-1 para o Guarani. Voltando ainda ao pênalti, vamos isentar de culpa o Wilton Pereira, né, porque ele não marcou absolutamente nada. O VAR aqui, né, como autêntico cagueta, chamou o Adriano Milchivski. Pois é, então, aí que ele voltou atrás e acabou marcando o pênalti. O nosso Pegorari também, o cara que cobrou o Ronaldo, ele foi sem muita convicção pra bola. Tá certo que, né, apenas deslocou o goleiro, ele não chutou, ele colocou a bola no canto. Agora o Pegorari ficou ajoelhado no meio do gol. Pelo menos vai pra bola, né? Mas se ele vai nessa bola, ele pega, viu, presidente? Porque a bola não foi no alto, mas ele pula, ele pega essa bola. Mas eu acho que ele tentou adivinhar, ele achou que... Então essa história de goleiro adivinhar canto é difícil. Eu acho que ele tentou se consagrar e acabou perdendo a grande de uma vantagem, né? Porque ele veio, né? Aqui, quando vai chegando perto, perdendo aquela velocidade, o goleirão igual o Pegorari, como diria o meu amigo presidente, uma envergadura, presidente. É isso. Muito obrigado e boa noite. Vem Sport, sai jogando pelo meio com o autor do gol, Ronaldo Henrique, abriu pela meia esquerda com o Jorginho, esticou a bola para Vitor Gabriel na ponta esquerda, a linha de fundo, atenção, volta o lance, volta a jogada com o Jorginho, busca alguém para jogar, sai da esquerda, vem pro centro, traz jogada por dentro, tabela com o Luciano Juba na entrada da área, abriu pra perna esquerda, mais um drible, nova feita, lindo lance do Jorginho, tira a defesa do Bugre. Fez o que quis com a defesa do Guarani, o Jorginho. Camisa 10 tem habilidade, hein, Albertinho? Você tá de brincadeira. Jorginho com a bola no pé, parecia que ele passou super bonder no pé. Ele passou por 1, passou por 2, passou por 3. Olha isso aí, ó. E curto, hein? Toques curtos, parecia jogador de salão. Futsal, de futsal, jogador de futebol de salão. No meu tempo era futebol de salão. Tá certo. Jogador de futebol de salão. 3 jogadores do Guarani em cima.
3 jogadores do Guarani em cima não conseguiu tirar a bola. E agora o Sport cresce na partida. E vem de novo, Wagner Love, tabela curta com o Jorginho, tira a defesa, voltou pra Edinho, rolou na entrada da área pro Luciano Juba, tira a defesa do Bugre, rebote voltou, Bruno Mendes pra Bruninho e tome contra-ataque do Bugrão, tá pintando o terceiro gol do Guarani, quer ver, Bruninho engatou a primeira, segunda marcha, cruzamento no segundo pau pro Bruno Mendes, tira Rafael Thierry, rebote e volta da equipe do Sport, faz a jogada com o Luciano Juba, ele volta a jogada com o Ronaldo Henrique, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Esporte melhor no jogo, vai pra cima em busca do empate. Vem de novo Vitor Gabriel, faz a tabela curta com o Luciano Juba, faz o passe pelo meio com o Ronaldo Henrique, inverte a página, vira a folha da esquerda pra direita, show Everton, olhou pra dentro da grande área, abriu na ponta direita, a bola com o Fabinho fatiou, vem o cruzamento, a bola explode na marcação do João Vitor, sobe e desce, cadê do tumulto, a bola espirrada, Luciano Juba passa por ele, chega no Bruno José, que tira, manda pra frente, e carrega a jogada na manga direita, traz a jogada pro centro, faz o passe lá na ponta esquerda com o João Vitor, tá marcado, tá pressionado, volta o lance pra Mike domina pra Pegorari, ai, Pegorari, dominou, girou o corpo pro lado direito, soltou com Alan Santos de 3 dedos, sai bem o Guarani, agora tem espaço, Diogo Matheus domina a linha lateral dos técnicos pela ponta direita, aí para a jogada na metade do campo, não tem com o que jogar mais à frente, ele faz a tabela curta com o Matheus Barbosa, volta a jogada com o Diogo Matheus domina, rebobina, fita recalcula, rota, volta, jogada no campo de defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você, Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Guarani no campo de ataque, bola esticada pra Mike, linha de fundo, atenção, fez o break, rolou na entrada da área, Matheus Barbosa, perna esquerda, bateu, golaço! Gol! É do Bugrão! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campo. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Inteiro, também na Essência FM, um golaço! Matheus Sniper Barbosa, camisa 5 é a dele, jogadaça pela ponta esquerda, tabela curta de João Vitor com o Mike inteligente, chamou a marcação pra dançar, a marcação ficou pra trás, ele rolou a bola na entrada da grande área, a bola veio à feição pro Matheus Barbosa, que de pé canhoto, e eu reitero, de pé canhoto, deu um tapa na bola com categoria, colocou a bola no canto direito de Renan, que pulou, se esticou todo, mas nada pôde fazer. Matheus Barbosa, camisa número 5, é bola na rede, cai na rede, é mais um gol do Guarani no brinco. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Essência FM, Guarani 1, 2, 3, Sport 1. É, Renan, essa aí passou de novo, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, alô, Albert Cavalcante, olha o Sniper Barbosa aí, Albert. O Mike colocou o jogador do Sport baila bailar. Baila comigo. Baila amor. Ele pegou pelo lado esquerdo, hein? Ele fingiu que ia cruzar a primeira, não cruzou. Ele puxou a bola e ali a zaga, a marcação do Sport ficou esperando o cruzamento dentro da grande área, mas não contava com ele. Matheus Sniper Barbosa, na linha da meia-lua, ele recebeu a bola à feição, como diria Lucas de Souza, e de perna esquerda. Ele bateu firme, bateu forte, a bola foi no cantinho, hein? No cantinho direito do goleiro Renan, que até pulou. Mas nada pode fazer agora no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai bonito, hein? Tá bonito na frente, vai vencer o Sport por 3-1, Lucas de Souza. Que exibição do Guarani, um time seguro, um time consciente do que quer no jogo. 3-1 no placar, presidente. Olha, desde 24 de maio que o Guarani não marca 3 gols. Você lembra daquele empate 3-3 com a Chape? Ah, dói até hoje esse empate. De lá pra cá, só 1-0, 2-1 no máximo. E hoje, então, já abre uma vantagem aí, 3-1. Agora é bom lembrar que o Guarani já estabeleceu, acho que foi contra a própria Chape, 3-1, cedeu o empate. Sim. Ó, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, essa boca. Pelo amor de Deus, vamos ampliar, né? É claro. Lucas. Aproveitar o abalo aí que deve estar sentindo o Sport para ampliar o marcador. Vai lá, Claudinei Corsi. Legal, e abraçando aqui o Marcelino, que tá lá no tobogã do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Esse aí tá louco, hein? Esse aí tá doido da vida. Ele tá doido, né? Ele falou, manda um abraço aqui pra galera do tobogã, acho que ele pegou o celular dele, deve ter ligado 2 caixas de som lá no tobogã, ele tá curtindo a sua transmissão.
vibrando com a transmissão dos canais de futebol interior e pedindo para mandar um abraço para a galera do Tobogã. Que aí, beleza, galera do Tobogã, vocês aí, ó, um abraço pra vocês aí, ó, Bugrão, hein, 3-1, hein, e só lembrando, viu, um detalhe, o Matheus Barbosa faz aniversário hoje, 29 anos, então é um presente, o presente é pra torcida bugrina e também um presente pra ele, né, 29 anos, Matheus Sniper Barbosa está fazendo a partir de hoje, fez o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro. A informação para Bebidas Potiguar. Veja como é o futebol, né? Eu tava preparando até um comentário aqui em cima do Barbosa. Porque quando o pessoal tem a posse de bola, talvez... Fala do Matheus Barbosa. Eu vi um lance aqui do Diogo Matheus, ele tinha a posse de bola, deu pro Barbosa, não aconteceu nada, ele voltou pro Matheus de novo. Quer dizer, um volante que pega a bola e joga pra trás... E vem mais Guarani, Bruno José na ponta direita, bota na frente, faz o cruzamento, ele explode no Sabino, vai fora. O Guarani tá mordendo, o Guarani insaciável, ensandecido, pra cima do Leão, Alberti. Se eu não estiver errado, o primeiro escanteio do Guarani. Tá certo. Na partida, muito obrigado, presidente e amigos. Escanteio pelo lado direito ali, hein? O Bruno José está numa saúde hoje, hein? Hoje o Bruno José é brincadeira, hein? O Bruno José, se o caso você espirrar, saúde, hein? Hoje você ele, está... João Vitor. Ele, João Vitor e o Mike. Guarani achou o time. Exatamente, o Mike ali... Então, voltaram aí preservando então, aí, né? Então Isaac Regis é banco da partir de hoje, né? O presidente, pelo sorriso do presidente, ó, o escanteio. Escanteio, Diogo Matheus na bola no segundo pau. Subiu o Lucão, sobe também a defesa do Esporte, tira Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte no campo de ataque, levantamento pra Jorginho, tira a defesa, voltou pra Wagner Love, afasta, tira do jeito que dá, Alan Santos. Manda pra onde o nariz estava apontado, a bola vai pela linha de lado. Lateral para o time do Esporte que corre atrás do prejuízo. O Esporte, ó, tá zonzo, tá grog no jogo, o time do Leão da Ilha corre atrás do prejuízo, diminuiu o placar, é verdade, num pênalti bem mandrake, marcado pelo VAR, mas o Guarani foi pra cima e marcou o terceiro, manteve a sua vantagem de 2 gols construída no início do jogo, mas vem o Esporte pro campo de ataque e corre atrás do prejuízo, vem com o Ronaldo Henrique, daí pra Wagner Love, apagado no jogo Love, hein, bola aberta na ponta esquerda, Vitor Gabriel olhou pra dentro da área, a bola explode no Bruno José, volta a jogada pela ponta esquerda com Wagner Love, ajudando ali na construção da jogada, vem buscar jogo na intermediária, faz o passe com Rafael Thierry, o capitão dos caras, abriu o predinho, boa, a bola na ponta direita, Edinho, soltou no fundo, boa bola pra Jorginho, cruzamento, Wagner Love fechou, tocou de cabeça, a bola bate no chão, vai fora! Teve a chance o Esporte, uma boa jogada pela direita, Edinho soltou no fundo pra Jorginho, o cruzamento veio na medida pro Wagner Love, ele tocou de cabeça, mas fez assim, ó, igual cumprimento japonês, assim, ó. Aí a bola bateu no chão, subiu demais, foi pela linha de fundo, mas desceu com perigo os caras aí, Alberti. Fala baixinho do Wagner Love, né? Porque você falou que ele tava sumido em campo, ele acordou. Deixa ele quietinho. Mas que lance, é lance que o Wagner Love normalmente não perde, hein? Jorginho fez o cruzamento, né? Pelo lado direito, na medida pro Wagner Love. Só que ali, por incrível que pareça, ele acabou dando ali o comprimento, como diz vocês, né? Cumprimentando igual o japonês, mas assim, é porque a bola, ele fez um movimento errado. Que se vem mesmo, se ele acerta o movimento ali na caixa. Que chance perdeu aí o Esporte. E só lembrando, em 35% o scout do jogo. Posso passar para você, Albert? Lucas e amigos? Para você, apostadores, para você que gosta, né, de fazer sua fezinha. Exatamente, assim como o Claudinei Corsi, que é viciado nisso. 35% de posse de bola para o Guarani, 65% para o Esporte. Olha só, e mudando o panorama, o técnico Humberto Luzer. Finalizações 5 para cada lado, porém, entretanto, no gol, as 5 do Guarani. O Guarani não desperdiçou o chute, hein? Foi 5 em direção ao gol contra uma só do Esporte, foi o gol de pênalti, né? Finalizações para fora, nenhuma do Guarani, mas teve sim uma, que foi do Bruno Mendes, e 4, né, para o Esporte, e os escanteios, 2 escanteios para o Esporte e 1 para o Guarani. A informação para Pronalimento. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Sai jogando o Guarani na zaga central, domina a parada Alan Santos. Alan Santos, cabeça erguida, volta, jogada pra Pegorari dentro da sua pequena área. Aquela saída apoiada, Lucas, que dá até arrepio no coração do torcedor bugrino. Vai lá, Claudio Necossi. E o Odacir Barbosa também tá lá no Tobogã. Diz que lá é só festa do Bugrão. O Edgar Carmona Pavan tá com a gente aqui também. O Fábio Castro. Também quem mais? O Fábio Castro é de Minas Gerais, né?
Quem mais? É o Fábio Segura aí, Ney, porque vem Guarani. Bruno José soltou pra Diogo Matheus, bico da grande área. Olhou pra dentro da grande área, ameaçou fatiar. Voltou pra Bruno José, linha de fundo. Cruzamento no segundo pau pra João Vitor. Antes que a bola chegasse nele, tira do jeito que dá Jorginho ajudando a defesa. Rebote voltou lá pela meia esquerda com o Mike. Ele volta. Jogada na intermediária com o Lucão. Lucão acelera o lance, volta a jogada pela ponta esquerda com o João Vitor. João Vitor domina, passou pra cima da bola, voltou a jogada com o Mike. Mike domina o Guarani no todo no campo de ataque. Irresistível, Bugrão. Vem de novo com o João Vitor. João Vitor volta a jogada com o Lucão. Lucão para, pensa, pisa, olha, pisa na bola, Firula penteia, chama a equipe do Sport, busca alguém pra jogar, dá certa triangulação pra ponta esquerda, o passe do João Vitor não foi bom pro Mike, aí ficou a feição do Everton que manda pra frente, rebote volta pro time do Sport, bola na ponta direita com o Luciano Juba, inverte a página, vira a folha da esquerda pra direita, não tem ninguém do Sport, sargento do Guarani, completa aí, Claudinei Corsi. Legal, o Bruno Prone lá da Prone Alimentos tá dizendo aqui, o Bugrão tá que tá hoje, hein, o time tá voando, o Chotoco Maccabi, o Maccabi San. O Lucas, falta o gol do terceiro Bruno, o Bruno José. A pergunta é a seguinte, será que o Guarani manterá esse ritmo frenético no segundo tempo? O Real M, né? Que é quem tá falando aqui. O Paulo Marques também, Bugrão hoje soma 3 pontos e o César Leão é de Barueri, tá torcendo para o Guarani. Desce a ladeira, vem mais Bugrão, programa de ataque, canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. 44 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, por enquanto 3 para o Guarani, 1 para o Sport, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, amanhã tem decisão de 3º e 4º lugares na Copa do Mundo Futebol Feminina, tem a Austrália jogando com a Suécia, às 5 da manhã. No domingo, às 7 da manhã, horário de Brasília, decisão da Copa do Mundo Feminina de Futebol, tem Espanha e Inglaterra. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Trabalho de bola do time do Sport, campo de defesa, mais 6 minutos, vamos até 51 minutos nesse primeiro tempo. Wagner Ferreira, 3-1 pro Bugre pra cima do Leão. Onde é que ele achou 6 minutos, hein? Não teve uma contusão, não teve uma substituição. Você sai do VAR. O VAR e agora a comemoração de gol também tá valendo isso, hein? É a nova regra. Cresce pelo menos mais 1 minuto. Exatamente. Né? Então segura aí, Guarani, pra virar com 3-1. E vem Sport, bola lançada pra dentro da grande área, passa por todo mundo, caiu na ponta direita, Edinho, rolou pra trás, a bola saiu. A bola saiu, vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Bugre, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Marcado o impedimento lá pelo senhor Leone Carvalho Rocha de Goiás. O impedimento não, a bola saiu, né? A bola foi pela linha de fundo, acabou o campo lá pro nosso amigo o Edinho, tiro de meta pro Bugre, já batido lá pelo Pegorari. A bola sobe e desce, cai na metade do campo, toca de cabeça ali do Ronaldo Henrique, a bola se perde, vai de graça em lateral para a equipe do Bugre, lá pela ponta direita, campo de defesa, canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Albertinho, o Diogo Matheus, que tá pendurado, né? Se não tô enganado ou não? Vou passar. Eu acho que sim. Então, o Mike e o Diogo Matheus estão pendurados, se eu não tiver enganado. Isso. Acabou de tomar jantada lá do YouTube Sampaio. Vai lá, Claudinei Corsi. A audiência internacional aí da sua narração de até aqui Guarani 3-1. Nos Estados Unidos, em Portugal, no Japão, no México e também no Reino Unido. Muito obrigado, thank you very much, muitas graças, arigatou gozaimasu e mais tantas e outras línguas. E pra você ligado lá e conectado. Portugal, como é que é? Obrigado, ora pois. Albert Cavalcante, a jantada que o Wilton Pereira Sampaio deu no Diogo Matheus no lance anterior. Antes do Claudinei tá rachando o bico ali. O Claudinei gosta, né? Claudinei gosta. Mas voltando ali, né? O Diogo Matheus, ele estava discutindo com o técnico. Segura porque vem Bugre. Bola na ponta direita, Bruno José bota na frente, linha de fundo, faz o cruzamento, a bola explode no Vitor Gabriel, vem fora, escanteio. Escanteio para o Bugre, completa aí, Albertinho. O Bruno José, hein? O Speed José ali pelo lado direito fez o cruzamento, a bola pegou na zaga, escanteio, o segundo escanteio do Guarani pelo lado direito. Ali o Diogo Matheus estava ali, né, batendo boca com o Anderson. O Anderson Moreira, isso mesmo. E ali o Wilton Pereira, né, chamou ele ali pra jantar, né? Ou seja, né, deu aquela famosa jantada para que você está... Exatamente, o Lucas de Souza, ele está pendurado.
Tá o Diogo Matheus, Mike, Bruno Mendes e Alan Santos pendurados. Escanteio para o Bugre pela ponta direita, vem pra cobrança, Diogo Matheus, fatiou, levantou a bola no segundo pau, saiu errado, o Renan passa a bola por todo mundo, tira a defesa do Sport, o árbitro para o jogo da falta. Da falta de ataque, o jogo tá parado, falta em cima do Renan. Canais Futebol Interior da Essência FM, aqui nós torcemos por você. Chimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Presidente Wagner Ferreira, a pergunta que fica, é o Guarani que jogou muita bola ou o Sport que não jogou nada nesse primeiro tempo? Guarani irresistível, hein? Bem, com muita vontade e tecnicamente, né? Mas deixando lá embaixo o time do Sport. Um jogo aberto, né? Ninguém tá se defendendo. Um jogo aberto. Trocação é franca. De lá pra cá. Então gostei muito do primeiro tempo. O Guarani realmente irresistível. Não há nenhuma restrição à vantagem por 3-1. E olha, o Guarani teve chance de fazer até mais um, hein? Pois é, até mais 2, né? Guarani muito bem, a defesa do Sport hoje. Tontinha com o ataque do Bugrão. Mas vem Sport, é um time muito qualificado. Desce pela ponta esquerda com Wagner Love. Saindo bastante da área, Wagner Love pra buscar o jogo. Ele inverte a página, vira a folha com categoria, com qualidade. Da esquerda pra direita, ele achou o Everton. Estica a jogada na ponta pra Edinho. Soltou pra Jorginho, linha de fundo, cruzamento. A bola vem pro meio da área, sobe a defesa do Bugre, gira. Matheus Barbosa tira. Rebote voltou pra ponta esquerda. Vitor Gabriel, na verdade é o Sabino. Bota na frente, cruzamento por baixo. Alan Santos tira. Rebote voltou pra Sabino. Evita a saída, Mick no susto. Soltou na linha lateral da grande área, cruzamento do Luciano Juba, a bola no segundo pau, Jorginho subiu, tocou de cabeça, a bola explode em cima do Mike, rebote voltou, evita a saída, Jorginho, pressão do Sport nesse finalzinho do primeiro tempo, bola aberta na ponta direita, bola esticada pra Everton, daí pra Edinho, devolveu pra Jorginho, fatiou, bola na entrada da área, Sabino dominou, perna esquerda, bateu, pegou, Rari, firme, seguro, faz a defesa, o arqueiro do Bugre, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Alô, Paulo Marques pedindo pra você colocar o Cocar no segundo tempo, viu, Albert? César Leão, que é lá de Barueri. Aqui conosco também o Sérgio Buchalovics. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência qualificada, Lucas, massiva. Valeu demais. Vai lá, Claudinei Corsi. Também no WhatsApp aqui, o 989-89-3526. É o Victor Viana. Manda um abraço aqui para minha esposa Roseli, que está aqui ao meu lado no bairro Monte Alto de Campinas. Ele disse que ia ser 3-0 para o Guarani. 3-1, mas tá dentro, né? Tá dentro, não fosse o gol de pênalti. Pênalti, falar. Pênalti meio. Falar uma coisa pra vocês. Esse pênalti aí, olha. Eu quero ver, a partir desse pênalti que nós acabamos de acompanhar, você, amigo, depois que acabar a jornada, né? Mais tarde vocês irão ver, né? Pelo VT. Vamos lá pra matutar. Isso, lá pra 1h da manhã. Aí depois eu quero ver contra o Campeonato Brasileiro também, né? Da Série A, né? Quando apita o árbitro aí. Trila o apito, árbitro aponta o centro de campo. O senhor Wilton Pereira Sampaio termina a primeira etapa no brinco. Bruno Mendes aos 5, Bruninho aos 10, Matheus Barbosa aos 34, Guarani 3. Ronaldo Henrique de pênalti aos 26, Sport 1. Guarani irresistível no primeiro tempo, vai vencendo um dos líderes da competição, mas é uma vitória para dizer o seguinte, ó, estamos aqui. Vamos brigar, é o seguinte, é o recado do Guarani e vamos repercutir isso agora no Intervalo Inteligente FI com o meu parça Claudinei Corsi. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Essência. Claudinei Corsi. 10 da noite, mais 22 minutos, 10h22, começando aqui o Intervalo FI, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo e bem a equipe do Sport 3-1. Destaque do repórter Albert Cavalcante. Com 42% de posse de bola para o Guarani, com 58% de posse de bola para o Sport. O Guarani vai vencendo o Sport, hein? Vai vencendo o ex-líder do campeonato, vice-líder do campeonato por 3-1. O Guarani vai tirando a famosa nhaca, hein? 3 jogos sem vencer, tá indo embora. O Guarani vai apresentando, vai fazendo o primeiro tempo de gala. E vamos bater na madeira, como disse o presidente, né? Tomara, né, que seja diferente de como foi contra a Chapecoense. Mais importante é, Bruno Mendes faz o seu 6º gol, 7º gol, o Bruno Mendes agora é o vice-artilheiro do Guarani no Campeonato Brasileiro. E o Guarani vai
colando mais uma vez no G4, Claudinei Corsi. Este repórter Alberto Cavalcante com seu destaque neste início de intervalo de jogo. Brinco de Ouro, Guarani vai vencendo 3-1. Eu quero destaque, o teaser do comentarista Wagner Ferreira, que vai ser o seu comentário daqui a pouquinho aqui no intervalo de jogo. Wagner, o Guarani vence 3-1. Pois é, e nem o mais otimista torcedor bugrino esperava por uma exibição de gala nesse primeiro tempo. Quase que o Guarani faz o chamado hat-trick, ou seja, 3 descidas e 3 gols. Ele quase fez isso, né? Ele fez os 2 primeiros gols, um em seguida do outro, quase que faz o terceiro. Aí seria algo inédito. Então, olha, tá até difícil de escolher o melhor em campo do Guarani, mas eu tenho na minha cabeça aqui, depois você vai perguntar, e eu já sei para quem vai o meu voto nesse primeiro tempo. Mas o Guarani foi um time coeso, não se intimidou diante do líder, jogou, pôs a bola no chão, jogou dos 2 lados do campo, enfim. Olha, uma exibição de gala do Guarani nesse primeiro tempo, nada a reclamar, o Sport tem nada a reclamar, tá apanhando em 3-1 e olha que até que ficou barato. 10 da noite, 24 minutos, este Wagner Ferreira daqui a pouquinho volta para falar mais desta vitória parcial do Bugre em cima do vice-líder da competição, 3-1 para o Guarani no primeiro tempo. O Marcelino tá firme e forte, dizendo que o Matheus Bueno tá jogando fino da bola, o Luciano Alves, Louser resolveu abrir mão daquele jogo flácido na marcação e no ataque e colocou o time para cima do Sport. Muito bem o time do Guarani. O Domingos Duarte também com a gente aqui, o Jonatas Charles Costa também aqui com a gente, acompanhando a nossa jornada esportiva, que vai para um rápido intervalo e volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. 10 da noite, mais 27 minutos, intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai derrotando o Sport por 3-1. O Marcelino Fernandes diz aqui Matheus Bueno, né? E eu fui na onda dele, mas na verdade ele quis dizer aqui Matheus Barbosa, né, Wagner Ferreira? Só pode ser. Que tá jogando o fino da bola, a não ser que ele quis ser irônico aqui, porque o Matheus Bueno tá fora do time, né? Mas acho que ele quis dizer Matheus Barbosa. Nós temos que interpretar aqui ainda o que diz o ouvinte aqui, o Marcelino, que dá uma canseira aqui, viu, Lucas? É que é muito Matheus, é muito Bruno, então muito Lucas. É muito Lucas, então é... Mas o Ney não percebeu, nem os amigos, mas no meu boletim eu dei uma
De vez saiu o Araújo, eu tava pensando agora, você falando Lucas, de vez saiu o Araújo, saiu o Silva, se eu não me engano. Silva. Pois é. Não é, Então, na volância. Tem ouvinte aqui, Lucas Araújo também, dizendo que o Guarani ia fazer um bom jogo. Tá certo, é Lucas para todo lado, é Matheus para todo lado. O que importa é que o Guarani está vencendo 3-1 a equipe do Sport Recife. Wagner Ferreira, você disse aí no seu destaque que não tem nada a que reparar o Guarani. Então eu já começo perguntando para você o melhor em campo do Bugre nesta vitória parcial do Guarani 3-1, Wagner. Você reparou como é que corre o Bruno José? Ele auxilia a defesa, tem hora que ele é o lateral direito e o Matheus Bueno fica ajudando na marcação ali no meio. Então o Bruno José é um cara importantíssimo no Guarani. É muito questionado, né? Muito questionado. Acham que, né? Mas vejam bem, faz gol, dá assistências e quando é preciso, inverte de posição com o João Vitor. Então, para mim, eu acho que o Bruno José... Fica até difícil escolher o melhor do campo do Guarani no jogo de hoje. Todo mundo perfeito. Desde o goleiro, a zaga rebatendo bem, o Mike jogando um bolão lá pela esquerda, o Bruninho, a dupla de volantes ali, um deles inclusive fazendo gol. O ataque, então, irresistível, né? Quase todo mundo fazendo gol. O João Vitor dando assistência, o Bruno Mendes marcando, o Bruno José fazendo cruzamento. Então, foi um primeiro tempo, eu diria que perfeito do Guarani. Não há nenhuma justificativa para mudança no intervalo. Ninguém se machucou, acho que o jogo foi corrido e tal, alguém pode ter até... A gente nota que no intervalo, às vezes no segundo tempo o time vem já com uma alteração, a gente não sabe por quê. Aí o cara lá no intervalo sentiu um desconforto, um cansaço e tal, pediu para sair. Aí fala, ô professor, tira eu. Pois é, aí foge a nossa análise, né? Mas esperamos que o Guarani volte com o mesmo time e com o mesmo entusiasmo. Ô Wagner Ferreira, eu vou colocar um espião lá no vestiário do Guarani para poder te informar a respeito disso, viu, Mas Wagner? acontece sempre, né, Claudinei? Quando o time vem com... Mas por que tirou fulano? Se souber saber no final, na coletiva, sentiu um desconforto, pediu para sair. Eu acho que não é o caso. O jogo foi bem aberto, limpo, sem muitas faltas, boa arbitragem, um jogaço de bola, 4 gols no primeiro tempo. Então, uma noite perfeita para quem foi ao brinco, não se arrependeu. Legal, no WhatsApp aqui no 19989893526, a mensagem aqui do Francisco Dias, lá de Curitiba, no Paraná. O Bugrão é primeira divisão. Ele manda boa noite para todo mundo aqui e está acompanhando a nossa jornada esportiva. Mandou a mensagem através do WhatsApp aqui, 989893526, 10 da noite, mais 30 minutos. Ô Wagner, rapidamente, na equipe do esporte, quem é que mais preocupou o Guarani aí na sua maneira de entender o jogo, Wagner? O craque do time, né, pelo menos em tese, é o Wagner Love, mas muito bem marcado, só uma cabeçada no gol que ele conseguiu fazer nesse primeiro tempo. Agora, o tal de Luciano Juba sempre aparece com perigo, né, um jogador perigoso, tanto é que uma transação milionária aí que vai pro Bahia, em razão da sua qualidade técnica. Agora, o time dos homens vem com 3 zagueiros. Tá tomando de 3-1. Imagina se não viesse, né, reforçado na sua defesa, quanto é que estaria. Então, o próprio técnico Anderson Moreira, experiente, tem 51 anos. É mais velho que o Humberto Lousa, que tem 43. Mais experiente. Eu acho que até o Anderson Moreira é mais técnico do que o Humberto Lousa. Mas tá tomando um vareio de bola. Nós vimos aqui, o Albert até levantou essa bola. Ele irritado com seus jogadores quando estava, acho que 2-1. 2-0. 2-0. Nos 2 gols que tomou, né? Pelo mesmo lado. Aí acabou tomando o terceiro, fez aquele gol de pênalti achado lá. Se não fosse isso, o Guarani estava com 3-0. Um chocolate no vice-líder do campeonato. Legal, 10h31, mais um rápido intervalo e a gente volta já já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar.
Visite o nosso estande numa Paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. Agora são 10 horas mais 34 minutos, intervalo de jogo, canais Futebol Interior, Rádio Essência FM, registrando aqui mais algumas cidades que estão na audiência maciça da transmissão esportiva desta jornada esportiva dos canais Futebol Interior, que o Guarani vai vencendo o Sport por 3-1 lá na capital, em São Paulo, também em Tapes, no Rio Grande do Sul, espero ter falado certo aqui, em São José dos Campos, em Joinville, Santa Catarina, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em Várzea Paulista, aqui em São Paulo, em Aracaju, no Sergipe, em Paraty, no Rio de Janeiro, em Tubarão, Santa Catarina, em Jersey City, nos Estados Unidos, também em Guaratinga, na Bahia, em Kensington, na Inglaterra, em Alagoinhas, na Bahia, também Itamaraju, na Bahia, em Marília, São Paulo, em Criciúma, Santa Catarina, Americana, São Paulo, Gravataí, no Rio Grande do Sul, em Florianópolis, Santa Catarina e Londrina, no Paraná, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em Santos, na Baixada Santista, em São Paulo, lá em Tóquio, no Japão, em Tucumã, no Pará, também a rapaziada ouvindo aqui a nossa jornada esportiva em Araraquara, em Colatina, em Varginha, eu já falei aqui também. 10h36, quem que tá falando aí, Matheus Barbosa. Mas o dia vai ser perfeito no meu aniversário, se Deus quiser a gente conquistar essa vitória. Focar agora pro segundo tempo, acredito que a gente fez o que o professor pediu no primeiro tempo, intensidade, marcando no alto, conseguimos jogar e não abdicamos do nosso jogo. Infelizmente no jogo passado erramos muitos gols, nesse jogo entramos um pouco mais concentrado, acredito eu, e pudemos finalizar melhor e consequentemente fazer os gols. Agora é concentrar para no segundo tempo voltar mais ligado e, se Deus quiser, conquistar essa vitória. Calma aí, espera. Calma aí. Felipe, cadê? A gente sabe que tem que entrar todo vapor, né? A gente tá brigando por coisa grande na competição, a gente não pode tá tomando esses gols, né? Agora a gente vai ver o professor tem para falar ali, esfriar a cabeça, tentar acertar para voltar para o segundo tempo melhor, né? Com uma postura diferente, fazer o segundo gol, pensar no empate e até numa vitória. Ô Felipe Marques, por favor, focaliza o rosto do Albert. A situação que ficou o nosso repórter, mesmo porque o narrador extrapolou, né? Chamei o repórter, o narrador entrou, chamou o entrevistado. E é aquilo que eu falo para você, né, Albert Cavalcante? E você não acredita, você fica aí de beijinhos e abraços, né? Então agora você viu
Engraçado que ele deixou o Ronaldo Henrique falar e não passou pro repórter, não, deixou o repórter. O Matheus Barbosa. E você vê que eu chamei Albert, né? Na hora eu chamei Albert, mas não deu nem tempo de você pegar o microfone. Eu ia falar assim, o aniversariante da noite, porque ninguém sabia da informação, mas foi passado. Mas tudo bem, né? Qualquer coisa, se precisar pra narrar alguma coisa... eu chamo você. Daquele jeito, mas... mas tudo bem, Claudinei Costa. Você tem razão, Claudinei Costa. Olha, agora ele abraça, beijo. Você tem razão. É isso. Nossa equipe é entrosada. 10h38, eu volto no fim de jogo dos canais de futebol interior, porque a bola já está rolando, Lucas. Trila, o árbitro apita, o Wilton Pereira Sampaio pra cima deles, Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil, todo mundo curtir a segunda etapa de Por Enquanto, Guarani 3, Esporte 1, Campeonato Brasileiro Série B 2023. Tá bonito o Bugre, vai lá, Albertinho. Mudou no esporte. Tá aí com papel e caneta aí? Opa, vamos lá. Vamos lá, então vamos lá. Vai embora o Vitor Gabriel, menino de 19 anos. Certo. Né, fazia um ano que não jogava, agora que não vai jogar mesmo, hein? Falhas e falhas. Vai embora ele, né? O camisa número... Nossa, vamos lá. Segura porque vem Bugre. Tabela de Bruno Mendes com João Vitor, tira a defesa do esporte. Vai lá, Albertinho. Camisa número 30, né? O Vitor Gabriel. 52, Vitor Gabriel vai embora e vai entrar o camisa número 30, o Labandeira. Certo. Facundo Labandeira, camisa número 30 entra e o Vitor Gabriel, camisa número 52, está indo embora. E o Edinho, camisa número 11, sai fora e entra o Peglow. O camisa número 77. Então, João Peglow entra no lugar do camisa número 30. Entra no lugar do camisa número 11. Do Edinho. Perfeito. Então, vamos lá. Vitor Gabriel, 52, foi embora. Entrou o 30, o Labandeira. E foi embora o Edinho, camisa número 11. Entrou o 77, João Peglow. Informação para a Ridger Comunicação Integrada. Desce o esporte e tenta correr atrás do prejuízo. 1 minuto e meio do segundo tempo. Tá perdendo por 3-1. Guarani tá bonito na frente do placar e vem com Labandeira. Labandeira, Uruguai, cruzamento. A bola vem por baixo, vai nas mãos de Pegorari. Wagner Ferreira, o técnico Henderson Moreira mexeu. Portanto, você vai falar sobre estas substituições. A entrada do Peglow, que provavelmente vai fazer a esquerda ali no lugar do Vitor Gabriel e também do Facundo Labandeira. No intervalo ele resolveu abrir mão dos 3 zagueiros, né? Ele tira o Vitor Gabriel e coloca o Labandeira, que é um atacante, uruguaio, Labandeira. E eu faria a mesma coisa, né? Tá perdendo, tem que realmente abrir o jogo e partir para cima tentar empatar. E o outro ele mexe no ataque, tira o Edinho e coloca o outro atacante, o tal de Peglow. Ele mexeu então no intervalo, naturalmente para colocar o Sport, né, para cima do Guarani, tentando empatar o jogo. Sendo assim, o Guarani teoricamente terá mais espaço para poder jogar. Vem o time do Sport, bola lançada no comando de ataque, passa por todo mundo, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Bugre. Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Saída de bola do time do Guarani, aquela saída de bola pressionada, que dá até arrepio na alma do torcedor bugrino. Pegorari, pressionado, mas joga tranquilo. Faz o lançamento para Matheus Barbosa, toca de cabeça, a bola volta com o Diogo Matheus, pressionado pelo Peglow. Foi tentar o passe no corredor, acabou errando o passe. Peglow dominou pela ponta esquerda, foi puxado, é falta. Falta, mas o árbitro deu vantagem. Bola recuada com o Ronaldo Henrique, chama a jogada no meio com o Jorginho. De primeira com o Fabinho, derrubado, falta. Falta nada, o árbitro mandou, seguiu. Wilton Pereira Sampaio quer jogo. Bola na ponta esquerda com o Peglow. Peglow sai da esquerda, vem pro centro, traz a jogada por dentro, volta. O lance com o Ronaldo Henrique. Ronaldo Henrique gira a jogada na zaga central, domina a parada. Rafael Thierry, o capitão dos caras. Na ponta direita pra Labandeira. Chamou o Mike pra dançar na perna direita. Cruzamento rasante, tira a defesa do Guarani. Rebote voltou, Peglow dominou, chuteirinha rosa dele. Tira a defesa mais uma vez agora com o Bruninho. Rebote volta pela meia esquerda com Ronaldo Henrique. Faz o passe lá pela ponta esquerda com Luciano Juba. Agora caindo como lateral esquerdo. Soltou pela meia com Sabino. Sabino daí pra Everton, pé direito, mandou a bomba. Tira a defesa do Guarani. Afasta do jeito que dá com Alan Santos. Rebote voltou com Luciano Juba. Chama a tabela com o Peglow. Peglow lá pela ponta esquerda, encara a marcação de Matheus Barbosa, bico da grande área. Gira a parada com o Juba de novo. Carrega na contramão, tá marcado. Volta a jogada com o Ronaldo Henrique. Todo no ataque Esporte. Todo defesa o Guarani. Todo defesa o Bugre. Se defende como pode. Lançamento do Sabino. Que bola pra Luciano Juba. Pé direito. Pega, Pegorari. Firme, seguro, faz a defesa. Só o Esporte jogando. Vai lá, Claudinei Costa. Mandando um abraço aqui para a cidade de Arthur Nogueira, aqui em São Paulo, para o Valdir José Torres, mandando boa noite pra gente aqui também. O João Guerra está em Jaú, diz aqui. Nós estamos aqui em Jaú, estamos assistindo
o Bugre. E ela chegou, hein, ô Lucas de Quem Souza? chegou, Claudinei Corsi? A Juscelene Amorim. Cheguei, galera. Vamos, Guarani. Muito obrigado pelo carinho da sua presença, pela honra da sua presença, pela honra da sua audiência aqui conosco. O Albert, o Diogo Matheus ficou sentindo, hein? Após a jogada, né, perigosa ali do Léo Juba, né? É ele que está indo embora, hein? Depende, né? Pode ser a última partida ou não, depende se ele levar um cartãozinho amarelo. Ali o Diogo Matheus, pelo lado direito, né, do campo de ataque, de defesa do Guarani, acabou sentindo, hein? Acabou sentindo ali, o carrinho Max está sendo preparado, né? O Ayrton Senna do Brinco de Ouro da Princesa vai ali, né? Pegando o carrinho para poder, mas... Não, parece que tá tudo bem com exatamente, para mim foi abaixar a pressão. E vem Guarani, bola na ponta direita, Bruno José tentou botar na frente, fecha a porta para ele, Sabino dá o carrinho pro Bárcio, manda a bola pela linha de lado, lateral para o Guarani, campo de ataque, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Lateral para o Guarani, vem a equipe do Bugre com Bruno José, fez o lançamento, Bruno Mendes tentou pegar o rebote, afasta a defesa, tira Luciano Juba, canelou agora o Luciano Juba. Bahia, onde, Claudinei Corsi? O Antônio Carlos Macedo, lá na Bahia, tá ligado com a gente aqui na transmissão e vendo a vitória do Bugre 3-1 em cima do Sport. De norte a sul, do Iapoque ao Chuí, futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Vem Bugre, sai jogando na ponta direita, campo de defesa com Alan Santos despacha, manda pra frente, achou Matheus Barbosa, biquinho na bola pra Lucas Araújo, de primeira esticou na ponta, canta pra João Vitor, tem espaço, João Vitor no ponto futuro pra Bruninho, dominou, chamou pra dançar, marcação foi pro chão, o árbitro mandou seguir, o árbitro manda seguir, não entende que houve falta, o Bruninho acabou se chocando contra a marcação, na verdade forçou o contato veio, portanto segue o jogo, vem Sport, sai lá pela ponta esquerda com Luciano Juba, volta a jogada na quarta zaga com Sabino, deixa de lado com o capitão Rafael Thierry estica a jogada pela ponta direita com Everton, engata a primeira, segunda marcha, já chega na intermediária, campo ofensivo da equipe do Sport, avança no terreno, soltou pra lá, bandeira, linha de fundo, cruzamento, a bola no segundo pau, passa por toda a extensão da área, não tem ninguém de vermelho e preto, só gente de verde e branco, sai jogando o Bugre pela direita, Diogo Matheus, recebeu ali uma chegada no Peglow, o árbitro manda seguir porque o Guarani ficou com a posse da bola, não, vai dar falta marcada, jogo parado, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vai lá, Alberti. Vamos lá, né, para estatísticas da partida, né, por enquanto aí, 56% de posse de bola para o Sport, 44% para o Guarani, e o passes, hein, total de passes, o Sport trocou já 331 passes e o Guarani 232, mas pasmem, passes errados, 51 passes errados do Sport contra 46 do Guarani, não vai dar nada ali. E o retrospecto geral, né, das duas equipes, Lucas de Souza e amigos, são 44 jogos com 14 vitórias do Guarani, 16 empates e 14 derrotas. Então, com essa vitória, o Guarani vai passando aí, né? Vai passando o número de vitórias do retrospecto geral. E vem Bugre, Bruno José pela ponta direita, cruzou no segundo pau, João Vitor tocou na trave! A bola explode no travessão, mais uma boa jogada na ponta direita. É o seguinte, Luciano Juba, que é ponta, virou lateral esquerdo, Bruno José forçando daquele lado, vai ter sempre vantagem, e quase João Vitor no segundo pau, ele a bola e o gol, tocou firme de cabeça, mas a bola foi um pouquinho alta, a bola explode no travessão, quase o quarto gol do Bugre aí, Albertinho. E não pode perder, né, ali o Guarani vai pra cima pelo lado direito, o Sport vai tentando, é verdade, mas deixa espaços pelo lado direito, Bruno José, hein, chegou perto ali de fundo, dentro da grande área, cruzou na medida pra ele, João Vitor, ele subiu livre, leve e solto, cabeceou em direção ao gol, mas ali, hein, caprichosamente a bola explodiu no travessão, quase o Guarani faz no Brinco de Ouro, 4 gols, segue no Brinco de Ouro, Guarani 3, Sport 1, a informação para o restaurante do Dadá. Responde Sport, vem com Labadeira, volta a jogada na intermediária com Everton, inverte a página, vira a folha na meia esquerda com Sabino, tem espaço, zagueiro, perna esquerda, uma bomba, passa, esquerda no gol, vai fora. Golpe de vista no Pegoraro, uma paulada, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Bugre. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br.
Café Canecão, o café no seu melhor momento. Fred Pimenta, Sérgio Buchalovics aqui conosco. Alô também, o Anderson Grigoleto perguntando, será que o Bugre consegue manter esse ritmo no segundo tempo? Bom, o Guarani tá indo bem por enquanto, presidente. O Sport tem mais volume, evidentemente é um time que busca trocar passes, mas o Guarani quando vai é letal. O Guarani sabe disso, né? Sabe que o Sport vem para cima. Já com essas duas alterações ficou claro que o Anderson Moreira colocou o Sport em cima do Guarani. Agora o Guarani fica reativo, né? Esperando um contra-ataque para matar o jogo, tentando fazer o quarto gol. Mas é um reativo, presidente, ofensivo, porque quando pega essa bola não fica tocando de lado a bola na defesa, tá indo pra frente, tá avançando no terreno, diferentemente do que foi outros jogos. Com o Bruninho, com o João Vitor ali, uma força ofensiva muito boa, o próprio centroavante, né? O Bruno Mendes, o Bruno José pela direita. Então o Guarani tá de meio campo pra frente, tá realmente arrasador. E vem de novo, sai no campo de defesa, domina a parada, Alan Santos na quarta zaga, ele tem Lucão domina pelo lado esquerdo, linha lateral dos técnicos, deixou com o Mike para o Lucão domina, vira o corpo atrás, volta a jogada com o Pegorari, 10 minutos, 10 cravados da segunda etapa, passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para, e o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo, por enquanto 3 para o Guarani, 1 para o Sport, Claudinei Costa. Placar ao vivo, Futebol Interior, hoje mais cedo, Vitória venceu a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto 2-0 e no domingo, às 18 horas, em Natal tem Ceará em Fortaleza, tem Ceará e Ponte Preta com o comando de Marcelo Corsato. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Em 2023, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração e emoção ao seu coração. Vem Esporte, Facundo Labandeira, bota na frente, força a barra em cima do Mike. Sou mais você, Mike. Cara de mal pra ele. Por baixo, tranquilo, favorável. Manda a bola pela linha de lado. Lateral para o Esporte, lá pela ponta direita. 11 minutos da segunda etapa. Você acompanhando mais um show de transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Vem pra cobrança o time do Esporte lá pela ponta direita. Linha de fundo. Vem pra cobrança do lateral Everton. É o lateral Everton. Lateral com escanteio. Lançou o dedo do multo. Afasta Lucão, rebote e volta com o Everton na ponta direita, bico da grande área, cruzamento no segundo pau, Wagner Love ajeitou, Bruno José apareceu antes, vai pro chão, é falta. Bruno José apareceu antes que o Luciano Juba, após o Wagner Love rolar essa bola para trás, evitando a saída no cruzamento do Everton pela direita. Luciano Juba faz falta, é falta de ataque em favor do time do Guarani, Albertinho. Ele estava lá, né? Bruno Motorzinho, a Diesel José. Ali ele estava aí ajudando mais uma vez a zaga, né? A bola vai passando para um lado e para o outro. Ali o Sport vai tentando. Meu Deus, que número maravilhoso. 163. Adoro esse número. Muito obrigado a todos aí, os ouvintes, hein? Que lá no nosso canal de áudio o bicho tá pegando, o bicho tá pegando ali, mas ali o cruzamento adoro. Eu não sei, viu? Sabe aquele povo que gosta de ver com a audiência, né? Igual então. na televisão, esse povo, adoro. Mas tudo bem, o Bruno, né? O Bruno José lá mais uma vez, né? Ajudando na zaga, ajudando a tirar a bola ali, mas eu vou falar pra você, hein? É que o Wagner Love está numa má fase, né? Na verdade, eu tô achando o Wagner Love mal posicionado. Então, mas ele está numa má fase, só lembrando que no estaleiro do Sport, o Diego Souza corre contra o tempo para estrear. Lembrando que ele está, né, no departamento médico do Sport, ele fez uma lesão, fez uma cirurgia no menisco e vai que depois continua. E vem Sport contra golpe gigante, bola esticada na ponta esquerda pro Luciano Juba, tá esperto, Alan Santos. Alan Maldini Santos, contra-golpe puxado, porque é o seguinte, o Bruninho foi inventar um passe no campo de ataque, a bola era toda do Guarani, quase que nessa aí o Guarani se colou, mas Alan Santos firme e seguro, tirou por baixo, a bola bateu no Luciano Juba, tiro de meta em favor do Bugre, Albertinho. O contra-ataque monstro do Sport, né? E ali ia chegar o mano a mano, número 46, Luciano Juba, né? O craque do time que está aí de malas prontas para o Bahia. Se ele passa ali, ia cair na frente, ele sai na frente do Pegorari, ia fazer barba, cabelo e bigode. Ali estava Alan Santos, ele deu o corte, né? Deu a famosa tesoura e a bola acabou voltando no Luciano Juba. Belo corte ali, e os jogadores todos foram abraçar o Alan Santos. E vem de novo o Sport lá, bandeira, manda pro gol, a bola explode na marcação. Pegorari, tranquilo, favorável, vai dominar, vai lá, presidente. Esse último lance aí do ataque do Sport, quem errou o passe foi o Lucas Araújo, hein? Deu um presentão, né? Contra-ataque monstro pro Sport. Pois é, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Chimozono, Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos.
Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. Subiu o primeiro canário do jogo e é pros homens. Fabinho, cartão amarelo pra uma entrada dura em cima do Bruninho aí, Albertinho. Se pega em rallies normais, né? Pessoas normais como nós. A gente tinha quebrado a perna. O camisa número 7, o Fabinho, do Fabinho. Ele deu aquele famoso carrinho, ele pulou, né? Em cima, o pé por cima da bola, pegou o Bruninho. Eu falo, se pega mesmo em cheio, quebra a perna do jogador. É que foi no trançapé, né? Exatamente, se pega mesmo em cheio, pega quebra. em cheio. E pra mim, né, ficou barato. Isso aí, ó, se pega mesmo, tinha machucado, velho. Ó, por muito menos já vi jogador ser expulso, presidente, e aí? Pois é, o árbitro tá levando o jogo numa maciota, né? Tanto é que nós estamos aí com 14 do segundo tempo, o primeiro cartão amarelo do jogo. Poucas faltas, então ele tá levando o jogo aí, mas acho que não foi pra tudo isso não, acho que o cartão amarelo ficou de bom tamanho. E voltando só, vai então, lá, vamos lá. Albertinho. E só voltando só, né, a informação para a Jump Sports, né, cartão amarelo para o Fabinho. E lembrando mais uma vez que o Diego Souza, né? Olha lá, olha lá, jogada apoiada, Lucas. Olha a saída de bola errada, pegou, dominou, Falta. fez o giro, foi pro chão, é falta nele. Adivinha de quem? Claudinei Corsi, adivinha. Falta nele, falta marcada, jogo parado, uma saída de bola errada do Guarani pela esquerda. O Sport toma a bola, parte em velocidade e arruma uma falta perigosa, Albertinho. A famosa jogada apoiada, não é toda, essa é apoiada, essa foi apoiada mesmo, apoiado para o Sport ter uma chance incrível, né, ali literalmente na linha da meia-lua quando vai embora, né? O camisa número 7 amarelado, o Fabinho vai embora e vai entrar com camisa 47 o Fábio Matheus. Então foi embora o Fabinho amarelado, camisa número 7, entrou 47 o Fábio Matheus. Ali uma bobagem, né? Errou ali, ó. O Guarani errou o seu sistema defensivo totalmente errado, né? E ali estava o Peglou, né? Ele foi fazer o giro em cima da Alan Santos, que teve que fazer a falta perigosa. 3 jogadores na bola, Lucas de Souza. Vamos segurar tudo aí, Pegorari. O Guarani precisa rever esse sistema de saída de bola apoiada. Não tá dando certo, não. Pois é, rapaz, precisa encontrar uma outra alternativa. E é o seguinte, toda a bola rebatida o Bruno Mendes tá ganhando, então tem que forçar mais essa bola no pivô. E acontece que o time adversário faz uma marcação alta, aí os caras da defesa ficam sem saber o que fazer. Pois é, exatamente. E o Bruno Mendes fazendo essa parede, ele consegue marcar o zagueiro, né? O Guarani pode aproveitar, né? Cadê o Derek, hein? Fazer o Bruno Mendes segurar mais essa bola pra poder sair com mais tranquilidade. Levando Derek no banco, né? Eu tô esperando ele. Falta pros homens. Pega pra bater de perna direita, vem pra cobrança, Luciano Juba na perna canhota. Luciano Juba bate bem na bola, são 5 homens na barreira do Guarani. Falta perigosa em favor dos homens. São mais você, Pegorari. O Diogo Matheus tá por baixo da barreira ali pra ser algum engraçadinho querer bater essa bola por baixo. Isso aí não acontece mais. O Ronaldinho fez escola, né? Essa história aí de jogar um corpo embaixo ali, o Ronaldinho que lançou moda porque ele batia a falta por baixo, mas a galera já tá manjando isso, né? Toda hora também não. Falta, é uma falta frontal, é uma falta muito perigosa. Dali o Zenon fazia tranquilo, pegou na bola. O Peglou não é o Zenon, muito menos o Neto, né? O Zico, né? Nem Diogo Matheus. Nem Diogo Matheus. Então bate a bola na barreira, ela sai pela linha de lá do canal Futebol Interior da Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Essa ladeira vem esporte, bola lançada buscando lá, bandeira sobe, Mike tira, rebate e volta. João Vitor tentou tocar de cabeça, ela volta pro time do esporte. Passe de Jorginho, a bola vem mais atrás com o Everton. Everton gira, jogada pelo meio com o Ronaldo Henrique. Lá pela meia esquerda com o Peglou, tentou fazer o lançamento, a bola batendo, Matheus Barbosa, sobe e desce, cai na intermediária. Bate, rebate, João Vitor, bota a pelota no terreno, assenta a jogada, tenta o passe pra Bruno Mendes. Chega de ladrão, Ronaldo Henrique toma a posse da bola. Rafael Thierry pega o rebote, lançamento pra Luciano Juba na ponta esquerda. Tira Diogo Matheus, sai jogando com o Matheus Barbosa, tá bem o Guarani, Matheus Barbosa pra Bruno José, aí perde a bola, perde a posse da bola, escapuliu a bola do Bruno José. Facebook, a participação da galera nas redes sociais, vai lá, Claudinei Corsi. É isso, abraçando aqui a Elza Pavan, chegou com a gente aqui também, torcendo pro Guarani, diz aqui, vamos Guarani, a Elzinha Pavan feliz com essa vitória parcial do Bugre. Até aqui, 3-1 em cima do Sport. Vem mais Sport, Luciano Juba pela esquerda, cruzamento por baixo, passa essa bola por toda a extensão da área, tira João Vitor. Guarani precisa tomar cuidado, o Sport vai chegando pela direita e pela esquerda, Albertinho. O Luciano Juba, não pode bobear, né? O cruzamento pelo lado esquerdo, a bola passou por toda a extensão da área, ali apareceu o Wagner Love, tentando colocar o seu pequeno pezinho. Se ele coloca o pé, poderia complicar. Agora no brinco de ouro, hein?
3-1 para o Guarani. Que tenta sair, a bola espigada no meio, o Bruninho vai pro chão, falta. Falta marcada, jogo parado. Presidente, acabei esquecendo de falar com você a respeito da saída, né, do Fabinho, que tinha tomado a amarela, e entrou o Fábio Matheus no seu lugar. Esse Fábio Matheus é um garoto da base do Sport Recife. E a atitude, né, coerente do Anderson Moreira, porque o cara amarelado, jogador de pegada, podia, né, prejudicar, ficar com um a menos. Então acho que acertou a alteração no time do Sport. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Lateral para o time do Sport, já cobrado agora. Quem marca, cedo de bola, o Guarani. Manda pra frente, Luciano Juba, tava marcada, a bola espirrada, sobe e desce, lançando os rebate de cabeça, toque de cabeça do Lucas Araújo, pra Bruninho no ponto futuro, buscando o Matheus Barbosa. Chega Rafael Thierry, para a jogada, tira, deixa com Luciano Juba. Luciano Juba, pra Jorginho e tome contra-ataque do Sport. Rafael João pegou, na verdade, abriu pela ponta direita pra lá, bandeira, trouxe pra perna esquerda, chega a marcação do Bugre. Bola espirrada, vai pela linha de fundo. Ficou caído alguém lá no campo de ataque do Guarani. Contra-golpe gigante do Sport. Quase o segundo gol do Leão, Albertinho. Pelo que eu vi, foi o Diogo Matheus, né? Ele estava com a bola. Não foi o Diogo Matheus, não, tá foi, dentro da área. Não foi o Diogo Matheus? Quem tá com a chuteirinha rosa, então? Vermelha, no caso, né? O Diogo Matheus tá dentro da área. Então o Diogo Matheus. Quem ficou caído lá, não vi quem foi. Então vai mudar. Então vamos descobrir agora. Ai, hein? Camisa número 28. O Bernardo. O Bernardo vai entrando. E o Enderson também. E o Enderson também vai entrar. Então, bicho. Mas já vai fechar a casinha? Meu Deus do céu. Mas ali tá cedo, hein? Só sei que perdeu a bola no contra-ataque, hein? Mais uma vez o Guarani vai dando os espaços, né? E os jogadores do Guarani pediu pra parar ali. O Sport tá nem aí, tá? Aí, ó. Bruninho. Muito bem, Bruninho saindo pra entrada do Enderson. Deve ter sido o Bruninho quem ficou lá estatelado no chão. E agora vamos ver o Bernardo. Vai entrar no lugar de quem? Quando estamos aqui também vendo aqui o Lucas Araújo. O Lucas Araújo. Será que foi ele que ficou estatelado? Então vamos lá. É o Bruninho, camisa número 27, autor do seu 6º gol, hein? Com a camisa do Guarani. Vai embora e entra o 23, o Enderson. E entrou também o camisa número 28, Bernardo, no lugar do 21, Lucas Araújo. Escanteio pro Sport, bola no primeiro pau, afasta a defesa, tem rebote na bandeira, mandou pro gol, a bola bate na defesa do Bugre, bate no muro verde. Espirrada, sobra pela ponta esquerda com o Jorginho, domina, carrega na contramão, tá marcado, não tem espaço, não tem com que jogar mais à frente, volta a jogada. Volta lá com o Ronaldo Henrique. Ronaldo Henrique gira a parada pelo meio com o Fábio Matheus, entrou no segundo tempo, chamou a marcação do Matheus Barbosa pra dançar, ficou no chão, árbitro para o jogo, marca a falta. Falta marcada, jogo parado. 22 cravados desse segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um pouco do espetáculo, por enquanto 3-1 para o Bugre e o Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior. Amanhã às 15h30 tem Avaí e Tombense. Tem também amanhã às 5 da tarde Ituano e Criciúma. E no domingo às 6 horas da noite tem Ceará e Ponte Preta. Cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Albert Cavalcante, escanteio pro Sport aqui pela ponta direita. E a estatística do jogo, né? Ali pelo lado direito, agora vai apertando o Sport, né? 55% de posse de bola pro Sport e 45% pro Guarani. Os passes totais, 293 para o Guarani, 382 para o Sport. Finalizações, 13 para o Sport e 6 para o Guarani. Escanteio, pegou na bola, levantou no segundo pau. Toque de cabeça, a bola ficou viva. Sport! Uma Pegorari! Espetacular São Pegorari com a bênção da Nossa Senhora do Brinco de Ouro. Que defesa monumental do goleiro do Guarani no toque de cabeça do Labandeira. A queima-roupa, Albertinho. Que defesaça do Pegorari. Escanteio cobrado. Mas o narrador se emocionou. Falta de ataque. Do Pegorari. Eu também. Aqui já eu já ia soltar aqui, ó. Pegou mito. Então. Pegou mito. Chegou e menos, quase nada. Vem Guarani, tenta responder. Wagner Ferreira. A entrada do Bernardo e do Enderson. Sinal de que o Loser vai querer fechar a casinha, hein? Achei muito cedo para tomar essa atitude. Pelo menos esperar aí, pelo menos mais uns 15 minutos ou 20.
Porque ele mata a armação do Guarani com a saída do Bruninho. Tá certo que o Wenderson é mais marcador. Agora, tirar o Lucas Araújo para colocar o Bernardo, fica acho que 6 por meia dúzia. Não entendi muito essa não, mas vamos esperar depois a explicação do E eu vou perguntar de novo para vocês. Diga. É Wenderson ou é o Wenderson? Eu falo Wenderson. Eu falo camisa 23. E aí ninguém discute mais isso. Canais Futebol Interior, Essência FM aqui. Nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Esporte no ataque, lá bandeira, cruzamento por baixo, tira Lucão, no rebote furou o Mike, a bola fica viva do lado esquerdo no campo de ataque do time do Esporte, lá bandeira, cruzamento no primeiro pau, passa essa bola pelo Peglão, afasta do jeito que dá Bernardo, pressão do Esporte, o Guarani recua demais, chama o Esporte pro seu campo, isso é perigoso, bola aberta na meia esquerda, Sabino domina, pensa, volta a jogada com o Ronaldo Henrique, tabela curta, volta a jogada com o Sabino, não tem mais técnica nem tática no time do Esporte, o Sabino virou meia, bola voltada lá pro time do Esporte, intermediária, campo ofensivo, Felipe Matheus, chama a jogada, na verdade Fábio Matheus, na ponta esquerda, bico da grande área, tira a defesa do Bugre, manda pra frente Diogo Matheus, a bola sobe e desce cá na metade do campo, Rafael Thierry domina, avança no terreno, progride jardas, abre a bola pela meia direita com Everton, é todo ataque o time do Esporte, o Guarani todo recuado, Everton chama a jogada por dentro, domina a panada, Ronaldo Henrique, virou pela meia esquerda com o Sabino, olha onde tá o zagueiro, estica a jogada na ponta esquerda com o Luciano Juba, chama a tabela curta com o Peglou, voltou com o Juba pra Sabino, dominou, devolveu na ponta de esquerda, tentou jogar no fundo pra Peglou, tira a defesa do Guarani. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Guarani no ataque, Bruno José bota na frente, linha de fundo, faz o cruzamento por baixo, a bola bate no Everton, vai fora. Escanteio para a equipe do Guarani que muda, Albertinho. Olelê, olalá. O homem vem aí. E quem? O bicho vai pegar. Lewanderick. Lewanderick se prepara. Quando ali também, viu? Caiu, hein? Quem caiu, o Mike. O Mike não tá aguentando. E não vai dar pra ele. Exatamente. Kaique já tá lá. Então vamos lá, vamos para mudanças no Guarani. Em nome de Construtora Patriani, Bruno Mendes vai embora, né? E vai entrando o camisa número 11, o Lewanderick. E também vai embora o camisa número 6, o Mike. E vai entrando o camisa número 36, o Kaique. A informação para Iga Atacado. Vem mais duas substituições no time do Bugre. Kaique e Derek, vem aí. Escanteio para o Guarani pela ponta esquerda. Vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode na defesa do Esporte. Quem sabe o quarto gol aí para matar o jogo. Diogo Matheus na bola, levantou. Bola vem fechada no primeiro pau. Sobe a defesa do Esporte, tira. Tem rebote. Ajeitou João Vitor para Bruno José. Foi pro chão, brigou no peito, na raça. A bola tá viva na área. Tira Everton. Rebote do Guarani. Lucão para João Vitor na meia direita. Tentou abrir essa bola buscando o campo de ataque, buscando a Alan Santos. Tira a defesa e tome contra-ataque do Esporte, bola esticada pra Peglou dominou, engata a primeira, segunda marcha, para na frente da marcação do João Vitor, soltou pra Luciano Juba, cruzamento, bola fechada, afasta Lucão, tem rebote pela meia esquerda, dominou Ronaldo Henrique, soltou pra Peglou dominou, carregou na contramão, tá marcado, voltou com o Ronaldo Henrique, de primeira, recebeu o Jorginho pra Luciano Juba na ponta esquerda, atenção, linha de fundo, dominou, parou, pisou, firulou, voltou, a jogada com Jorginho mais um drible, nova finta, voltou com o Luciano Juba, olhou pra dentro da grande área, encarou a marcação do Diogo Matheus. Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Público e renda no brinco, Alberti. Público total. Adivinhe. Certo, vamos lá? Olha só, hein? 9h30 da noite, uma sexta-feira. 5.275. Bom público. Renda de R$ 107.680. Repita. Público total 5.275 para uma renda de R$ 107.680. Lembrando que agora o Brinco de Ouro está sendo setorizado, né? Ali o tobogã 40-20, os demais 60-30, atrás do gol, as cabeceiras, né? 20-10, e o torcedor vem comprando essa ideia. Tomara, né, que consigam aí pelo menos mudar aí o horário o dia e o horário do derby, né? Que
Falta ainda 1 hora, né, Claudinei Corsi, para virar ali 19, né? Para virar ali o dia 19. Era até hoje, hein? Pra mudar a data do derby. Entrou o Alan Ruiz no lugar do Ronaldo Henrique aí Então, também, viu, Albert? Camisa número 5, Ronaldo Henrique, que fez o gol do Sport, vai embora e entra o camisa número 8. Como que é? Alan Ruiz. Alan Ruiz. Então vamos lá. O Ronaldo Henrique, camisa número 5, foi embora, entrou camisa número 8, Alan Ruiz. A informação para Iga Atacado. E vem Sport com o Jorginho pela meia esquerda, carregou, bota na frente o Wenderson por baixo, toma na bola. Sai jogando pro time do Bugre, bola esticada pra Derek, a primeira dele no jogo. E tentou uma caneta pra cima da marcação, bola bate em cima do marcador, vai pela linha de lado, bater em cima do Juba. Wagner Ferreira, 29,5 da segunda etapa, dá uma palhinha do jogo e fala também da entrada do Derek no lugar do Bruno Mendes e também aí do Kaique no lugar do Mike. Vai ser um pouco difícil, né, aproveitar a estatura do Derek, porque o Guarani não chega mais, né? Então, eu acho que uma alteração aí veio água com açúcar, né? Eu poderia até ficar com o Bruno mesmo, acho que o Guarani não ganha nada com a entrada do Derek. A não ser que o Guarani se solte um pouco mais, que faça um pouquinho mais de jogada de laterais e tal. 2-1 ali, 1-2 e tal, para dar chance pro centroavante jogar. Agora, a outra alteração foi a do Kaique no Mike. Aí problema de contusão. O Mike saiu lesionado, Não né? tem o que fazer. E o Kaique entrou bem, né? Tem indo bem o Kaique. Primeiro tempo, ele, né? Até brincávamos, Sim. né? Que o Mike Contra nunca mais... né? Isso mesmo, que não ia jogar mais, acabou se lesionando. E vamos aqui, né? Para o scout do jogo, 43% de posse de bola para o Guarani, 57% para o Sport. Finalizações, um mais, 6 finalizações para o Guarani e 15 para o Sport, né? Ali, os escanteios, 4 para o Sport, correto, presidente? Aqui tá com 4-3. Isso, 4 para o Sport e 3 para o Guarani, porque assim, eu tenho 2 scouts, né, de escanteios, que eu posso confiar, que aí levou o Alan Santos amarelado, hein? Amarelado por reclamação. Exatamente, vamos ver aí se ele estava aí na lista de Schindler, né, se ele estava aí amarelado, se ele estava, né, pendurado para a próxima partida. Espero que não. E vem Sport, bola do Rafael Thierry na ponta direita para Everton. Everton estica, jogada com Labandeira volta, jogada com Everton de primeira, faz o passe pelo meio, chama a jogada lá com Alan Ruiz de primeira, voltou, jogada com Everton na meia esquerda para Sabino intermediária, campo ofensivo, vem os caras, Sabino soltou pela meia direita com Everton domina, olha pra frente, ameaça fazer o cruzamento, soltou pela ponta direita para Alan Ruiz, carrega na contramão, se livrou da marcação do Bruno José, cruzamento, a bola vem rasante, vem fechada, tira a defesa do Guarani, Bernardo de peito tentou o toque pra trás, passe errado, Jorginho tentou dar um chapéu em cima da marcação do Kaique, foi mais esperto o lateral esquerdo do Guarani, chuta a bola em cima do marcador, e é o seguinte, Diogo Matheus amarelado, também amarelado, Diogo Matheus, tá fora do próximo jogo, e o Alan Santos também. Aí, o Alan também, tava pendurado o Alan Santos, ou seja... Mas isso aí eu acho que já é premeditado, hein? Que coisa, hein? Da forma como foi pro derby. Pro derby. Porque os pendurados, né, já estão eliminando, né? Já pensando já então, provavelmente o Ian vai entrar na direita, ou o Alvarenga também pode estar sendo poupado também para o Wenderson ou o Wenderson. Não, o Wenderson não, né? Pelo amor de Deus. O Wenderson já mostrou que não dá para jogar na lateral direita. Ou o Wenderson ou o Wenderson. Ele pode escolher, ele pode escolher o Wenderson que ou entrou aí, ou o Wenderson que fez contra o Juventude, né? Acabou ali na bola e contra o Ituano, na verdade. 32 e meio cravados desse segundo tempo, passa o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo, por enquanto 3 para o Guarani, 1 para o Sport, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, mais cedo, Vitória venceu o Botafogo 2-0 ontem. Vila Nova 2, Mirassol 0 e o Londrina perdeu em casa para o Atlético de Goiás por 2-0. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Alan Ruiz invadiu, perna esquerda, mandou uma bomba, espalma, Pegorari! Lindo drible do Alan Ruiz, trouxe pra perna canhota, mandou um sapato, Pegorari, rebate, manda pra frente, tira a defesa do Guarani, é todo ataque o Sport, o Guarani se segura como pode, vem mais Sport, Fábio Matheus carregou no gramado, avançou no terreno, chamou a jogada pela ponta direita, boa bola pra Jorginho, ameaçou, olhar pra dentro da grande área, preferiu passe na ponta direita pra Facundo Labandeira, volta a jogada com Everton domina, passa o pé em cima da bola, abriu na ponta direita, linha lateral dos técnicos pra Labandeira, soltou no fundo pra Jorginho, chega por baixo o Kaique.
Manda a bola pela linha de fundo, escanteio para o Sport, a pressão do Leão, Albert. Quanto ao Guarani, né? Os jogadores do Guarani ficam falando que o último toque foi jogador do Sport. Ali o legal mesmo ali foi o Humberto Louser, né? O Louser ficou louco, hein? Exatamente, ele ficando louco quando apareceu o chute do Alan Ruiz ali, né? Cheio de veneno ali, o Pegorari não quis encaixar não. Ele acabou espalmando. Bom, escanteio para os homens, lá vem o Sport. Vem Sport, levantamento fechado do Luciano Juba, sobe a defesa do Guarani, tira. Bate bem na bola o Juba. O Juba bate bem na bola, é levantamento fechado, bola venenosa, manda pela linha de fundo a defesa do Guarani, tem mais uma chance no escanteio, time do Sport, atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado, lanterninha vermelha ligada na defesa do Bugre, todo mundo na boca do gol, vamos subir aí, defesa bugrina, bola fechada de novo, tira a defesa do Guarani, ajudando a defesa ali o Derek, olha onde estava o Derek, na defesa do Guarani, afasta o perigo, rebote, volta na metade do campo, domina a parada, Fábio Matheus, de perna esquerda, ele passa o pé em cima da bola, vem Valber aí, meu Deus do céu, vai botar mais um zagueiro no jogo, Humberto Louser, bola aberta na ponta direita com Luciano Juba, olha pra frente de perna esquerda, gira a jogada por dentro, passa a bola pelo Sabino e pode pintar contra golpe do Bugre, bola com o João Vitor soltou na frente pra Matheus Barbosa. Vai matar o Matheus Barbosa desse jeito. Aí o Matheus Barbosa, que não é nenhum velocista, vai ficar prejudicado. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem Sport, tabela curta na ponta esquerda, tira a defesa do Bugre, voltou pra Wagner Love, ele manda pro gol, a bola sobe e vai fora. Não caiu. Sobe e vai fora, vai pela linha de fundo, vai sair o Alan Santos pra entrada do Valber, a informação, Claudinei Corsi. Mandar um abraço aqui para o João Rivas, um abraço para vocês da transmissão. Torcendo como um louco aqui para o Guarani, direto da ilha de Taparica, na Bahia. Afinal, meu Vitória venceu e no momento estou na liderança. A dona da pensão, Maria Suzuki Costa, está com a gente aqui também. O Thiago Chaves está com a gente. O Jamila. Boa noite, equipe Futebol Interior. Aí, Alberti, antes tarde do que nunca. Não, mas peraí. Ele vem aí, Alberti. Ele vem aí. O Valber, o camisa número 34, entrou, hein? Fazia tempo, hein? Que saudade de você, Valber, quando vai o Alan Santos. Já tava pendurado, tá fazendo careta, alguma coisa. E vou mandar um abraço pro Jean Mila, né? Que nesse horário aqui ele já saiu do trabalho. Aí sim, aí eu acredito que ele saiu do trabalho. Amanhã nós nos encontraremos lá na mesma sala, né? Na mesma curva ali, mas você pegou pra mim o que eu pedi pra você? Depois você manda mensagem pra mim. Wagner Ferreira, entrou o Valber no lugar do lesionado e já suspenso Alan Santos. Saiu mancando o Alan Santos, acabou de receber o cartão amarelo, já não vai jogar a próxima. Eu coloco o Valber, que vai formar a dupla com o Lucão no jogo contra o Sampaio Correia na terça-feira que vem. E vem Sport Programa 36. No sábado. Exatamente, no sábado que vem. Exatamente, eu ia passar. O Sampaio Correia lá no Castelão, né, Albert? Isso, o Claudinei Corsi. Ele é sensacional. E vem Sport, bola com o João Peglou, soltou pela ponta esquerda com o Luciano Juba, devolveu para Peglou, linha de fundo, atenção, vem Sport, corre atrás do prejuízo, bola com Fábio Matheus, perde o domínio da bola, consegue recuperar, deixou com o Jorginho, abriu na ponta direita, bola para Everton, tem espaço, ameaçou chutar de pé direito, uma bomba, ela passa, a direita vai fora. Uma bomba, uma pancada, um chute venenoso do Everton. Pegorari pulou, não sei se bate na bola, não bateu nada, a bola passou tirando tinta da trave direita do goleiro do Guarani. Se salva mais uma vez o Bugre aí, Alberti. Rapaz, mas que lance, hein? Bateu cruzado o Everton ali, quando ali alguém vai tirando a bandagem ali do joelho. Santos. É Alan Santos ali ou Matheus Barbosa? Eu tô com medo, hein? Não, é o Alan Santos. Alan Santos, pode descansar. A gente se vê por aí. Esse lance aí, o Pegorari viu que a bola ia fora e tirou o braço. Claudinei Costa. Não sei não. Ali o Everton ali, ele recebeu a bola, ele bateu cruzado, ele ajeitou, ainda deu aquela famosa roladinha, né? E bateu firme, bateu forte. E vem Bugre, vamos jogar, Guarani. Bola esticada no comando de ataque, Derek! Brigou ali com o zagueiro do Sport, houve ali... Sentiu alguma coisa ali o zagueiro do Sport? Houve a proteção do Derek, cartão amarelo pro camisa 11 do Guarani, Alberti. Exatamente, eu não entendi nada. Só sei que ali o Derek, né, ele recebeu pelo lado direito o contra-ataque, né, e ele colocou o Corpanzil na frente. Mas, na verdade, pra mim, que eu vi o lance, ali o jogador do Sport, aí
Cotovelo. Eu vou falar pra você. Abriu o compasso demais e quem levou a pior na jogada foi o Luciano Juba. Eu vou falar uma coisa pra você. Se o Wilton Pereira, alguém chamar lá, não sei, não vai ficar de graça, hein? Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Lucas. Fala, Claudinei Corsi. Temos um recado importante aqui da Prone Alimentos, informando que neste final de semana, em todas as lojas do supermercados Pão de Açúcar aqui em Campinas, teremos degustação dos produtos da Prone Alimento nas lojas dos supermercados Pão de Açúcar, em todas as lojas de Campinas. Degustação para quem não conhece ainda e quer experimentar nas lojas do Pão de Açúcar os produtos da Prone Alimentos. Vem Esporte lá pela ponta esquerda, João Peglou, botou na frente, força a barra, perde a posse da bola, vem Guarani, mudou o time do Esporte, Albertinho. Foi embora o Wagner Love, o camisa número 9, graças a Deus, vai com Deus e boa sorte, vamos lá. O ataque. Vem Guarani, vem com o João Vitor, tentou o passe para Bruno José, o Guarani não consegue atacar no segundo tempo, completa a informação, hein, Albertinho? Então, Wagner Love, né, informação para a Ridger Comunicação Integrada, o Wagner Love, camisa número 9, vai embora. E entra o 97, Fabrício Daniel. Então, Wagner Love, camisa número 9, vai embora. E o 97, entra o 97, Fabrício Daniel. E quero perguntar ao Claudinei Corsi se já podemos ir no Pão de Açúcar para poder fazer a degustação. Sim, a partir de amanhã, né? A partir de amanhã, sábado viu, Albert? E domingo, final de semana, com degustação dos produtos da Prone Alimentos na rede Pão de Açúcar. Então, a partir da meia-noite, a gente já pode... Tá esperando. Se tiver aberto o mercado. Então tá bom. Obrigado. E vem Esporte. Bola com o Jorginho, daí pra Alan Ruiz. Alan Ruiz sai da direita, vem pro centro, traz a jogada por dentro. Faz o levantamento para Luciano Juba. Afasta a defesa do Guarani. Tira do jeito que dá o Diogo Matheus. Manda a bola pela linha de fundo, escanteio para o Sport que pressiona, Albertinho. O Sport pegou o segundo tempo para apertar, hein? O escanteio cobrado, lá vem os homens. Já cobrado, pegou, faz o cruzamento, afasta, tira a defesa, manda pra frente, Matheus Barbosa. Rebote e volta pro time do Leão da Ilha, bola aberta do Everton na ponta direita para Alan Ruiz. Traz a jogada por dentro, volta a jogada com o Everton. Everton domina, olha pra dentro da grande área. Fatiou, jogou essa bola no segundo pau. Toque de cabeça do Fabrício Daniel, bola fica viva dentro da área, tira Lucão. Tem rebote, Alan Ruiz dominou, linha lateral da grande área pela ponta direita, chama a marcação pra dançar, carrega na perna esquerda, tentou fazer o drible, tentou passar no meio de dois, ficou difícil, Bruno José tira, tenta completar o serviço, sai com bola e tudo, 41 minutos deste segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, e o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, palco do espetáculo por enquanto, 3 para o Guarani, 1 para o Sport, Claudinei Corsi. E neste final de semana, amanhã sábado, saberemos o terceiro e quarto lugar da Copa do Mundo de Futebol Feminino, entre Suécia e Austrália, jogo às 5 da manhã, horário de Brasília. E no domingo, conheceremos a equipe grande campeã da Copa do Mundo Feminina de Futebol, às 7 da manhã, horário de Brasília. Teremos a partida entre a Inglaterra e a Espanha. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Acompanhando o escanteio, pressão do Sport, levantamento do Luciano Juba, sai do gol, pegou e tira, rebote e volta lá pela ponta esquerda, cruzamento do Peglou, tá parado o jogo. Tá parado o jogo, o Wilton Pereira Sampaio marca um toque de mão no ataque do time leonino, Albert. Ainda bem, né? Que vai rondando ali, o Leão vai rondando, hein? Vai rondando a tábua, né? Só que ali, só na flechada, hein? O Guarani vai se defendendo como pode. Tem um resultado ao seu favor e até que enfim, pelo jeito, o Guarani aprendeu, né? Aprendeu a sofrer, a famosa casca. Não vamos elogiar muito, que ainda tem alguns minutos. Tem alguns minutos mas ainda. Aprendeu a sofrer, porque me vem aquele jogo que o presidente falou. 3-1, deixou a Chapecoense empatar. Bate na madeira, vira essa boca pra lá. Vem o time do Sport, sai no campo de defesa. Fábio Matheus, passe errado. Bernardo quase tomou doce da boca da criança. A bola bateu, rebateu, voltou pro Sport, que puxa o contra-golpe lá pela ponta esquerda. Pegou, esticou pra Luciano Juba lá pela ponta canhota. Invadiu a grande área, puxou a marcação. Mais um drible, nova finta. Tira, Matheus Barbosa. Falta. E na sequência, falta. Falta foi do Fabrício Daniel. Fabrício Daniel lá pela ponta esquerda. Fez o forfé. E na bola que sobrou, acabou sobrando um pé em cima do Matheus Barbosa aí, Albertinho. Quando aparece, né? A torcida já começa, né? Erguer os celulares, fazer o show de luzes, né? E ali o Matheus Barbosa, né? Mais uma vez, jogou muito o Matheus Barbosa hoje. Aniversariante da noite. Jogando muita bola mesmo. Né? Ali o jogador
o jogador do Sport tentando fazer o rabisco em cima dele, não teve jeito não. Ele não caiu nessa e quando teve aí foi o Fabrício Daniel, né, que entrou no lugar do Wagner Love, que apagado. Apagadíssimo. Né? E lembrando só que, mais uma vez, né, falando do Diego Souza, ele que fez uma cirurgia, né, pra tirar o menisco, né, no menisco, e desde a época do Grêmio ele está se recuperando. E ele estará voltar aí a treinar com bola daqui 10 dias, então, e ele tem um contrato só até o final do ano, hein? Corre contra o tempo aí o craque Diego Souza, e vem Sport, vem com Everton, bola esticada no ponto futuro, buscando a bandeira, tira Bruno José, a bola sobe e desce cá na metade do campo, bola do Rafael Thierry de primeira, ajeita a pelota lá pela meia esquerda com Sabino progride no terreno, faz o cruzamento, a bola vem por baixo, tira a defesa do Bugre, e tome contra-ataque do Guarani, o Derek, linda jogada, bota na frente, esticou, sai do gol, Renan! Derek deu um drible lindo no Rafael Thierry, esticou demais, saiu do gol, Renan fez a defesa. Vem Sport, o jogo não para, Wagner Ferreira 44,5, Guarani todo atrás, se segura como pode o Bugre. O risco desnecessário, o Guarani chamou demais o Sport no segundo tempo, tá certo, confiou no seu sistema defensivo, não permitiu muita coisa ao time do Sport. Vejam que o Pegorari fez uma ou duas defesas, se tanto. E, no entanto, é um risco desnecessário. Agora ele podia imprimir o mesmo volume do primeiro tempo que aumentaria o placar, inclusive. E vem Sport, Fábio Matheus tentou fazer a firula aí, dormiu no ponto, perdeu a posse da bola, o volante do Sport, Canais, Futebol Interior, Essência FM, mais 6 minutinhos, vem Guarani, daqui a pouquinho chama o teaser, o Guarani desce com perigo lá pela ponta direita, João Vitor domina a volta, jogada, Canais, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Tentou a descida do Guarani lá pela amiga direita, o árbitro para o jogo da falta no ataque do Guarani, posse de bola em favor da equipe do Sport, que corre atrás do prejuízo, vamos até 51 minutos do segundo tempo, desce o Sport, bola com Luciano Juba, cruzamento no segundo pau, sobe, tira a defesa, Kaique. Entrava fechando o pequenino, mais perigoso, Facundo Labandeira. Foi providencial o corte do Kaique aí, Alberti. O Labandeira chegando ali no nosso país, Kaique, que acabou tirando a bola ali da boca da criança, mandou a bola pela linha lateral. Latereio para o Sport. Lateral já cobrado, manda pra trás lá o Everton, faz o recuo de bola com o Alan Ruiz volta a jogar, na verdade o Rafael Thierry, na tabela curta, recebe o zagueiro, faz inversão de jogada lá pela meia esquerda com o Sabino domina, Sabino soltou pra Peglou domina, recebe jogada lá na ponta esquerda, chama a marcação pra dançar, tentou passe errado, agradece o presente, o Bugre tenta sair, Guarani precisa sair de trás, Matheus Barbosa deu uma caneta em cima do Fábio Matheus, a bola espirrada sobrou com o Sabino, falta em cima dele, já cobrado, tem pressa o Sport, bola do Peglou na ponta esquerda, Luciano Juba bateu cruzada, a bola bate em cima da marcação. Bate em cima da marcação do João Vitor, que paga geral pra todo mundo. Pede atenção nessa saída de bola. Insiste o Sport, está jogando pela esquerda, Peglou. Chama a jogada por dentro com Rafael Thierry. Vira o corpo pro lado direito, solta a bola com Everton. Boa bola na ponta direita com Fabrício Daniel. E deixou o Bruno José no chão, escorregou, camisa 17 do Guarani. Ainda Fabrício Daniel, tem habilidade, tem ousadia, tem alegria. Chama a tabela curta com Everton, ainda Fabrício Daniel. Na perna esquerda, chamou o chute, preferiu passe em profundidade, buscando o comando de ataque, tira a defesa do Bugre. Vai bem nessa de novo, Kaique. Canais, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Lateral para o Guarani, pela ponta esquerda, manda pra frente, Kaique, achou o Derek, mas tá sozinho, precisa alguém chegar pra jogar com ele, chega, marcação de Fábio Matheus, chega, tira o doce da boca da criança, chega de ladrão, sai jogando o time do Sport, lá pela meia esquerda de novo com o Luciano Juba, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, chega, progride no gramado, vai avançando já das do terreno, já sem muita velocidade, o Sport parece entregue porque não consegue invadir a linha territorial defensiva do Bugre, tem um muro verde na frente da defesa do Bugre, na frente da área do Guarani. Insiste o Sport, trabalha a jogada, da direita pra esquerda, faz o passe, Jorginho buscando a ponta esquerda com Sabino, fez o passe no meio, achou Fabrício Daniel, atenção, bate, rebate, Labandeira tentou pegar o rebote, o muro verde neutraliza a jogada, mais uma vez afasta Valber. Canais, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo, acesse pronealimentos.com.br.
Café Canecão, o café no seu melhor momento. Vem Esporte pelo campo de ataque, Rafael Thierry, abriu bola na meia direita para Everton, Everton domina a cabeça erguida, soltou pela ponta direita para Facundo Labandeira, engata a primeira, segunda marcha, avança no terreno, chega no bico da grande área pela ponta direita, insiste, volta a jogada porque tem um muro verde na frente da defesa do Guarani, bola aberta na ponta esquerda, Sabino domina, pensa, pisa, olha, Firula peteia, volta, jogada com Rafael Thierry, tá sem espaço para jogar mais à frente, preferiu o passe, preferiu forçar, perde a posse da bola, passe errado, Bruno José toma e tenta puxar contra-golpe, Bruno José carrega a jogada pelo lado esquerdo, dado o drible, lá futsal, no Girosflin, se livrou da marcação de 3, que lindo lance, foi pro chão, é falta nele! Olha o Bruno José aí, deixa o moleque jogar, deixa o menino brincar, Albertinho! Aleluia, hein, marcaram falta para o Guarani, hein, o Bruno José, hein, que veio puxando o contra-ataque, o Bruno José é incansável, né, motor a diesel mesmo, hein. Corre, não gasta quase nada. Ali ele fez o girosflim pra cima, ali do jogador do Sport, levou a falta e o Guarani agora permanece com a bola, o Guarani vai tocando a bola, o Guarani vai conquistando a sua vitória que deixa ele lá, hein, coladinho no G4. E só lembrando, hein, 10 vitórias. Assim penso eu, vamos ver o que o presidente pensa. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Lançamento da equipe do Sport buscando campo de ataque, passe errado, Kaique, um monstro na defesa, o Kaique também, hein? Do lado direito, o Sport tentou atacar a maioria das vezes e todas as vezes, desde que o Kaique entrou no jogo, o Kaique foi bem, conseguiu tirar todas. Manda pra frente, a bola bate e volta na defesa do Guarani, que afasta o perigo, manda pra frente o Valber, manda pro Mato que o jogo é de campeonato, vem Guarani, vem com o Diogo Matheus, aposta a corrida, chega na metade do campo, tá marcado, volta a jogada, volta o lance com o João Vitor chama a jogada por dentro com o Bernardo, sobe o hino do Guarani, sobe o hino do Bugre, 50 minutos, 30 segundos deste segundo tempo, o Guarani uma vitória maiúscula, uma vitória de um time consciente, de um time que deixa um recado claro, alô concorrentes pelo G4, nós estamos aqui, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Recuo de bola do time do Esporte, bola perigosa, afasta, Renan, vai terminar, trila, o apito árbitro, aponta ao centro de campo, Wilton Pereira Sampaio, uma vitória maiúscula, eu disse no começo da jornada, o Sport não joga bem fora de casa e se provou mais uma vez que precisa melhorar o desempenho fora. Se quiser chegar onde quer chegar, não sei se ao título, não sei se só ao acesso, é um time bom o time do Sport. Não, isso é inegável, mas foi jantado pelo Guarani, é bem verdade, não jogou bem no segundo tempo, recuou demais, mas foi um time consciente, como o Albert mesmo trouxe, soube sofrer, na alma do espírito do Bugre, com a força do Índio Guerreiro, o Guarani vence o time do Sport pelo placar de 3-1, dá um passo importante, com essa briga ao G4 que vai ser disputada até o final do campeonato, e vem aí, o fim de jogo dos Canais Futebol Interior para repercutir essa grande vitória do Guarani. Começa agora, fim de jogo, os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Cossí. 11 da noite, mais 30 minutos em Campinas, 11h30, começando aqui o nosso fim de jogo nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM, a frequência da vida. O Guarani venceu e venceu bem a equipe do Sport 3-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O destaque do repórter Albert Cavalcante. Partida difícil, jogando entre o líder. Até então era o líder do Campeonato Brasileiro, o Guarani, dentro do seu estádio. Com amor, com a força da sua torcida, diferentemente da rodada passada, em que o Guarani não conseguiu vencer o Juventude. O Guarani consegue, essas coisas só acontecem com o torcedor bugrino, só acontecem com o Guarani. O Guarani vence nada mais, nada menos que o Sport. O Sport, aliás, né, como diz o Lucas de Souza, né, fora de casa é um gatinho, não é um leão. Por entretanto é o Sport. Criou oportunidades, o Guarani soube sofrer, o Guarani consegue os 3 pontos e, por incrível que pareça, torcedores do Guarani, amigos, o Guarani está na 6ª posição,
apenas, mais uma vez, 2 pontos. 2 pontos do G4, Claudinei Corsi. Legal este, Albert Cavalcante, o seu destaque aqui nesta abertura de fim do jogo Canais Futebol Interior. E você, torcedor, né? A Elza Pavan, parabéns, Guarani. E também parabéns pela transmissão aqui. O Luciano Alves, grande vitória. Parabéns, Guarani. Ele já vota aqui no melhor em campo, Matheus Barbosa, né? Já tem um voto aqui do Matheus Barbosa, também do Marcelino. Mais um voto aqui, já com 4 votos, portanto, o Matheus Barbosa como o melhor em campo do Guarani. Você, ouvinte aí, pode votar também através do nosso Facebook, através do YouTube. Já a equipe dos canais de futebol interior votando. Quem é que tá falando por aí, Albert? Vamos ouvir o Bruninho, ele que fez seu 6º gol com a camisa do Guarani nesse Campeonato Brasileiro. E acabaram não conseguindo concluir. O que fez a diferença hoje? Acredito que seja a atitude, né? Nos últimos jogos eu acabei pecando um pouco nas finalizações, junto do staff, do Guarani, que todo mundo pôde ajustar aí o que eu estava errando. Fico feliz de hoje poder ajudar a equipe com um gol e a gente mereceu a vitória. A gente criou bastante, é claro, nos últimos jogos a gente também estava criando, mas a gente não estava aproveitando as oportunidades. E fico feliz que a gente aproveitou e ganhou um grande adversário para o esporte. Tá aí o Bruninho falando que a gente sempre bateu nessa tecla, né? O capricho. O capricho. Hoje o Guarani teve o capricho e no começo do jogo acabou acertando aí, acabou aproveitando as chances, Claudinei Corsi. Legal, tá aí então o Bruninho falando. O Guarani teve uma vitória maiúscula em cima do Sport, 3-1. Eu quero o destaque também do comentarista Wagner Ferreira. É uma jornada memorável do Guarani, definida no primeiro tempo. No segundo, por opção, deixou o Sport jogar, correu um risco, do meu modo de ver, desnecessário. Se mantém o mesmo ritmo de jogo do primeiro tempo, fatalmente ampliaria para uma goleada essa vitória, que ficou apenas entre aspas, né? 3-1 é um placar elástico já diante de um time postulante à Série A do ano que vem. Então não há nenhuma restrição a fazer, uma vitória legítima, limpa, nenhum lance polêmico que pudesse, né, empanar essa vitória bugrina. O torcedor vai para casa satisfeito e evidentemente já tem um jogo antes do derby, o jogo contra o Sampaio Correia, que eu disse aqui que seria na terça, mas será no sábado, né? Sábado às 17 horas, Sampaio Correia e Guarani. Guarani vai, portanto, um time, não vou dizer um time, tem desfalques também para essa partida, mas me parece que o pessoal está pensando já no derby do próximo dia 1º de setembro. Legal, 11 da noite, mais 34 minutos, fim de jogo, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. A Rádio Essência FM vai com a gente até a meia-noite, às 0 horas, né? Se der tempo aí, você que está na Essência FM vai ouvir aí a coletiva do técnico Humberto Loser, né? Senão, a gente repercute para você no nosso meio-campo FI da segunda-feira, mas o futebol interior vai continuar aqui. Pedro Lino, o nosso repórter, já está se dirigindo para a sala de imprensa do Guarani Futebol Clube para fazer a colocação, a pergunta dos canais Futebol Interior. Guarani venceu o Sport 3-1, o jogo terminou agora há pouco no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E você pode continuar votando aqui, escolhendo o seu melhor jogador em campo. Daqui a pouco a equipe dos canais de Futebol Interior e aqui da Essência FM vão votar no melhor em campo. Matheus Barbosa já tem 2 votos do torcedor aqui para o melhor em campo. Voto do torcedor aqui tem peso 2. Você pode então votar, fique à vontade para votar no melhor em campo do Guarani. 11 horas mais 35 minutos, 23h35 em Campinas. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM, a frequência da vida. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos.
Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsini. Às 11 horas mais 38 minutos em Campinas, de volta com o nosso Fim de Jogo aqui nos canais de Futebol Interior, repercutindo a bela vitória do Guarani maiúscula em cima da equipe do Sport, vice-líder da competição, em virtude da vitória do time do Vitória em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Uma grande vitória do Guarani, 3-1, né, Wagner Ferreira? Uma vitória convincente, não é isso, Wagner? Que dá moral, né, para a sequência do campeonato, haja vista que temos 2 jogos importantes aí agora, contra o Sampaio Correia e depois vem o derby. Então, uma vitória que já alavanca uma reação do Guarani. Quem sabe já na próxima partida já consegue beliscar a 4ª colocação. Então, o time está realmente com muita raça no jogo de hoje, mostrou vontade, a gente via a vibração, um companheiro cumprimentando o outro, pedindo raça. Então, foi uma noite irreparável do time do Guarani, o torcedor vai para casa feliz, uma vitória irreparável da equipe bugrina. Legal, abraçando aqui ouvintes que estão com a gente nesse fim de jogo aqui dos canais de Futebol Interior. Já a eleição do melhor jogador em campo, tem também as notas do jogo do comentarista Wagner Ferreira. O nosso repórter Pedro Lino está lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mais precisamente na sala de imprensa, aguardando a chegada do Humberto Louser, né? 20 para meia-noite. Não deve demorar muito hoje o Louser não, né? Devido ao adiantado da hora. Não é isso, Albert Cavalcante? Da última partida, vamos ver, né, se pra derrota e pra vitória se a mudança, porque na última partida contra o Juventude ele demorou também a pacas, viu, Claudinei Costa? Tá certo, abraçando aqui ouvintes que estão na cidade de Franca, curtindo aqui o nosso fim de jogo, também em Dias Dávila, na Bahia, em Uberlândia, Minas Gerais, em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, em Santo André, aqui no estado de São Paulo, em Caruaru, em Pernambuco, em Goiânia, Goiás, em Campina Grande, na Paraíba, também em Colatina, no Espírito Santo, em Rio Preto, em Limoeiro, Pernambuco, em Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro, também lá em Salvador, na Bahia, em Botucatu, estado de São Paulo, em Catanduva, também interior de São Paulo, na capital, lá no Rio de Janeiro, em Recife, em José Bonifácio, aqui em São Paulo, também em Tucumã, no Pará, em Colombo, no Paraná, todo mundo ligado no nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, também da Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5. Muito bem, são 11 horas mais 41 minutos, aguardando aí a entrevista coletiva do técnico Humberto Louser. Vamos então para a eleição do craque do jogo, o melhor em campo do Bugre, nesta vitória 3-1 do Guarani em cima do Sport. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, temos um voto aqui do Maccabi San,
lá do Japão, que votou no Pegorari, não sei por que ele votou no Pegorari, mas votou e temos 2 votos aqui para o Matheus Barbosa. Portanto, então, de 2 passa para 4 votos o Matheus Barbosa. O voto do comentarista Wagner Ferreira. Tipo do jogo em que qualquer um que você escolher hoje vai ficar bem votado, porque o time do Guarani, acho que não teve nenhum... evidentemente que nas minhas notas aqui vocês vão ver que alguns estiveram mais abaixo do que outros. Mas eu continuo com o meu voto para o Bruno José. Ele apareceu tanto no primeiro como no segundo, inverteu de lado, deu combate. Então, um jogador quase que perfeito no jogo de hoje. Para mim, o Bruno José. Legal, Bruno José para o comentarista Wagner Ferreira, o melhor jogador em campo. Para você, Albert Cavalcante, o melhor em campo do Bugre. Hoje ele tava aí a milhão, né? Sigo o presidente, né? O Bruno José, pelo lado direito, ajudou na zaga, não perdeu uma bola. Hoje ele foi mais... Ele não ficou muito firulando, né? Ele foi mais objetivo. Bruno José é o meu voto. Legal. Deixa eu ver aqui o Antônio Martins. Sou de Piem, no Paraná. Sou fanático pelo Bugre. Fazia tempo que não via o Bugre ganhar por 3-1. A cidade é Piem, no Paraná. O melhor em campo para ele foi Bruno José, disparado o melhor em campo. Então, mais 2 votos aqui para o Bruno José, empatando aqui com o Matheus Barbosa. Agora eu quero o voto do Lucas de Souza. Muito bem, Claudinei Corsi, um jogador valente, um jogador muito solidário, que demonstra habilidade também, viveu uma fase ruim ano passado, mas esse ano está se sobressaindo. Bruno José é o nome da fera e o nome do melhor jogador em campo para Guarani Esporte. Legal, o Real M também votou aqui no Matheus Barbosa, portanto, Matheus Barbosa mais 2 votos. Então, portanto, chegamos com 6 votos para o Matheus Barbosa e 5 votos para o Bruno José. Portanto, o Matheus Barbosa hoje eleito o melhor em campo do Bugre, o craque do jogo nesta vitória 3-1 do Guarani em cima do Sport. O melhor em campo, o craque do jogo. 11 horas mais 44 minutos em Campinas, 11h44, já as notas do jogo, comentarista Wagner Ferreira, tem também a coletiva do Humberto Loser, destaques do Albert Cavalcante, ficha técnica com o Lucas de Souza, mas nós vamos para mais uma rápida faturada aqui no nosso fim de jogo e voltamos já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias.
Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Cossí. 11 horas 47 minutos em Campinas, 11h47, aguardando lá a presença do técnico Humberto Loser, que já está chegando para a entrevista coletiva no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já o Loser falando depois desta bela vitória do Guarani, 3-1 em cima da equipe do Sport Recife. Já está quase tudo pronto lá, Felipe Marques. Vamos já com a imagem da sala de imprensa do Guarani Futebol Clube para a entrevista coletiva do Humberto Loser, lá na sala de imprensa, Pedro Lino presente lá já. Já está no link aí. Já está aberto. Está com o link correto aí? Mandar para você aqui, novamente, o link aqui da entrevista coletiva. Vamos lá, o Loser já deve estar falando lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Esperar só o... Marquinhos. O professor Humberto Loser já chegou aqui, então, dentro de instantes, faremos início aqui em entrevista coletiva. É só ativar o link aí, Marquinhos. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Loser. Loser, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse sobre a partida e sobre esse momento do Guarani. 3 rodadas, 2 empates, 1 derrota, 9 pontos em disputa e apenas 2 conquistados. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar todos os pais aí. Uma confusão lá de links aqui no YouTube, né? Já a entrevista coletiva, então, do Humberto Loser, depois dessa vitória 3-1 do Guarani em cima da equipe do Esporte. O Wagner Ferreira, como você disse, né? É uma vitória que realmente dá condições do Guarani. E agora, obviamente, ainda tem um jogo antes do derby, mas como você disse, já é sem dúvida nenhuma uma preparação interessante para o derby pelos lados do Guarani, né, Wagner? E um time que vai se definindo à medida que o tempo vai passando, o Loser vai encontrando as peças para os lugares certos, né? Por exemplo, acho que o Bruninho, a gente criticava que foi uma invenção do Loser. E parece que uma invenção que está dando certo, porque o Isaac, quando entra, faz mais do que o Bruninho? Não faz. O Regis, quando entra no lugar do Isaac ou no próprio Bruninho, fica do mesmo tamanho. Então eu acho que Bruninho vai ganhando a posição, vai ser realmente aliás, o meia. Com Isaac e com Regis, né? Que eram os jogadores que até então a gente tinha como titulares, né, Wagner? Pois a camisa de 78 deveria ser a camisa 10. Agora não tem um camisa 10, né? Não tem no elenco ninguém com a camisa 10. Tem o 78, que é o Regis, e tem o Isaac. Então, realmente, quem veio para ser o titular da posição, o Regis. Mas, né, por um motivo ou por outro, acabou não agradando. Comenta-se de bastidores, em relacionamento com o gerente de futebol, mas isso é um outro problema. E o Isaac também, que não se firma, nem como meia e nem como beirada de campo. Então, acho que o Bruninho realmente vai ganhando a condição de titular
desse meio campo do Guarani. E na verdade não era um meio armador como se esperava, né, Wagner Ferreira? Ele era mais jogador de lado, de beirada do Bruninho, né? Bruninho, jogador de beirada, justamente pelo lado esquerdo ali. E ninguém abria mão do Bruninho no time do Guarani, mas como um atacante de beirada. No entanto, surgiu a oportunidade de jogar ali no meio e tá dando certo. Eu acho que deve ser mantido. Tá muito bem, 11 horas mais 51 minutos, 11h51, aguardando ainda o técnico Humberto Loser, deve estar evidentemente festejando muito lá no vestiário do Guarani. Essa vitória é por 3-1 em cima da equipe do Sport, né? O Maccabi Santos, que faltou o gol do Bruno José, para ele votar nele como melhor em campo. O Real M, já falei aqui, votou no Matheus Barbosa, né? E diz aqui, o Guarani irá com moral para o próximo jogo. Quem sabe se o treinador do Guarani tenha encontrado a melhor formação da equipe? O que você pensa disso, Wagner? Justamente que eu ia acabar de dizer. Ele não tem ninguém melhor do que Pegorari no gol. A defesa, essa é a defesa titular do Guarani, com o Diogo Matheus, Lucão, agora o Valber, que entra e eu acho que não sai mais, e o Mike. Tem aí nenhuma dúvida, acho que ninguém vai fazer nenhuma restrição a esse sistema defensivo. Meio campo, os dois Barbosa, os dois Matheus, né, o Barbosa e o Bueno, bem ou mal, né, algumas partidas ruins, mas na média é a dupla titular. O Bruninho, até aí também, eu acho que ninguém vai fazer nenhuma restrição. O ataque, Bruno José, muito contestado, mas não pode sair do time. O que ele ajuda a defesa, o que ele transmite de garra, de entusiasmo ao time, realmente é uma grandeza. Centroavante, sim, aí pode haver uma alternância aí entre o Bruno Mendes e o Derek. Não sei se o Derek vai ganhar a posição do Bruno Mendes, aí é um problema do Humberto Loser. E do outro lado, o João Vitor. Então, Claudinei, o time está definido, é isso daí. E um ou outro que entrar por motivo de cartão ou contusão, acho que o Guarani está no caminho certo aí, em busca aí da quarta vaga. Tá muito bem, 11 horas mais 53 minutos, 11h53, lembrando que a Rádio Essência FM fica com a gente até a meia-noite, depois segue com a sua programação da madrugada, a programação musical da Essência FM. Nós seguimos aqui nos canais Futebol Interior, por enquanto aguardando ainda a coletiva do técnico Humberto Loser. Enquanto isso, vamos adiantando aqui a nossa parte com as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, Wagner. Chegando o Humberto Loze, qualquer coisa a gente dá uma paradinha aqui. Mas vamos lá então. Pegorari, goleiro do Guarani. Chegou a ser apontado aí por o nosso ouvinte, né? Como o Maccabi-san lá do Japão. Como o melhor em campo. Evidentemente que a única restrição que eu faço é o posicionamento dele na cobrança do pênalti. Gostaria de uma explicação, né? Eu nunca fui goleiro na minha vida, mas eu já vi que o goleiro deve ir para a bola, pelo menos tentar fazer uma defesa, porque como é que é o nome dele? O Ronaldo, né? Ronaldo Henrique, que cobrou o pênalti. Ele foi pra bola, caminhando, deu uma disfarçada assim, apenas rolou pro canto, não jogou, você nem chutou, ele colocou a bola. Eu acho que o Pegorari ficou parado no meio campo, não entendi essa não. Mas isso não vai deslustrar, porque ele fez uma boa defesa, teve sorte. Então eu acho que vai ficar com uma nota 7 o Pegorari. Nota 7 para o goleiro do Guarani, Diogo Matheus, que tomou o cartão, Wagner. Então, Diogo Matheus é o outro titular absoluto da posição. Também não tem sombra para ele, né? Tá sozinho, isolado ali. Agora, eu acho que ele tá muito tranquilo, porque tem um auxiliar ali, rapaz, que não é brincadeira, que é o Bruno José. Então, o Bruno José até se confunde muito com a marcação do Diogo Matheus. Ele inibe um pouquinho a descida do lateral do Guarani. Mas, de qualquer maneira, não comprometeu, firme na marcação. Tentou alguma coisa em termos de ataque, não foi muito feliz, mas vai ficar com uma nota boa também, 6,5. 6,5 para o Diogo Matheus. E a zaga do Guarani, primeiro o Lucão, Wagner. Vai ficar com uma nota 7, rebatedor, como tem que ser qualquer zagueiro, nada de firula. Agora, aquilo que eu disse, né? Essa saída apoiada do Guarani tem que ser revista pelo Humberto Lousa, porque basta um time adversário dar uma pressãozinha, uma marcação alta,
Já começa aquela confusão, onde é que eu vou colocar essa bola aqui, dá de presente pro adversário e vem contra-ataque. Então, às vezes é melhor que... E às vezes dá 2, 3 toques ali e chuta pra frente, né? Então, porque quando eles... já não chuta direto, né, Wagner? Então, eles ficam aquela brincadeirinha ali um pro outro, aí rola pro goleiro, o que o goleiro faz? Dá um chutão pra frente. Então já dá o cara, já chuta e já tira o problema dali. Adianta o expediente, né? Então, eu acho que muitas vezes é melhor jogar a bola lá, rifar a bola, do que correr um risco aqui no toque de bola. Mas nós estamos falando do Lucão, foi bem na marcação, nota 7. E o companheiro de zaga, o Alan Santos, que também tomou cartão, tá fora do próximo jogo, Wagner. Fez uma falta ali perigosíssima, quase que, né, permite o gol do Sport. Nota 6,5 pro Alan Santos. E entrou no lugar dele, a 36 do segundo tempo, o Valber. Como ele já estava com cartão amarelo e naturalmente teria para poupar, né, o jogador, para poder até ser expulso, né, na sequência. Então, por precaução, o Loser resolveu trocar. Colocou o Valber, ficou do mesmo tamanho, ficou na nota 5 pro Valber, porque ali naquela hora era bomba meu boi, né? Bola na área era para tirar dali. Então, foi o que o Valber fez, nota 5. E na lateral esquerda, o Mike, Wagner. Mesma nota do Diogo Matheus. Tá firme o Mike na marcação. Não tanto no ataque hoje, não brilhou muito, mas em termos defensivos foi muito bem, nota 6,5. 6,5 para o Mike. Ele saiu, deu lugar para o Kaique, a 27 do segundo tempo. O Kaique é uma boa contratação do Guarani, bom menino ali, firme na marcação, é maduro, né? Embora seja jovem ainda, mas tem jogador que eu gostei muito, tem personalidade. Vai ficar com uma nota 6, quase igual a do que vinha jogando o Mike. O Mike. E o Matheus Barbosa, o Wagner, eleito aí pelos ouvintes o melhor em campo, pelos internautas. É muito bem votado, né? Jogador contestado muitas vezes, mas hoje ele mostrou muita raça, né? No desarme, teve a seu favor ainda um gol marcado, um arremate bem feito, recebendo do Mike e meteu de primeira no canto. Acho que é uma especialidade dele, né? Já fez isso, acho que é pela terceira vez, né, Lucas? Vocês que têm acompanhado mais a miúde aí. O Albert pode me confirmar, mas foi no Campeonato Paulista, né? Contra a Portuguesa. E na estreia do Campeonato Brasileiro diante do Avaí, um golaço. E esse hoje, né? Então é o terceiro gol do menino Matheus Barbosa. E por essas e outras, mereceu, inclusive, a votação aí da maioria como o melhor em campo do Guarani. Para mim, nota 7 pro Barbosa. Nota 7. A gente dá uma paradinha por aqui, porque o Humberto Loser já chegou lá no Brinco de Ouro. Vamos ouvi-lo. Tudo bem, Loser, Antônio Lupe? Faltam 2 minutos para meia-noite, então ainda é boa noite. Uma vitória importantíssima contra até então líder da competição. O Guarani, no primeiro tempo, praticamente matou o jogo, no segundo controlou as ações. O que você viu, se tudo aquilo que... Vocês estudam as situações de jogo, estudam o adversário, o que vocês colocaram em prática que acabou funcionando para o Guarani hoje voltar a vencer na Série B? Boa noite, Lupe. A gente fica feliz que a nossa estratégia, principalmente de primeiro tempo, né, as conexões a gente conseguiu. A gente treinou mesmo com um espaço curto, a gente sabia da pressão do adversário, um adversário que anda muito para frente. Então a gente precisava alargar um pouco nossos meios, criar uma outra mecânica de iniciação para sair dessa pressão do adversário, que é muito forte, e também utilizar desse jogo um pouco mais de troca de corredor e umas diagonais mais longas também, para a gente pegar o adversário saltando, tentando nos pressionar e com as costas descobertas para a gente poder ter uma agressividade e depois ter um preenchimento de área como saiu os nossos gols. Então nós trabalhamos essa questão com o Mendes, né, de atacar essa primeira, o preenchimento de área para virada de pé, algo que a gente tem feito recorrente, voltamos a fazer gol. E uma coisa que a gente trabalhou, a gente orientou os atletas também, foi o gol do Barbosa, né? Então a gente sabia como o adversário fazia o seu encaixe de área, então nós treinamos isso na tarde de ontem e acabamos sendo felizes com esses 3 gols. Então a gente fica feliz porque os atletas têm acreditado naquilo que tem sido passado e hoje fomos premiados com essa grande vitória contra um adversário com um poder de investimento gigantesco, um adversário muito difícil, jogadores que estão lá há mais de 3 anos, tem uma dupla de zagueiros que está lá há muito tempo. Então, valorizar essa vitória e parabenizar esse grupo de atletas que tem sido sensacional trabalhar com eles. Então, a gente fica feliz e orgulhoso de fazer parte dessa família. Então, o mérito deles por acreditar, por sair de uma adversidade do jogo passado, mesmo jogando bem, jogando melhor que o adversário do nível do Juventude, que não fez, não construiu para poder nos vencer.
Então, mostramos hoje novamente a nossa força e, de novo, parabenizar esse grupo de atletas e dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. Pois não, Austin Mello, Rádio Central. Humberto, a nossa equipe teve até dificuldade hoje para eleger o melhor em campo, porque vários jogadores se destacaram. Na sua opinião, foi a melhor partida do Guarani sob o seu comando nessa Série B, e também gostaria que você, que o Matheus Barbosa falou no final, dizendo que os jogadores se fecharam, né, após o jogo contra o Juventude e ficaram ligados, né, os dois tempos. Então, o Guarani conseguiu manter a mesma pegada, tanto no primeiro como no segundo tempo. Sim, não vejo como a melhor partida, já visto o primeiro tempo que a gente fez e até sofremos o gol contra o Juventude, controle total e absoluto, porque a gente pediu aos atletas e reforçamos, e parabenizamos eles. Lógico que ali foi uma situação muito atípica, e na nossa representação pós-jogo do Juventude, que nós tocamos na pauta, para que a gente tivesse consistência, certo? E constância, né? Então a gente precisava manter essa consistência por mais tempo. Quando é feito isso, a equipe é forte. Quando você tem todo mundo à disposição, a equipe ela é forte. Então a gente está enfrentando uma dificuldade gigantesca por causa dessa competição, que ela é difícil. Falamos aqui, uma outra oportunidade, o nosso grupo ele é reduzido, e nós sofremos agora nessa oscilação que tivemos de 3 resultados ruins, mas jogando para poder vencer, devido a esse grupo enxuto, um grupo mais curto. Então, quando a gente tem todos à nossa disposição, a gente tem uma facilidade para variar as nossas escolhas, a nossa estratégia, e aí o Guarani ele é mais forte. Então a gente fica feliz por ter contado com essa totalidade. Lógico, hoje fora o Isaac, fora o Regis, o próprio Bueno, que vem fazendo uma temporada brilhante. Então a gente precisa olhar para dentro, valorizar esse grupo de atletas. De novo, esses caras têm sido guerreiros, porque com todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, a gente tem conseguido dar resposta. Hoje a gente conseguiu dar uma resposta que o torcedor queria, e de novo, quando a gente está com a totalidade, quando a gente tem um grupo maior para a gente poder variar, isso tem sido um facilitador para nós para conquistar os resultados. Humberto, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre o Lucas Araújo. Ele hoje substituiu o Matheus Bueno, que vem sendo um dos seus pilares nesta equipe do Guarani, e o que difere os dois jogadores na questão tática da equipe no seu comando. Obrigado. Vamos lá, característica, apesar de saber jogar na mesma posição, tanto Araújo como o Bueno sabe jogar de 5 e de 8. O Bueno ainda de 10. Então, característica distinta. O Bueno, um atleta mais organizador, tem um repertório, principalmente de iniciação, fazer esse elo meio ataque, é uma peça importantíssima na nossa ideia de jogo. E o Araújo é um atleta também que vem crescendo, a gente tem trabalhado bastante ele, assim como os demais. Um atleta mais dedicado taticamente, que consegue compor o jogo. Hoje pedia esse entendimento. Haja visto tanto que ele se dedicou e acabou saindo com câimbras. Tem feito jogos dificílimos. Então todas as vezes que ele foi acionado, ele conseguiu cumprir aquilo que a gente esperava dele. Foi o jogo do Atlético Goianiense aqui, veio na minha memória, o jogo do Avaí lá também. Um dia substituindo o Barbosa, outro dia o Bueno. Então, um atleta que vem crescendo, um jovem com potencial gigantesco de evolução, muito responsável, assim como seus companheiros. Então, a gente fica feliz com essa evolução dele, assim como toda a equipe. A gente vai sempre procurar essa melhora, e ele também tem procurado, tem se dedicado para se tornar um atleta cada vez melhor. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. O campeonato está chegando num momento onde algumas equipes já estão se destacando nessa briga pelo acesso, né? Talvez aí 7, no máximo 8 equipes têm se destacado, e elas pouco têm perdido, né? Os times da parte de cima pouco perdem suas partidas. A partir de agora, o que deve ser levado em conta é mais a questão técnica, é mais a questão física, o psicológico também ele influencia bastante a partir desse momento no campeonato para aqueles times que, assim como o Guarani, brigam pelo acesso? Pouco de tudo, tanto a parte técnica, que a gente tem procurado melhorar individualmente, coletivamente, ou por setores, taticamente também, os ajustes que a gente tem trabalhado em todas as sessões de vídeos nossas, a gente tem atacado também da mesma maneira, às vezes individual. Então a gente conta com o nosso staff aqui, os meninos da análise, os meus auxiliares ali, o Chuva, o Benhu,
o Rui e o Luiz na análise. Então, os caras têm feito um trabalho brilhante, assim também como o departamento físico, o Rafa, o Fernando, o Marcelão, o pessoal do DM buscando ali a recuperação desses atletas, os nossos massagistas também tentando fazer uma recuperação mais rápida dos atletas. Então, o staff do Guarani, ele é reduzido também, mas de muita qualidade, de muita capacidade, e uns caras que se dedicam e muitas vezes não aparecem. Então, a gente tem que valorizar todos esses profissionais que aqui estão trabalhando, e hoje fazer a menção a todos eles, todo o departamento médico também, os doutores, que têm feito um trabalho de excelência. A gente fala o Gilson, quando nos recebe ali na portaria, com astral, mesmo no momento de dificuldade, de adversidade, sempre elecando e valorizando aquilo que tem sido feito. O seu Zé, que, porra, ninguém vê, mas tá toda hora limpinho aqui, então são os caras que têm trabalhado, a rouparia, o Vagninho, o Bina, a Bolete. Então, todo esse staff, todo esse pessoal tem sido de fundamental importância para o Guarani ser o que é, para fazer com que os atletas possam chegar dentro do campo de jogo e fazer o seu melhor. Então, a gente fica feliz com essa família Guarani, quando a gente fala, não só citando os jogadores, mas todo esse staff, todo esse entorno também, o pessoal da direção que tem procurado com todas as dificuldades, com todos os esforços, dar as melhores condições para nós. Então, é continuar a trabalhar e se dedicar e pensar sempre no próximo adversário. Então, melhorar em todos os aspectos, físico, técnico, tático e mental, que é isso que vai fazer que a gente evolua e que a gente se prepara sempre com um nível de excelência para o próximo adversário a enfrentar, que na ocasião agora é o Sampaio. Então, hoje é celebrar, comemorar, a partir de amanhã já pensar em relação ao Sampaio. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Voltando a se falar naquele processo de evolução, quero que você fale um pouco sobre a preparação dessa semana. O Guarani, que foi muito feliz na noite de hoje, dentro da sua transição ofensiva, dentro do plano de jogo proposto, encaixou muito bem. Eu quero que você fale um pouco sobre o posicionamento do Matheus Barbosa. Se é a orientação sua, essa aproximação da área, se a atleta pisar na área, ou se é uma predisposição dele. Obrigado. Não, o atleta reúne essa capacidade, é um atleta importantíssimo. Ele não tem tanto glamour em cima dele, mas é um atleta que tem nos ajudado muito. Essa conexão meio e ataque, consegue defender bem, consegue organizar bem e consegue chegar bem. Então a gente fica feliz com essa crescente desse atleta, um atleta responsável, muito profissional, pontual nas suas falas, não tem esse glamour todo como nós falamos, mas é de fundamental importância para o nosso sistema, nossa ideia de jogo. Então a gente fica feliz com o gol que ele fez hoje, com mais uma partida que ele fez de nível de excelência. Então o Guarani está muito bem servido nessa função, então a gente fica feliz e trabalhando, estimulando, e quando o atleta vai tomando o gosto do gol, assim como já foi com o Bruno José, o próprio João. Então esse é o nosso desafio, trabalhar, desenvolver, essa é a nossa missão como comandante, é melhorar o atleta individualmente e sempre a gente vai buscar essa evolução. Então é dedicação total, a gente tem vivenciado a cada instante aqui mesmo, a cada dia, com o nosso melhor, então é isso que a gente tem colocado nas nossas sessões diárias de treinamento, para que a gente possa viver aqui algo extraordinário. Então, de novo, mérito desse grupo que tem comprado, com toda essa dificuldade que a gente tem enfrentado, eles têm sido guerreiros ali, têm colhido os frutos do trabalho que eles têm tido. O plano de jogo aconteceu, diferente do que aconteceu no jogo contra o Juventude, hoje a gente teve eficácia, como a gente falou aqui. A gente criou, e às vezes que a gente criou, tirando uma ou outra ali, a gente foi efetivo, a gente conseguiu fazer o nosso gol, e um placar até elevado, mas conseguimos produzir. O jogo passado, nós tivemos 10, 11 finalizações no primeiro tempo, com possibilidade de fazer o gol, e acabamos não fazendo, e fomos penalizados. Hoje a gente foi feliz, e de novo, mérito desses atletas que conseguiram levar a campo mais uma vez e cumprir com a nossa estratégia. Hoje a bola acabou entrando e nos trouxe esse resultado de vitória. Boa noite, Humberto. Pedro Lino, Rádio Essência, FM, Portal Futebol Interior. Pensando na próxima partida, você mandará os titulares ou vai preservar para o derby? Aqui a gente só vai falar essa semana inteira de Sampaio. Sempre o melhor para jogar lá. Então, zero chance de poupar qualquer tipo de jogador, até porque nós temos uma semana e nós temos que vivenciar o próximo adversário, como a gente tem feito desde o nosso primeiro dia, certo? Pós o jogo do Sampaio Corrêa, a gente começa a falar sobre o derby. Então, até lá, já tivemos essa conversa agora no pós-jogo nosso, para que a gente possa manter o nosso foco sempre naquilo que a gente tem trabalhado desde quando nós chegamos. O próximo adversário é a nossa Copa do Mundo. O próximo adversário é o que nós temos que nos prepararmos para poder fazer um jogo de excelência. E sabemos da dificuldade que iremos enfrentar jogando lá em São Luís contra o Sampaio, que é sempre muito forte.
Então nós temos que fazer uma excelente semana de aquisição, uma excelente semana de preparação para que a gente possa chegar lá, colocar o nosso plano de jogo em prática para que a gente consiga o nosso objetivo lá, que é como a gente tem enfrentado todos os adversários, tanto dentro de casa como fora, sempre buscando o resultado dos 3 pontos. E não vai ser diferente. E aí após o jogo do Sampaio, a gente pensa no próximo adversário. Tá muito bem, tá? Então a entrevista coletiva é do técnico Humberto Loser, respondendo a pergunta aí do Pedro Lino, e deixando então a história do derby para depois do jogo contra a equipe do Sampaio Correia. Muito bem, daqui a pouco o Wagner Ferreira vai analisar aqui a entrevista coletiva. São 00:12 agora, 0 horas mais 12 minutos, já 12 minutos do sábado, dia 19 de agosto. A partir de agora, a gente está liberando a Rádio Essência FM, que segue com a sua programação da madrugada, a programação musical da Essência FM. Essência, a frequência da vida. E nós seguimos aqui nos canais Futebol Interior com o nosso fim de jogo. Já já o Wagner vai falar da coletiva do técnico Humberto Loser, mas vamos seguir aqui então, Wagner, com as notas do jogo. Nós estávamos no quadro aqui das notas do jogo. Falamos do Matheus Barbosa, você deu nota 7. Agora o Lucas Araújo, Wagner. É uma missão difícil, né, para o Lucas Araújo substituir um dos pilares aí desse meio campo do Guarani, que é o Matheus Bueno. O próprio técnico foi bom, o Humberto Loser foi questionado aí na coletiva sobre o Lucas Araújo. Teceu elogios ao cara, diz que é um menino que está evoluindo, vai ter um grande futuro pela frente, mas vai ser sempre, né, pelo menos enquanto tiver aí o Bueno, vai ser o reserva aí da posição. Eu acho que não vai ganhar a posição de titular no time do Guarani. No jogo de hoje, Lucas Araújo, nota 6. Meia dúzia, entrou no lugar dele o Bernardo, a 21 do segundo tempo, Wagner. Aí ficou mais ou menos 6 por meia dúzia, porque a Guarani já estava nitidamente, né, se desfazendo de qualquer possibilidade de ataque, apenas segurando a pressão do time do Sport. Então entrou para rebater ou para reforçar um pouco o sistema ali. Vai ficar com uma nota 5 o Bernardo. Bruninho, Wagner Ferreira. Vai se consolidando aí como titular da posição. Jogador que hoje está com muita vontade, inclusive. Apoiou, finalizou, aparecia na área. Realmente gosto muito do Bruninho, tanto nessa posição como quando ele joga um pouquinho mais avançado na beirada do campo. Ele fica com a nota 7 hoje. Nota 7 para o Bruninho. E o Wenderson, Wagner, entrou a 21 do segundo tempo no lugar do Bruninho. Eu não faria essa alteração porque acabou de matar, né, qualquer possibilidade de contra-ataque do Guarani. O Bruninho, queira ou não, tem um pouco mais de habilidade, né, do que o Wenderson. E outra característica, é ofensivo. E o Wenderson é mais jogador de marcação. Como ele entrou justamente para impedir, né, aquele volume todo do Sport, até que não foi mal não. Gostei da raça do Wenderson, inclusive. Vai ficar com uma nota 6. Muito bem, Bruno José, Wagner Ferreira, para você o melhor em campo? Seria, na minha opinião, inclusive o voto aqui da bancada, o melhor em campo do Guarani. Pela sua raça, né, pela presença de ataque, presença defensiva, jogador que não desiste da jogada, apoia os seus companheiros, vibra, transmite emoção. Então, olha, um jogador quase que completo no jogo de hoje. Nota 8 para o Bruno José. Agora o João Vitor, Wagner. É outro que vai se firmando por ali, hein? Enquanto o Bruninho for o meia, o João Vitor será sempre esse jogador de beirada de campo. Vai se firmando ali também. É o time base do Guarani que jogou hoje, que vai até o fim do campeonato. Esse é o time que tem condições de levar o Guarani à classificação. Nota 6 para o João Vitor. Bruno Mendes. Fez o gol, jogador importante, presença de área, aproveitou bem o cruzamento para fazer o gol, deu uma cabeçada quase que faz o terceiro gol, a bola passou raspando o ângulo do goleiro do Sport. Mas é o tal negócio, né? Muito congestionado, né? O Sport veio aí num 3-5-2, não teve muito espaço aí para a movimentação do Bruno Mendes. Mas é sempre um jogador perigoso. E divide aí com o Derek, né, a posição de pivô nesse time do Guarani. Nota 6 para o Bruno Mendes. E entrou no lugar dele o Derek a 27 do segundo tempo, Wagner. Ele poderia ter aproveitado, acho que umas 2 chances que ele teve numa arrancada, 2 arrancadas,
Poderia até ter feito o 4º gol do Guarani. Mas sozinho, né? Porque naquela altura do campeonato, o Guarani estava todinho recuado, não tinha ninguém para fazer um passe, uma tabela, nada. Sozinho não pôde fazer nada. Vai ficar com um ponto a menos que o Bruno Mendes. Nota 5 pro Derek. E o Humberto Louser, técnico do Guarani hoje, Wagner, a nota dele... Foi bem, já aproveito para dar, né, uma pincelada no que ele disse, porque disse que ensaiou jogadas aí, porque sabia como o Sport jogava, e ensaiou jogadas nas costas dos laterais e no próprio tripé de zagueiros do time do Sport. Então, se ele realmente ensaiou isso, foi feliz e vai levar uma nota 7, porque afinal de contas, ganhar do vice-líder com uma vantagem dessa de 3-1, então realmente merece aí uma nota boa, nota 7 pro Lousa. E a nota pro jogo, Guarani 3, Sport 1, Wagner Muito Ferreira. Muito bom, quem é que não gostou desse jogo? Acho que só o Sport, né? Só o Sport que não gostou. O time cheio de alternativa, primeiro tempo do Guarani, o segundo tempo do Sport. O Guarani avassalador, né, no primeiro tempo, no segundo reativo, esperou o Sport jogar, mas teve competência para não ser vazado e o jogo no segundo tempo ficou no 0-0. Então, placar definido no primeiro tempo, o jogo foi muito bom, nota 8 para o jogo. E para fechar as notas do jogo, o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro da partida, Wagner. Um árbitro que estava na geladeira, né, porque houve uma revolta aí do futebol goiano contra a CBF, então a CBF deu uma geladeira em todos os árbitros goianos. E o Wilton estava nessa, já que ele é lá de Goiás, da Federação Goiana. Foi muito bem, árbitro de Copa do Mundo. Tranquilo, aplicou os cartões que tinha que aplicar. O pênalti não teve culpa nenhuma, porque quem chamou a atenção dele foi o VAR. Então não há o que reclamar do Wilton. Uma boa arbitragem. Ele que é professor de Educação Física, tem 41 anos. Foi auxiliado pela Anne Gomes de Sá. Engraçado, vem do Amazonas para apitar o jogo aqui, rapaz. 31 anos, professora de Educação Física. E o outro, o Leone Carvalho, de Goiás, 32 anos, também professor. Boa nota para a arbitragem, Ney. Eu acho que sem influência nenhuma no marcador, impedimentos. Será que tivemos impedimento nesse jogo? Eu acho que teve... Um só, Wagner. Então a participação dos bandeiras aí muito tranquila, né, no jogo de hoje. Uma nota boa para a arbitragem, nota 7, Claudinei Corsi. Beleza, já Wagner Ferreira volta passando a régua também nesta vitória do Guarani, 3-1 em cima do Sport. Albert Cavalcante, o seu destaque final aqui nesta jornada esportiva, já aos 18 minutos deste sábado, dia 19 de agosto, Albert. Bom dia, o sol já nasceu lá. Bom, vamos lá, vamos pra pauta. O Guarani com essa vitória, o Guarani, gostou dessa, hein, Lucas de Souza? O Guarani chega na 6ª posição com 40 pontos e, por incrível que pareça, o Guarani faz uma força assim imensurável, né? Pra poder não chegar no G4, mas aparece alguém sempre no caminho que faz uma força maior e acaba ali dando os pontos para o Guarani, entre aspas. Mas falando sério, o Guarani com essa vitória dá um salto gigante, viu? O Guarani fica a 2 pontos. A 2 pontos do G4 e aquela matemática boba entre eu e o presidente e os amigos, né, de 10 vitórias. O que o Guarani fez, amigos, foi o seguinte: ele foi no spa. Ele acabou perdendo a sua gordura nessas partidas que acabou aí não pontuando de forma que nós imaginaríamos. E com essa vitória ele volta novamente a ficar aí a pontos do G4. Então, por exemplo, o Guarani vai pegar agora na próxima rodada, a 20ª rodada, vai pegar o Sampaio Corrêa fora de casa. Caso volte com os 3 pontos, né, os melhores do mundo, os melhores dos mundos, né, voltaria a jogar o derby, né, já pensando numa partida que você já pode entrar dentro do G4, nem precisando de combinação de resultados. Então o Guarani está vivo sim. O Guarani briga pela vaga no G4. Só informando, o Guarani joga a próxima partida, 25ª rodada contra o Sampaio Corrêa. E o Guarani tem os pendurados, estavam com os pendurados, né? O Diogo Matheus e o Alan Santos. Imaginem só o que aconteceu, levaram o cartão amarelo e eles estão fora da próxima partida. Já o Isaac e o Regis, eles que estavam suspensos por conta do 3º cartão amarelo, eles estão aptos para a próxima partida, Claudinei Corsi. Legal, Albert Cavalcante, um bom dia para você, ótimo final de semana, e a gente se encontra então no Meio Campo FI da segunda-feira, Albert. Hoje não tem. É verdade, hoje é sábado, né? Que eu já tava. Opa, legal, boa tarde, amigos do Meio Campo. Hoje é sábado. Então tá bom, então até segunda-feira, Claudinei Corsi, pelos caminhos da bola, como diz você. Um abraço.
Até mais, Albert. Esse Albert Cavalcante reportou a partida aqui, a vitória do Guarani em cima do Sport 3-1. Wagner Ferreira passando a régua aí, o Guarani venceu 3-1. Tem agora a equipe do Sampaio Corrêa pela frente, só no outro sábado. Mais uma semana cheia aí de preparação e depois mais uma quase semana cheia para o derby de número 206, Wagner. O Loser tem toda a razão em dizer que não vai poupar ninguém na partida contra o Sampaio Corrêa. Afinal de contas, é mais um jogo com 3 pontos. O Guarani já pode antecipar, mesmo independente de vencer ou não o derby, podem já enfrentar a Ponte já dentro do G4, como disse aqui o Albert Cavalcante. E para isso, vai ter poucas alterações no time, nesse time base, que hoje venceu bem o Sport por 3-1. Não vai ter o lateral direito, né, o Diogo Matheus, mas deve entrar o Ian, uma simples, tira um, põe outro, sem inventar nada. No lugar do Alan Santos, o Valber, também uma alteração lógica. E daí para frente, com a volta do Bueno, os dois Matheus, o Bruninho, e aí o ataque titular, né? Bruno José, Bruno Mendes e João Vitor. Eu acredito que com esse time, o Guarani tem condições já de, contra o Sampaio Corrêa, carimbar seu passaporte para entrar no G4. Legal, Wagner Ferreira, um bom dia para você também, ótimo final de semana, Wagner Ferreira, e a gente se encontra então no Meio Campo FI na segunda-feira. E não se esqueçam que domingo pela manhã, mais uma rodada da Copa Imprensa, lá no Clube Bonfim. Os jogos serão Bandeirantes contra... Você tem a tabela aí? Não tem, né? Não tem, aqui não tem. Bom, enquanto o Lucas vem aí com a ficha final, eu já te passo aí os jogos do próximo domingo. Legal, são 00:22, 22 minutos já do sábado, dia 19 de agosto. A gente vai então conferir para a Prone Alimentos em 30 segundos a ficha técnica de Guarani 3, Sport 1. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Um show, um vareio e qualquer outro adjetivo que você queira dar. Foi assim que o Guarani venceu o time do Sport pelo placar de 3-1 e foi escalado por Humberto Louser assim. Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, depois o Valber e o Lucão. Mike, depois Kaique, Matheus Barbosa, Lucas Araújo, depois Bernardo, Bruninho, depois o Whindersson, Bruno José, João Vitor e Bruno Mendes, depois Derek. Ainda no banco de reservas, o treinador Bugrino tinha o Douglas Borges, o Alvarinho, o Titio, o Ian Henrique, o Robinho, o Lucas Silva e também o Pablo Tomás. O Sport do Anderson Moreira, que não arrumou nada aqui no Brinco de Ouro, foi a campo com Renan, Everton, Rafael Thierry, Sabino e Vitor Gabriel, depois o João Peglou. Ronaldo Henrique, depois Alan Ruiz, Fabinho, depois Fábio, Matheus e Jorginho, Luciano Juba, Edinho, depois Labandeira e Wagner Love, depois Fabrício Daniel. No banco, Jordão, Chico, Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Pedro, Felipe e o Michel. Escanteios 8-3 para o Sport, porém, Bruno Mendes aos 5 da primeira etapa, Bruninho aos 10 do primeiro tempo e Matheus Barbosa aos 35 da etapa inicial, marcaram os 3 gols do Guarani. Para o Sport diminuiu Ronaldo Henrique num pênalti bem mal marcado aí pela arbitragem do senhor Wilton Pereira Sampaio, assistido pela Anne Kese Gomes de Sá e pelo Leone Carvalho Rocha. Quarto árbitro, o senhor Gustavo Landa Souza e o Adriano Milchivski lá na cabine do VAR. Público total 5.275 pessoas para uma renda de R$ 107.680. 24ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. A bola rolou a partir das 21h30 lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Esta ficha técnica completa de Guarani 3, Sport 1, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, valeu, um grande abraço, Lucas, até segunda no Meio Campo FI. Se Deus quiser, até segunda-feira. Bom dia pra você também. Bom dia pra você, Claudinei Corsi, e pra você que nos acompanha até aqui nos canais Futebol Interior. Fique com Deus, até a próxima, fui! Legal, Wagner Ferreira fechando as informações da Copa IG Imprensa 2023, os jogos de domingo. 9 horas, primeiro jogo. Band contra Record. Repita, Wagner. Às 9 horas. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Band, Rádio e TV Bandeirantes, contra Record TV Tati. E às 10h30, jogaço, hein? Rádio Central contra IPTV. Muito bem, Clube Bonfim, se você quiser acompanhar, é só comparecer. Grande abraço, Wagner. Ok, bom final de semana a todos. 00:25 em Campinas, ponto final no nosso fim de jogo
aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Agora, 00:26 em Campinas. Ponto final também na nossa jornada esportiva, 24ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. No Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani goleou a equipe do Sport por 3-1. Você acompanhou aqui com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Falamos aqui em nome de Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante Dodadá. Pelos lados dos canais Futebol Interior, a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Pelos lados da Rádio Essência FM, a frequência da vida em 102,5 e 98,5, a coordenação geral do Gil Kleber, a técnica do Lucas Boa Pessoa e a direção geral do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé Church, que fica na Avenida do Ipiranga, 447, no bairro Ponte Preta, em Campinas. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, desejando a você um excelente final de semana, já um bom dia de sábado, com muita paz, com muita sabedoria, muito amor. Aproveitem bem o seu final de semana, porque passa rapidinho. Segunda-feira já está aí de volta. No domingo, a partir das 5 da tarde, tem mais uma jornada esportiva, canais Futebol Interior, com Marcelo Corsato, Carlos Corsato, Frank Francisco e André Luiz para Ceará e Ponte Preta. A bola rola às 6 da noite, a jornada esportiva no domingo, a partir das 5 da tarde. Para você, muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência em todo o Brasil, em várias partes do mundo também ligados com a gente aqui, e a gente se cruza por aí pelos caminhos da bola. Grande abraço, beijo no seu coração. Tchau, gente! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.